Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite, em Campinas, 7h38. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador.
Tá tudo bem aí? Noite de sexta-feira, mais uma jornada da Série B do Campeonato Brasileiro para você daqui a pouquinho. A bola vai rolar 8h30 da noite em Fortaleza, no Ceará. Tem Ceará e Ponte Preta na Arena Castelão. A bola rola. Você se liga aqui no portal Futebol Interior com a narração dele, do Carlos Corsato. Chega daqui a pouquinho para trazer todas as emoções desse jogão de bola da Macaca para você. Mais uma jornada da Ponte Preta nessa Série B do Campeonato Brasileiro 2026. É a 21ª rodada do campeonato. Você acompanha com a gente por aqui. A nossa transmissão que tem a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A coordenação é do Carlos Corsato. Sonoplastia e vídeo é do nosso Felipe Marques. Eu sou Marcelo Corsato, muito prazer estar junto com você nesse 7 de agosto 2026 em noitada de Série B do Campeonato Brasileiro. Comigo, o Frank Francisco, que vai analisar, vai comentar o jogo, estará trazendo para você muita informação e opinião nesta jornada esportiva do portal Futebol Interior. Você que está acompanhando a gente, bem-vindo aqui à nossa transmissão. Bom ter você junto com a gente. Aproveita para participar pelo YouTube, né? O YouTube Futebol Interior, à vontade, para mandar mensagem para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai para lá para registrar também a sua participação por aqui nesta noite de sexta-feira de futebol de Série B para você aqui no portal Futebol Interior. E com a gente nessa transmissão temos o prazer de distribuir o nosso som para a Rádio Princesa do Oeste, Divinópolis. Um abraço lá para o Douglas Clayton, toda a rapaziada. Valeu pela parceria. Também conosco a Rádio Rock X Alphaville e a Rádio Flor de Lótus. Valeu. O Décio, né? Décio Reis, abraço para você, meu querido. Obrigado aí pela parceria com a gente também aqui no portal Futebol Interior. É o seguinte, além, é claro, de você poder também curtir, compartilhar, comentar a nossa transmissão, você também ajuda a gente a fazer esse trabalho. Mais um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Já os destaques do Frank Francisco, mas a gente já recebeu aqui as informações, as primeiras, e eu já quero começar falando as primeiras informações, trazendo as escalações das equipes. Vamos lá, girando então as informações do nosso pré-jogo. Ponte Preta. Bom, o torcedor da Ponte Preta nem lembra mais qual foi a última vitória. A gente teve duas nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte vem de uma sequência terrível aí, de muitos jogos sem vitórias. O técnico Márcio Zanardi, desde quando assumiu 9 jogos, 8 derrotas e 1 empate. Portanto, esse é o panorama da nossa Macaca, que hoje não vai poder contar com o Danilo Barcelos, capitão do time, acabou sofrendo uma contusão muscular. O Márcio Silva, mais uma vez, não está apto para o jogo. E tem também uma boa informação, né? Por incrível que pareça, no meio desse mar de informações ruins, a Ponte Preta divulgou aí a renovação de contrato do Diego Leão, menino da base, bom jogador, que não está à disposição para o jogo de hoje, mas é um jogador que a Ponte Preta já pode contar com ele nas próximas partidas. O bom zagueiro, o Diego Leão, renovou o contrato, o Diego Leão, com a Macaca. Bom, a Ponte de Vinícius pro gol hoje, Júlio Palácios, o Diego Porfírio vai fazer a zaga, tá? E o Kevson, né, junto com o Lucas Cunha. Na verdade, podemos dizer que a Ponte vai jogar com 2 laterais, né? Então, seria 3 zagueiros, o Palácios, o Lucas Cunha e o Diego Porfírio, mas o Diego Porfírio ali pelo lado esquerdo, quando a Ponte estiver atacando no 4-4-2, ele vai para ala, porque o Kevson, quando a Ponte estiver defendendo, deve fazer aí a marcação pelo lado esquerdo, e aí o Diego Porfírio, a linha de 3 zagueiros. Mas vamos lá. Vinícius, Júlio Palácios, Diego Porfírio, Lucas Cunha, Kevson, Léo Gomes e André Lima, os 2 mantidos no time. A faixa de capitão volta para o Elvis, porque o Barcelos não está no time. O David da Hora no time titular, e o Brandão, que volta depois de cumprir suspensão, né? Ele que tinha feito 2 gols, acabou sendo expulso e aí não jogou a última partida no empate da Ponte Preta. Portanto, o Brandão de volta ao time da Macaca. O Márcio Zanardi tem o Guilherme Viana pro gol,
O Diego Leão tá no banco, viu, gente? Achei que ele não ia pro banco não, mas tá no banco. O Diego Leão é opção número 4, Rodrigo Souza, Juan, Damião, Daniel Baianinho, Miguel, Gustavo Teles e também o Gustavo Almeida. O Nicolas, interessante, né? O Nicolas que estava entrando, ele é atacante, jogou no Paulínia, né? O time, a quinta divisão de São Paulo, e ele chegou a jogar, a entrar no time nos 2 ou 3 últimos jogos, né? Da Ponte Preta, depois que ele volta do empréstimo lá pro Paulínia. Só que parece que ele não agradou a comissão técnica, né? E a Ponte está tentando emprestar aí o Nicolas. Enfim, né? Sei lá, daqui a pouco eu vou até perguntar pro Frank se fala tanto que a Ponte tem um elenco reduzido, né? O Nicolas é um cara que, pelo menos quando entrou pra mim, mostrou qualidade, né? Mas parece que não agradou a comissão técnica, não. Já o Ceará do simpático Daniel Paulista, já também tenho aqui a escalação do Vozão. Hoje Vozão contra Veterana, hein? Vozão contra Veterana. Tá escalado com Richard no gol, capitão do time. Brian Borges, quem lembra? Tretou com o Big Boss e não atuou mais pela Macaca. Tá no time. Thalisson, Gabriel Silva e Sávio. João Gabriel, Pavani e Vina. Rapaz, esse cara aqui é perigoso, hein? E Júlio, Nico Ferreira e Luca, que não é aquele, né? O Luca que a gente conhece, tá no Guarani. No banco de reservas, o Matheus Nogueira, o Renzo Lopes, o Matheus Araújo, o Lucas Mugni, que estava no Mirassol, o Luiz Otávio, zagueiro, Sanches, Richardson, Melk, esse menino é bom jogador. Tem um aqui que chama Uchela, o Enzo Lodovico também tá aqui no banco, o Caio e o Cauã Ziegler, né? Esse os jogadores à disposição aí do técnico Daniel Paulista. Claro que a Ponte Preta, ela luta aí contra o rebaixamento, tá praticamente rebaixada, né? A Ponte precisa de, vamos fazer uma conta aqui, 12 vitórias pelo menos? 12 vitórias, né? A Ponte precisa de 12 vitórias para fazer 36 pontos, com 9 iria a 45 para tentar fugir do rebaixamento. Em 18 jogos, não vou dizer impossível, mas é inviável, podemos dizer assim, né? Principalmente com esse time que a Macaca tem, um time muito fraco. Eu não acredito, né? Mas tem gente que acredita. Vamos lá, vai que hoje começa a remontada, a reação da Ponte Preta. É futebol, meus amigos, podemos esperar tudo. Já já eu vou chegar aqui no YouTube, tá? YouTube Futebol Interior. Enquanto estou brigando aqui com o meu aparelho, com o meu notebook, para ver se ele me ajuda, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o comentarista do jogo. Você sabe, aqui no Portal Futebol Interior, nos Jogos da Macaca, tem sempre a carona dele, o nosso FF. Frank Francisco. Tudo bem, Frank? Grande abraço para você, boa noite, bem-vindo a mais uma jornada esportiva do Portal Futebol Interior. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nação Ponte Pretana. Filipão ali nos botões, o mago dos botões, né? Marcelão, Macaquinha hoje mais uma partida difícil, né? Fora de casa contra a equipe do Ceará. O Ceará também tem os seus problemas, né? Mas a Ponte não tem nem como pensar em olhar para a situação do Ceará, né? Ela já basta os problemas dela, né, Marcelo? Então, assim, o que a gente fala da Ponte, Marcelo? A expectativa nossa como torcedor é que a Ponte possa ganhar o jogo. Mas é tudo aquela questão, né? Será que vai dar? A gente está aqui para torcer, a gente está aqui para acreditar, mas assim, acreditar nos profissionais que estão em campo, né? No trabalho da comissão técnica. O resto, os demais na Ponte Preta, infelizmente, todo mundo sabe, está ciente aí, né? Esse ano é um ano descartável, infelizmente, e vai se colher o fruto da irresponsabilidade e da falta de competência, né, Marcelo?
É isso, muito bem, é o que temos para o momento. Daqui a pouco, então, a gente vai para o intervalo. Já tem mais informações para você. Já chega o Carlos também para bater bola com a gente nesse pré-jogo. E é claro, a gente vai para o YouTube também falar com você. Tem destaques do Portal Futebol Interior. Se liga aqui na nossa jornada esportiva. Jornada esportiva que tem um oferecimento de Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade. Só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. A aposta não é investimento. Pizza do Dadá. Antes de entrar aqui para jornadas esportivas, saboreamos uma pizza lá do Dadá. Pizza do Dadá em Campinas. Pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. E Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. Intervalinho rapidinho, a gente volta já com mais para você aqui no Portal Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X-Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, faltando 7 minutinhos para as 8 horas da noite. Estamos por aqui no pré-jogo do Portal Futebol Interior para Ponte Preta e Ceará. Noite chuvosa de sexta-feira aqui em Campinas, final de semana. Chega no final de semana, aí começa a chuva. Mas calma, meus amigos, parece que amanhã e domingo não teremos chuva. Ó, deixa eu registrar aqui a rapaziada que está com a gente no YouTube, Futebol Interior, o Pedro Ribeiro. Aqui é o Pedro de Sumaré. Ele diz que a Ponte vai ganhar hoje. O Cláudio Michelon está sempre com a gente lá do Master do 15. O Ricardo está aqui também.
Um abraço, Ricardo. Celso Fittipaldi, hoje vamos surpreender 1-0. O Gilberto Manuel, vamos lá, macaca pra cima deles. Boa transmissão, abraços. O Frank tá aqui, mandou o like 21. Deixa eu ver, Frank, se você não fez confusão. Não. São 15 marcações, então o seu é o 15, tá, Frank? Ó, o meu agora... Uma hora a gente aprende. O meu agora, quer ver? Eu vou apertar, ó, o botãozinho do joinha. 16. Ah, é? O dele não é o 15, então. O meu é o 16, ó. O meu é o 16. Vou até registrar lá, pra ninguém pegar o meu número. Like 16. Você viu, né? Já registrei aqui. Muito bem. É isso. Vamos lá, então. Gente, seguinte, ó. Vou trazer já aqui informações do placar ao vivo, né? Mas quero, antes até da participação do Carlos, que já tá por aqui, para falar com a gente também, com mais informações, escalar a Ponte Preta de novo, hein? Vinícius, Júlio, Palácios, Diego Porfírio, Lucas Cunha, Kevson, Léo Gomes, André Lima, Elvis, de volta com a braçadeira. David da Hora e Brandão, de volta ao time da Macaca. O Vozão, o Ceará de Richard, Brian Borges, brigou com o Big Boss, Thalisson, Gabriel Silva e Sávio, João Gabriel, Pavani, Vina, Júlio, Nico Ferreira e Luca é o time do Daniel Paulista. Portanto, tá aí então, mais uma vez, as equipes que entram em campo. O Carlos chegou aqui, ele vai transmitir o jogo daqui a pouquinho, a bola vai rolar às 8h30 da noite. Esse jogo, ele estava marcado a princípio lá pro Castelão, onde vai ser o jogo, tá? Meu Deus. Aqui o nosso som ambiente pegando o poder de Deus neste momento ao vivo, né? Mas vai dar tudo certo. O jogo estava marcado para a Arena Castelão. Depois o Ceará pediu para a CBF para mudar para o Presidente Vargas. E eu não sei que fim virou que o jogo voltou para a Arena Castelão. O Ceará falou, desisti, volta lá para o Castelão. Aí o jogo estava de volta para o Castelão. O Presidente Vargas é meio que um majestoso, né? É um pouquinho mais pequeno e tal. A Arena Castelão é maior, né? Então, assim, no Castelão precisa de mais gente para fazer ali uma fumaça. Mas só que a torcida do Ceará é muito grande, apesar do Ceará não estar vivendo um bom momento, mas, na minha visão, é muito favorito para o jogo de hoje. Vou até perguntar para o Frank antes do Carlos. O Ceará é favorito para o jogo, né, Frank? Infelizmente, sem dúvida nenhuma. Não tem como ser diferente, né, Marcelo? A menos que a Ponte... Aí enquanto isso você troca de microfone. Fica com esse aqui, eu acho, porque esse aqui tá horrível. Vamos lá. Ele vai transmitir o jogo, tá com a voz muito melhor do que esse que vos fala. Vai trazer todas as emoções de Ceará e Ponte Preta. É o Vozão contra a veterana. Quem é ele, Felipe Marques? Carlos Corsato. Fala mais feio que eu. Fala, Corsato. Grande abraço para você. Boa noite pro Frank, boa noite pro Felipe Marques e para nossa grande audiência, você que tá com a gente no YouTube, você que tá com a gente nas parceiras. Aproveitar aqui para mandar um abraço lá pro TLF, grande Thiago Lopes. Thiago gosta de zombar da Ponte Preta, cara. Então, eu não sabia, como eu não sabia que ele estaria com a gente, eu não falei dele aqui. Então, mande um abraço para ele. O Thiagão gosta de zombar da nossa querida Ponte Preta. Isso é porque eu mandei, ó, aqui, né? Aproveita, porque o ano que vem vamos nadar de braçada, hein? Tá certo. Mas então, Thiagão, aquele abraço pra você, tá? Um abraço lá pra Rádio Futebol na Canela, pessoal da Rádio Princesa do Oeste também, de Divinópolis, o Douglas Clayton. Rapaz, que o nome desse, eu vou falar uma coisa pra você. O cara deve ser milionário, né? Douglas Clayton. Um abraço pra ele, lá pro pessoal da Rádio X Alphaville, também da Rádio Flor de Lótus e a voz do repórter, a grande Fortaleza, lá no Ceará, meu querido amigo Ronald Pinheiro, tá ligado com a gente lá e tá retransmitindo o nosso som também. Um abraço pro Ronald. Tá grande o pool, tá, hoje a audiência massacrante. Um abraço mais uma vez pro nosso querido Ronald Pinheiro. Cara, mais um jogo aí da Ponte Preta, né? O presidente não conseguiu cumprir, né? Você não tá com saudade dele? Você não quer colocar a palavra dele? Estou extremamente decepcionado. No fim de jogo a gente põe, né? Estou extremamente decepcionado com o presidente Luiz Torrano, que não cumpriu o que prometeu, que era inscrever os jogadores e pagar o transfer ban. Isso não aconteceu. E a Ponte, que tinha 12 jogadores contratados, agora, segundo o técnico Márcio Zanardi, sobraram só 8.
Mas há uma informação de que um jogador está contundido, o zagueiro, né? Está contundido. Se eu não me engano, Nicolas, o nome do zagueiro, está contundido. Então, por isso que ele colocou que só tem 8 jogadores do que foram contratados treinando, né? E não 12, como a Ponte não anunciou, mas como a imprensa havia noticiado. E é isso. Ponte Preta vai para campo contra o Ceará. Ceará que não está fazendo uma boa campanha. Mas é aquilo, Marcelo. O Frank foi preciso também. Estou com vocês aí. O Ceará é favorito. Mas a Ponte com aquele jogo dela, né? Jogo de não desistir da bola. Quem sabe consegue trazer aí um bom resultado. Um empate eu já acho que é bom resultado. Não serve para nada para a Ponte precisa vencer. Mas o empate, pelo menos, o time não perde. E quando a fase é ruim, né? O Danilo Barcelos voltou a sentir uma contusão muscular, que vai deixar o Danilo bastante tempo fora dos gramados, o capitão do time da Ponte. É isso, Corsato. A expectativa de um bom jogo na Arena Castelão e ver se a Ponte consegue segurar o Vozão. Só para lembrar, Marcelo, que o Elvis hoje completa 150 jogos com a camisa da gloriosa Ponte Preta, o nosso camisa 10, viu, Corsato? Muito bem, a informação do Danilo Barcelos é que é mais ou menos um mês aí para recuperar, hein? Sim, é muscular, né? Muscular. Então. E muscular é o seguinte, cara, muscular dá trabalho, entendeu? Dá muito trabalho. Ô Frank, o Danilo Barcelos, o Márcio Zanardi elogiou ele muito na entrevista que o Márcio Zanardi deu lá para o pessoal da Band, né? E falou muito da liderança do Danilo Barcelos, que apesar, vamos combinar, ele em alguns jogos no campeonato ele falhou muito, né? Mas é um líder do elenco, é um cara que já está aí há muito tempo, conhece a Ponte Preta, já não é a primeira passagem dele. É um desfalque considerável para a Ponte Preta, hein, Frank? No atual momento, Marcelo, qualquer jogador desse experiente é um grande desfalque. Porque fora eles, a gente tem quem? A base. E a base é muito jovem. Para uma pegada de Série B, não é para qualquer um, né? A gente tem que ressaltar isso. E, por exemplo, o Barcelos, eu estou contigo, não foram todas as partidas fantásticas, mas a gente tem que lembrar que ele volta e ele é um leão. Ele está voltando de uma cirurgia, ficou muito tempo afastado, né? Voltou, encarou essa situação toda com muita garra, com muito amor à camisa. A gente pode falar que é um torcedor da Ponte em campo, o Danilo também. E eu vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de ficar falando, mas a gente precisa lembrar o torcedor. O Rodrigo Souza é outro jogador que tem um condicionamento também com muita dificuldade, não é de agora. O Márcio Zanardi disse que ele só tinha condições de jogar 20 minutos. Imagina. E acho que com esse tempo durante a semana, aumentou o quê? Deve ter melhorado um pouquinho mais. Acho que dá pra jogar um tempo já, né? Será? Ele é um cara experiente, acho que um tempo ele já consegue jogar. Mas é dificultoso, né, Carlos? Sim. E o Diego Leão, então a gente já falou aqui, renovou o contrato, né? É um cara aí, um menino também da base. Mas dos zagueiros que a Ponte tem, eu acho que é o mais confiável, né, Carlos? Eu gosto, acho que é o melhor zagueiro, né? Mas hoje está no banco de reservas, ele vai tentar ir com o Diego Porfírio. Eu não gosto da escalação do Kevson como lateral, porque a Ponte não tem atacante, né? E o Kevson no ataque, ele pelo menos faz uma fumaça, né? Se o Kevson jogar de lateral, eu confesso pra você que eu não gosto. Aí eu queria ver o time jogando no 4-4-2 mesmo. Quando o time, assim, falei até no começo aqui, eu acho que quando o time estiver defendendo, aí o Porfírio vai pra zaga, o Kevson faz a lateral. Mas quando o time estiver com a bola, aí o Porfírio vem pro lado esquerdo e o Kevson vai pra ponta. Eu acredito que o Porfírio já vai jogar do lado esquerdo, né? Mas como se fosse um terceiro zagueiro, até para deixar o Kevson mais solto. A Ponte tem 2 volantes, os experientes André Lima e Léo Gomes. Que foram muito bem no último jogo. Sim, contra o Atlético. Léo Gomes, inclusive, fez gol, né? Então, foram bem. Tem o Elvis aí. O Elvis está jogando muita bola. Os últimos 3 jogos, o Elvis jogou muito bem. O Brandão, apesar de não ter jogado o último jogo por ter sido expulso, mas fez 2 gols. Fez 2 gols contra o Operário. A gente vem dizendo, né, aqui na transmissão, falamos na Hora da Macaca, o pouco que eu falei de futebol na Hora da Macaca na última segunda-feira, de que a Ponte, dos últimos jogos aí, a Ponte vem jogando bem, a Ponte vem pelo menos duelando, né? Eu lembro uma frase do Márcio Zanardi, na estreia dele contra o Juventude. Ele falou que a Ponte tinha muita dificuldade em ganhar duelos. Hoje, a Ponte já duela. A Ponte já é um time que consegue enfrentar as equipes. Aí é aquilo, né? Falta a qualidade, né?
falta o cara para colocar a bola na rede. Mas agora, hoje, pelo menos a Ponte duela. A Ponte consegue encarar as equipes de igual para igual, né? É interessante esse comentário teu, Carlos, que eu queria, inclusive, aproveitá-lo para dizer o seguinte. O Zanardi, o Márcio Zanardi, a gente não reclama e não... Como é que eu vou dizer? Não deteriora o trabalho dele pelo seguinte. Uma coisa nós temos que concordar. A equipe da Ponte, ela tem evoluído com ele. Queiram ou não, a gente aceite ou não, a gente vê evolução, como o Carlos falou. Hoje a Ponte compete. E isso a gente sabe com um elenco extremamente curto, cheio dos jovens da base. Então eu digo assim, para o meu conceito, o Márcio Zanardi, os torcedores podem ficar até bravos comigo, uma parte, mas eu acho que é uma pessoa que prova que entende de futebol e bastante. Porque pegar um time como o da Ponte, na situação que vive hoje, e a conseguir apresentar melhoras ao ponto da gente dizer hoje a Ponte compete, não foram os outros que passaram, não conseguiram. E o interessante, né? Eu falei aqui que para mim é muito favorito o Ceará, só que se a gente pegar a tabela, a Ponte ela tem 9 pontos, né? São 3 empates e 2 vitórias em 20 jogos, 15 derrotas. E o primeiro time que está fora da zona do rebaixamento é o Ceará. Então, entre aspas, tá, gente? Bem entre aspas, mas entre aspas é um confronto direto. Porque o Ceará está 13 pontos na frente da Ponte. A Ponte precisa, hoje, tá? O time que a Ponte tem na alça de mira é o Ceará. Porque aí o Ceará teria que ficar na zona do rebaixamento, Londrina, Bahia e América. E a Ponte, estando na posição do Ceará, não cairia no final do campeonato. Mas a Ponte vencendo hoje... A Ponte vai ficar a 10 pontos de diferença do Ceará. Se a Ponte perder, ela já está a 14 pontos do Botafogo. Porque o Ceará passaria, o Botafogo iria a 25. Se a Ponte perder, ela já fica hoje a 14 pontos do Botafogo. São 5 rodadas. Que absurdo, cara. É a tal da incompetência... escancarada aqui, né? A incompetência escancarada. Abandonaram o clube desde o começo do ano. Abandonaram as decisões. Abandonaram as atitudes. Estão esperando uma situação só. Infelizmente. Vai, Carlos. A reunião para a SAF, confesso que não vi ainda nas redes sociais, mas... Jogar na parede, né, cara? Eu vou falar. Fica meio bravo, meio estressado, mas. E aí chama o técnico pra vir arrumar, o técnico fica batendo no microfone, e o microfone. A porcaria do microfone não falha. Aí quando a gente entra no ar, essa porcaria começa a falhar. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte: mandar trocar tudo. Ó, troca tudo. Troca narrador também, comentarista. Troca tudo. E você vai ficar com 2, tá? Não vou com esse aqui. Mas a Ponte deve fazer a primeira reunião, a reunião dos associados, no dia 24 de agosto. A publicação tem que ser feita com 15 dias, né? Hoje é dia 7, então se a publicação entrar no jornal amanhã, dia 8, poderia ser feita a partir do dia 23. Deve se entrar no dia jornal 9, de domingo, então, pelas suas dia 9, contas. 24. Então a informação que eu tenho é que a reunião dos associados será no dia 24. E outra coisa, a Ponte faz aniversário agora, né? Dia 11 de agosto. E não tem sequer um evento organizado pela diretoria para comemoração do aniversário da Ponte. Eu acho que é um dos aniversários mais tristes da história da Ponte Preta, cara. 126 anos. A incompetência, a prepotência, a vaidade tomou conta da Ponte Preta e levou a macaca a isso. Gente, ó, no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, tem lá os jogos do campeonato, tem classificação, tá? Então você pode se ligar. Eu vou passar já a classificação toda do campeonato, né? Só lembrando que na última rodada a Ponte empata com o Atlético 1-1 e o Ceará vence o São Bernardo por 4-3, tá? O Ceará vence o São Bernardo por 4-3. Falar em São Bernardo, tá vencendo o Operário por 1-0, jogando lá em Ponta Grossa. 1-0 para o Bernô, 35 minutos do primeiro tempo. Teremos, além desse jogo da Ponte com o Ceará, outras partidas da Série B. Amanhã, 4 da tarde, o Vila pega o Sport.
18h30 o Botafogo pega o América. Às 11 horas do domingo, o Atlético encara o Criciúma, domingo, dia dos pais. Né? Domingo, dia dos pais. O Novo Horizontino, 4 da tarde, pega o Juventude. Às 4 da tarde também o Náutico pega o Atlético Goianiense. O encontro de Roger com Hélio dos Anjos, hein? Ó, Náutico e Atlético Goianiense. Cuiabá e Fortaleza. Fortaleza que venceu o Palmeiras da Copa do Brasil, foi eliminado, mas ganhou do Palmeiras. Né? Vem com moral. Jogo domingo, 6 da tarde. Teremos na segunda-feira, 7h30 da noite, Goiás e Londrina. E na terça-feira, 7h30 da noite, o Avaí pegando a equipe do CRB. Na próxima rodada, a 22ª, a Ponte encara na sexta-feira, só que um pouquinho mais cedo, 7h30 da noite. Sexta-feira, dia 14, o Náutico aqui em Campinas. Falei do Hélio dos Anjos, a Ponte pega o Náutico aqui em Campinas. Deixa eu ver o Vozão. O Vozão vai jogar no sábado, dia 15, contra o Cuiabá, também na Arena Castelão. A classificação? Pois não, vamos passar a classificação para você que está junto com a gente dessa Série B. Criciúma, 40 pontos, é o primeiro. Juventude é o segundo, 35. Operário, 35, é o terceiro. O Fortaleza é o quarto, 34. O Vila Nova é o quinto, 34. O Novo Horizontino é o sexto, 33. Esses times, Criciúma, Juventude, se o campeonato tivesse terminado na 20ª rodada, estariam já na primeira colocação, tá na tela, você está acompanhando a gente aí. Estariam já na Série A na próxima temporada. O Criciúma na primeira colocação, Juventude na segunda. Estariam disputando aí o play-off Operário, Fortaleza, Vila Nova e Novo Horizontino. E o confronto seria Operário, Novo Horizontino, daí sai mais um para a Série A na próxima temporada, sairia, né? E o outro confronto, Fortaleza e Vila Nova. E ainda esse mata-mata, duas equipes também ascenderiam à primeira divisão na próxima temporada. O Atlético Goianiense está chegando, 31 pontos. O São Bernardo com essa vitória está indo a 30, é claro, a rodada só está começando. O CRB tem 29, é o nono. O Goiás tem 29, é o 10º. O Sport Recife tem 29, é o 11º. O Atlético, ele tem 28, é o 12º. O Náutico tem 25, é o 13º. O Cuiabá é o 14º, 25. O Botafogo é o 15º, 24. O Ceará, que é adversário da Ponte, é o 16º com 22. E aí, ó, na zona da degola, Londrina 20, 17º. Avaí 20, 18º. América 11, 19º. E a Macaca é a lanterna com 9 pontos. Campanha espetacular da Ponte Preta, né? Campanha, olha, de encher os olhos do torcedor e de toda a nação pontepretana. Ô, Carlos, eu sei que você está anotando aí, mas tem também a informação, né, essa semana, do diretor financeiro da Ponte Preta, que já tinha ameaçado sair, né? Mas agora parece que efetivou mesmo, né? Sim, inclusive a gente havia dito na hora da macaca, né? Que teve uma reunião há 2 semanas atrás e o que foi passado pela Ponte Preta é que era uma reunião com diretores para mostrar a SAF, para mostrar o documento da SAF para os diretores. Porque você lembra que a Ponte havia feito uma reunião antes com 20, 30 conselheiros para mostrar o contrato da SAF. E nem todos os diretores tinham essa informação. E aí, há 2 semanas atrás, a Ponte fez essa reunião com os seus diretores estatutários. Nessa reunião, o Hamilton Caviola, que está na Ponte Preta como diretor financeiro desde 2024, ele substituiu o Gustavo Valho, que saiu, né? Ele, desde 2024, estava na Ponte Preta. Ele ficou, então, 2 anos na gestão do Marco Antônio Eberlin, 2024 e 2025, e ficou até o final do mês até o começo do mês de agosto, como diretor financeiro da Ponte Preta com o Torrano. Ele já havia manifestado o interesse de sair, mas o que foi dito é que ele fez uma cirurgia, Marcelo, há uns 6 meses atrás, no começo do ano. Ele fez uma cirurgia e aí agora a informação é de que ele pretende cuidar mais da sua saúde e ficar mais próximo da família também. E vamos combinar, né? O diretor financeiro da Ponte não tem sossego, né? Porque o que chega de coisa para pagar sem dinheiro lá é uma coisa de maluco, né? E o cara tinha que dar os seus pulos, né? Então, é mais um que não aguentou. Então, hoje, a Ponte Preta ela tem 2 pastas, entre aspas, sem comandante. A Ponte não anunciou ainda quem que vai acumular a função. Só 2. Por enquanto, só.
a diretoria, o diretor de marketing comercial, né? E desde que o antigo diretor de marketing saiu, o Ricardo José Silva, a Ponte Preta não colocou outro. Quem está acumulando essa função é o Dr. Espécie. O Dr. Espécie, que é o homem forte, né, dessa diretoria da Ponte Preta. O Dr. Espécie, por incrível que pareça, está aparecendo mais que o Marco Antônio Berlim. O Marco Antônio Berlim, ele deu, obviamente, que ele continua dando as cartas, tá? Mas ele não está aparecendo mais. Ele não está mais nos holofotes, né? Então, o homem forte da diretoria da Ponte Preta é o Dr. Espécie, que está acumulando a diretoria, o departamento jurídico da Ponte Preta e também o departamento comercial e de marketing. Mas até agora, a Ponte Preta não anunciou quem vai tomar conta do departamento financeiro. Eu tenho uma informação de que quem vai acumular essa função é o diretor administrativo André Carelli, que é um cara que conhece tudo ali da Ponte Preta, né? Na hora da macaca, inclusive, né, Marcelo? Ele falou que é a pasta dele que faz os olerites, né? E entregava para o diretor financeiro, né? Então, entendo eu que daqui a pouco, para mim não vai ser surpresa nenhuma se o André Carelli assumir também essa pasta como diretor financeiro da Ponte Preta, viu, Corsato? Você falou, né, que é uma pasta que vai ficar sem comando, né? A Ponte tem muita gente aí com cargo, mas que também não comanda nada, né? Isso já faz algum tempo, né? Esperam cair do céu as coisas. Ou não, não, Marcelo, não, cara, porque olha, eu vou falar pra você, ultimamente a coisa não tá fácil. Eu tenho aqui outras informações para falar também dos desfalques do time do Ceará. Um deles é o Zanocelo. Você lembra do Zanocelo, Frank? Muito bom jogador e estava muito bem aí no time do Ceará, né? Tava, ele se machucou já há algum tempo, né? O Zanocelo, ele sai da Ponte e aí ele, no Santos, ele chegou até a jogar no Santos. Sai da Ponte, ele vai para Ferroviária. Isso. Né? A Ponte vende ele para a SAF da Ferroviária, que aí negocia com o Santos. E aí ele vai jogar no futebol do exterior, no futebol português. Ele vai jogar no futebol português, volta para o Santos. Isso. E aí do Santos ele vai para o Fortaleza. E aí do Fortaleza ele volta para o Santos e ele vai para o Ceará. Detalhe, ele foi comprado pelo Ceará, viu? Sim. O Ceará exerceu a opção de... Agora ele é jogador do Ceará. E é aquilo, né? É um jogador que poderia fazer toda a diferença nesse campeonato da Série B. O Zanocelo aqui da Ponte Preta também é uma joia, foi uma joia da Ponte Preta, né? É um jogador que foi bem e despontou aí no cenário no time da Ponte Preta. Mas o Ceará também tem outros desfalques, né? E é um time que entra na competição para lutar pelo acesso, né? E a gente vê hoje está lutando contra o rebaixamento. É um time que está na parte de baixo da tabela, falei agora. É um jogo de 6 pontos, entre aspas, né? Porque a Ponte mira hoje quem? O Ceará. O Ceará é o time que a Ponte mira, para jogar para baixo dela junto com os outros 3 que já estão lá. Londrina, Avaí e América, né? E aí a Ponte, se conseguir o que, cara, possível né? Mas é improvável, porque a Ponte tem 18 jogos para fazer. A Ponte precisa de 12 vitórias. A Ponte precisa de 12 vitórias. A gente fica falando essas coisas aí, mas não vira nada isso aí, né? A Ponte já caiu, né? Não, e o outra... torcedor da Ponte esse é o menor problema hoje. Eu estava até falando fora do ar com o Frank. Eu tenho uma informação que a SAF já trabalha com a Ponte na Série C. A SAF já trabalha com o planejamento para a Série A2 e para a Série C na próxima temporada. O pessoal da SAF. Ainda bem que eles trabalham com a Série C, porque se continuar desse jeito, não pagar salário, não pagar transferban, se der 3 WO, vai para a última divisão do Nacional. A princípio, a segunda punição seria perder pontos, né, no campeonato, e a terceira punição foi aquela que eu te falei. Ela cai uma divisão, mas se ela já estiver na Série C, ela vai para a Série D, né? Então, assim, isso pode acontecer, tá, gente? E aqui não tô tocando terror, hein? A gente tá falando o que pode acontecer. São 3 transferbans, né? São 3. 3 transferbans. Um é aqueles do Aquim, Luiz Aquim. Isso. Né? E tem um que é com empresários e o outro é com o CNRD, né? Então são 3 transferbans. E pode vir mais, tá, gente? E pode vir mais. Bom, e essa semana, o que chegou de processo aí pra Ponte Preta, coisa, Edson Boaro. Sim. O Dodô. O Dodô também. Edson Boaro, os treinadores acho que vão falar daqui a pouco, hein? Quer pegar o Daniel Paulista? Solta ele aí, vamos ouvir. O Daniel Paulista Ceará, falando.
e tentar procurar a melhor formação em cima de rendimento, em cima de melhores condições, de equilíbrio, né, entre os setores do campo. Acho que a gente ainda está num momento ainda que tem muita coisa para ajustar. Claro que essa dificuldade de não poder contar, por exemplo, com os 2 zagueiros que vinham jogando mais é um dificultador, mas claro que a gente tem que também acreditar e confiar em quem faz parte do nosso elenco. E hoje o Thalisson e o Gabriel, por aquilo que eles estão apresentando nos treinamentos, nós enxergamos que é o momento deles atuarem. Então a expectativa é que eles possam fazer um bom jogo, nos ajudarem para que a equipe possa ter um rendimento satisfatório e conquistar a vitória. Tá aí então a palavra do Daniel Paulista, técnico que chegou recentemente ao time do Ceará. Ele estava no Goiás, né? E foi contratado pelo Ceará. Eles fizeram uma troca de técnico, né? O técnico do Ceará foi pro Goiás e o técnico do Goiás foi pro Ceará. Como é bonita a Arena Castelão, né, cara? Linda, né? Estádio de Copa do Mundo. Tá roxo hoje. E pode ser um caminho pra ponte, né, Frank? Porque os zagueiros não são os titulares. Tá bom. Vamos procurar coisa boa no jogo. Ah, cara, eu acho que a Ponte tá duelando. É aquilo que eu falei. A Ponte agora, pelo menos, tem um time que duela. Tem um time que consegue jogar com os caras, né? E, na verdade, Carlos, no atual momento, a Ponte é o franco atirador. Sim. Eu tô contigo, a Ponte já rebaixou. caiu. Eu falei na hora da Então é macaca, isso. vamos jogar pra frente, pô. A Ponte já caiu. A Ponte alcançou... Hoje aqui contra o Ceará tem que jogar pra frente. A Ponte tá batendo todos os recordes, né? Todos os recordes. A Ponte conseguiu ser agora o time de Série B com mais derrotas em todo o Campeonato Brasileiro, em todas as edições do Campeonato Brasileiro. Passou o ABC, né? Não, acho que a Ponte passou o Tombense e o Oeste. Não, eu tenho aqui, ó. A Ponte, 9 pontos, 20 rodadas, acumula 14 partidas sem vencer, 12 derrotas e 2 empates no período. Já é ao lado do ABC de 2023, o maior jejum da história dos pontos corridos da divisão. Ó o Márcio Zanardi, daqui a pouco eu explico isso aí. Ó o Márcio Zanardi. Vai, Carequinha, fala. Jogo, a gente vem de quase uma vitória ali, foi um detalhe, a gente tá vindo numa evolução, mas pra gente é pouco nesse momento, a gente precisa pontuar. A gente sabe que jogar aqui no Castelão com a equipe do Ceará é muito difícil, mas a gente está com a cabeça boa, tivemos uma semana importante de trabalho, as baixas elas acabam atrapalhando um pouco no plano de jogo, mas a gente tem que superar, a gente está passando por momentos ali que a gente tem que ser resiliente o tempo todo, então é trabalhar, pensar jogo a jogo. Então a gente vem aqui para fazer um grande jogo e merecer a vitória. Tá aí o Márcio Zanardi. Só para colocar aí, então vamos lá. O que eu estava dizendo é o seguinte: a Ponte é o time com maior derrotas em um primeiro turno, tá? No Campeonato Brasileiro de Série B, desde que ele começou a ser disputado com 38 rodadas, 20 times, turno e retorno. Agora a Ponte está igualando a maior sequência sem vitórias, aí contando primeiro e segundo turno do ABC em 2023, que em Campeonato Brasileiro de Série B foi o time que ficou mais tempo sem vencer. O ABC em 2023, que foi rebaixado, né? O ABC em 2023, ele chegou um dado momento do campeonato, igualou esse número, e se não ganhar hoje vai passar também. É recorde em cima de recorde. Bom, falamos do Zanocelo, que não joga. O Rafael Ramos, lateral, está em fase final de transição. O Luizão também, fase final de transição. E o Pedro Gilmar está na fisioterapia. São os desfalques aí do Vozão para o jogo de hoje. Bom, a gente vai trazer a ficha técnica do jogo, né? E é aquilo... Assim, a gente traz as informações e, é claro, trazendo as informações da Ponte, não tem muita coisa boa pra gente falar. A situação é, a Ponte espera a SAF. A Ponte aguarda a SAF. Lembrando que desses jogadores que foram contratados aí, o problema do transfer ban, a Ponte de 11 tem 8 agora. Porque, na verdade, eram 12, aí um veio, não veio, ficou 11, agora tem 8. Tem 8, né? Que estão aí treinando. E é o seguinte, eles estão treinando, a Ponte tem que arcar com os custos. Dependendo da negociação, mas a Ponte precisa arcar com os custos, né? Mesmo os caras não entrando em campo, a Ponte precisa pagar salário para esses caras, né? Então também é mais gente aí para cobrar salário do clube. Os times vão entrar no gramado. Ô Carlos, eu vou escalar as equipes, tá? Deixa comigo, pô. Você escala? Você faz a campanha. Ficha técnica? Você faz então, a campanha. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro José Henrique Aguirre, pro Marcelo Borges, obrigado. O Cleuri tá aqui também, o Akira Miyamoto. A gente gosta muito da sua participação, tá, internauta? O André Luiz, o Pedro Paulo, o Severino Francisco, pessoal que tá junto com a gente, Douglas tá aqui também, Carlos Roberto, falar que o Ceará vai vencer o jogo por 6-0. Então tá bom.
Muito bem. Corsato, Oi. só para passar uma informação rapidinha aí, o árbitro da partida é o... Paulo César, né? Zanovelli. Ele apitou Ponte Preta e Náutico no dia 4 de abril de 2026. Você lembra? Ele expulsou 2 jogadores da Ponte. O Jonathan Cafu, que está contundido, por isso não está sendo aproveitado, e o Rodri Saravia. Lembra dele? Tá já no futebol do Uruguai. Sim, o Rodri Saravia foi expulso pelo árbitro do jogo de hoje. Ele já apitou 4 partidas nesse campeonato. Um jogo da Ponte Preta, essa derrota da Ponte para o Náutico pelo placar de 1-0. A Ponte vinha naquele dia também fazendo um bom jogo, mas aí com a expulsão dos caras acabou perdendo a partida, perdendo o jogo. Ele marca um pênalti, depois desmarca o pênalti, entendeu? Esse é o árbitro da partida hoje. Tá certo, então. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar a ficha técnica do jogo para Rivalo. Nada ganha da emoção. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Pizza do Dadá, Hiper X-Cap, também Casa do Perfurador e placar ao vivo Futebol Interior. Vamos trazer para você em áudio e na tela a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Caca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta vem para campo para enfrentar a equipe do Ceará com Vinícius, o goleiro número 30. Júlio, ala pela direita, tem a 2. 3 zagueiros. Lucas Cunha, 3. Palácios, 23. Diego Porfírio, 13. Kevson é o ala. Pela esquerda tem a 32. Meu campo experiente da Ponte, hein? Léo Gomes é o primeiro volante, 16. André Lima, segundo volante, número 8. Elvis, o craque da macaca. 150 jogos com a camisa da Ponte. Ponte de branco, olha o uniforme branco aí, apareceu de novo. Camisa número 10. O ataque tem David da hora, 18. Brandão, volta ao time hoje. Ele que tem 2 gols no campeonato. Camisa número 21. Repeteco da macaca, Vinícius pro gol número 30. Júlio, Lucas Cunha, Palácios, Diego Porfírio e Kevson. 2, 3, 23, 13, 32. Léo Gomes, André Lima, Elvis. 16, 8, 10. David da hora e Brandão, 18 e 21. Márcio Zanardi tem o Guilherme Viana pro gol. Diego Leão é zagueiro, Rodrigo Souza é volante, Juan volante, Damião centroavante, Daniel Baianinho atacante, Miguel meia atacante, Gustavo Teles volante e o Gustavo Almeida zagueiro. Os jogadores à disposição no banco de reservas. Macaca, lanterna do campeonato. 20ª colocação. Você é folgado, hein, cara? 9 pontos, 20 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 15 derrotas. Marcou 15, sofreu 39, saldo negativo de 24. A Ponte tem fantásticos 15% de aproveitamento do campeonato. Próximo jogo da Ponte, 22ª rodada, é na próxima sexta-feira, dia 14 de agosto, 7h30 da noite, contra o Timbu, contra o Náutico, aqui em Campinas, no Majestoso. Futebol Interior. Olha o hino do Ceará, esse hino é lindo, cara. Eu adoro esse hino. Aliás, a gente toca o hino do Ceará aqui na Rádio Futebol Interior, tá? Aliás, tocamos o hino de quase todos os times do Brasil. Olha o Ceará, o Vozão, escalado, pronto, definido com o Richard. Bom goleiro, capitão do time número 1. Ala, pela direita, ex-Ponte, já jogou o Brasileirão da Série B pela macaca. Só que tá no Vozão hoje, na dele. Como lateral, 31. O Thalisson é o camisa número 3. Gabriel Silva, 71. Sávio, lateral esquerdo, meia dúzia. A meiuca do Vozão tem João Gabriel, 81. Pavani, 21. Vina, 29. E o Júlio, com a 35. O ataque tem o Nico, que é o Nicolas Ferreira, 20. E o Luca, camisa número 99. Repeteco do Vozão, Richard, 1. Brian Borges, 31. Thalisson, 3, Gabriel Silva, 71, Sávio, meia dúzia. João Gabriel, Pavani, Vina, Júlio, 81, 21, 29, 35. Nico Ferreira e Luca, 20, 99, Daniel Paulista, o treinador. Ele que já passou por Campinas, foi técnico do Guarani. No banco, goleiro Matheus Nogueira e mais.
Renzo Lopes, Matheus Araújo, Lucas Mugni, Luiz Otávio, Sanches, Richardson, Melk, Uchela, Enzo Lodovico, Caio e Cauã Ziegler. Você falou do Brian Borges, se eu não estou enganado, ele fez gol na estreia da Ponte contra o Atlético. Ele já tem um gol pela Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B. Dois. Os artilheiros da Ponte. Brian Borges, o Elvis, Potker e o Brandão. Muito bem. É isso. E hoje jogando pelo Ceará. 16º colocado, o Vozão, 22 pontos, 20 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Marcou 20, sofreu 25. Saldo negativo de 5, 36% de aproveitamento. Vozão volta a campo, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No sábado, dia 15 de agosto, 6h30 da noite, no Presidente Vargas. O jogo está marcado para o Presidente Vargas contra o Cuiabá. Arbitragem. O hino termina. Ceará vai ganhar. Que fase. Oh, não é fácil não, viu? É o hino que tá dizendo, né? Seria difícil se falar se o Ceará vai perder. Eu digo pela situação, né? Jogando contra a Ponte, né? Eu digo pela situação. Vamos lá, o árbitro é o Paulo César Zanovelli da Silva. Mineiro, 36 anos, são 4 jogos nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Apitou Ponte Preta e Náutico na terceira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano. Derrota da Ponte 1-0, não tem nenhum jogo do Ceará até aqui. O assistente 1 é o Celso Luiz da Silva, também mineiro, 42 anos. O Cipriano da Silva Souza, 35 anos, é o assistente 2. E o VAR, Rafael Garcia de Andrade, ele tem 42 anos. Ficha técnica do jogo. Muito bem, daqui a pouquinho o Carlos vai assumir o comando da jornada esportiva. A gente vê imagens do Castelão, né? A parte de baixo ali, o setor de baixo das arquibancadas com um bom número de torcedor. A parte de cima ainda nem tantos torcedores assim, mas o Castelão é muito grande, é bonito o Castelão. Hoje está todo roxo, a iluminação por fora, né? Ponte Preta toda de branco, o time do Ceará todo de preto. Vai rolar a bola e ele vem aí, assume o comando, Carlos Corsato. Carlos Corsato. Apita o árbitro. Bola rolando no campo da FI. Pode printar a tela, Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ponte vem, primeiro ataque da Macaca, bate pro gol, ali o Léo Gomes chegou a zaga para tirar, a bola voltou pro time do Ceará, 30 segundos de jogo, vem Ceará, a bola aqui na ponta, bola do Vina, tenta fazer o passe, chega o Palácios, tira, a bola volta pelo meio, aí vem ali foi falta em cima ali do jogador da equipe da Ponte, o André Lima. O árbitro tá parando para marcar a falta, é a primeira falta no jogo. Primeira falta meu Deus do céu, hein? Primeira falta ali, falta do camisa número 99, o Luca, para cima do André Lima. O jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte hoje toda de branco, faixa preta no peito. O Ceará, camisa preta, com detalhes em branco na vertical, short e meias pretas, vem Vozão, bola aqui pra ponta esquerda, era pro Brian Borges, chegou a zaga pra tirar, ficou pedindo toque de mão ali o jogador da equipe do Ceará, não deu certo, a bola voltou aqui pra equipe da Macaca, vem Elvis, vem na marcação ali pra cima dele, o Brian Borges, já foram companheiros nesse ano, companheiros de time na Série B do Campeonato Brasileiro, aí chega a zaga da equipe do Ceará pra tirar, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Vozão fazer a cobrança. A bola realmente pegou no braço ali do Júlio, hein? Mas foi ele mesmo que jogou a bola no braço dele, né? Não tem como marcar esse pênalti. Aí não dá, né? Os jogadores, é claro que o Vina ficou pedindo pênalti, mas o árbitro não deu. O jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança, 2 minutinhos de jogo. Ponte está atacando, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, pro gol do portão de entrada do Majestoso. O Vozão está defendendo, atacando pro gol da linha do trem, portanto o Vozão atacando à direita de qualquer que seja o seu aparelho, a Ponte Preta atacando à esquerda. A bola agora tá lá no campo de ataque da Ponte. Bola do Léo Gomes. Ele abre esse jogo aqui, toca a bola pro Diego Porfírio. Porfírio toca a bola pro capitão Elvis. Elvis fez o passe, abre o jogo, toca a bola pra Brandão. Brandão de primeira, pra David da hora. David da hora, o passe é pro Elvis dentro da grande área, o toque de cabeça, chegou a zaga, tirou. Vem o David, chega o Brian Borges, tira, bate pro gol André Lima, a bola volta para Léo Gomes. Léo Gomes pro André Lima, pode até bater daí se quiser, não, virou, tocou. Bola lá pro Júlio, na ponta direita vem o menino, cruzamento, levantamento na boca do gol, Brian Borges.
Uma, duas vezes, mete o pé na bola, tira a bola, volta para Lucas Cunha. Lucas Cunha tira, a bola voltou para a equipe da Ponte. Chega a zaga, Léo Gomes, tira a bola, volta aqui pelo meio. Volta para a equipe do Vozão. Bola para o Pavani. Pavani aqui na ponta direita. Fez o passe no meio, procurava o Vina. Chegou a zaga para tirar, a bola volta com o Luca. Vem no meio da marcação ali a zaga da Ponte com o Júlio, tira. Bola volta pelo meio aqui para João Gabriel. João Gabriel na ponta direita faz o passe, abre o jogo. Ele fez a finta, bola para o Pavani. Pavani volta, essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa tudo no campo de defesa. Bola para Thalisson. Thalisson para Gabriel Silva. Sávio pede a bola na ponta esquerda. Ele vai voltar a bola aqui com o capitão, o Richard, que sai do gol ali. Vem com o pé direito fora da grande área para fazer o passe. Teiras amarelas, o Richard. Ele volta essa bola aqui pelo meio. Chegou ali o Kevson. Aí ficou pedindo toque de cabeça. O árbitro mandou seguir, não tá nem aí. Fez o passe ali pelo meio. Procurava o Lucas Cunha jogar essa bola aqui pro campo de ataque. Chegou a zaga da equipe do Ceará com o Richard para pegar a bola e sair jogando para a equipe do Vozão. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Você segue participando, mandando mensagem pra gente, vai lá no YouTube e a gente vai abraçando você aqui por ordem de chegada. O André Luiz, valeu André, obrigado pela audiência. Silvio Seico, pelo jeito chegaram os uniformes, estão de branco. Valeu Silvião. O Aparecido Alves, boa noite. Senhores, bora Macaquinha. Um abraço aqui pro Hugo Boni, sempre zoando com a nossa cara, mas obrigado pela audiência. Carlos Roberto, tá dizendo que o Ceará vai golear. Valeu, Carlos. Obrigado aí pela audiência. Turminha tá arrebentando com a nossa amada Ponte Preta. Incompetência pura. Valeu. Alavancado pelo tal do MRP. Boa noite, amigos do Futebol Interior. Melhor narração do Brasil. Ô, Zé, obrigado pela audiência. Boa noite, melhor equipe de transmissão, nobres amigos. Corsato, Frank, é o Marcelo Borges, valeu. O Akira Miyamoto também tá com a gente. Ô, seu Akira, aquele abraço, hein? Hoje vi fotos nas redes sociais da Netinha, né, Akira? Beijão na Netinha aí, viu? E vamos seguir, né? Vamos seguir com aquela história, né? Passando de pai para filho, de vô para neto, a emoção e o amor pela macaca. Vem Elvis, faz o passe aqui pelo meio, bola pro David da hora, vem na marcação ali para cima dele o zagueirão, o Gabriel Silva, o David da hora foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Vem ali o Pavani, ganha essa bola, faz o passe pelo meio, vem na marcação ali e deixou, ficou para trás o Lucas Cunha, vem o Luca, fez a finta, trouxe a bola para a perna esquerda, abre para o Vina, volta aqui um pouco mais atrás, bola para o Júlio, Júlio tenta fazer o passe, chegou a zaga da equipe da Ponte, tirou a bola, botou aqui pelo meio, vem o Luca, passa aqui pela direita, ninguém marca, ele vai queimar daí, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, foi o Nico Ferreira que bateu pro gol, ela saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Vozão, Corsato. Ele queria escanteio, mas não teve desvio não, a bola foi direta para a linha de fundo, tiro de meta, segue comecinho de jogo, 0-0 na Arena Castelão. O Leandro Vieira Costa, boa noite, Corsato, qual momento você acha que a Ponte Preta virou o fio para pior? No rebaixamento de 2022, que a Ponte disputa 2023, a Ponte Preta disputa a Série A2. Infelizmente, né, com o comando do Marco Antônio Berlim, tá certo que a Ponte foi campeã da Série C, né, passou por cima, né, dos adversários, né, por exemplo, o Guarani, por exemplo, não conseguiu ganhar da Ponte, a Ponte mesmo classificada, mesmo com acesso garantido, a Ponte teve o último jogo e eliminou o Guarani, né? Mas mesmo assim, mesmo tudo isso, né, sendo campeã da Série C, eliminando o maior rival, deixando o maior rival disputando a terceira divisão mais um ano consecutivo, mesmo assim, viu? Acho que quando assume aí o Marco Antônio Berlim, a Ponte começa a virar o fio, infelizmente. Bola para a equipe da Ponte, vem o Brandão, tá com moral, fez o cruzamento por trás, não conseguiu pegar o Júlio. O Júlio, cara, na defesa ele vai até bem, mas quando ele vai pro ataque parece que ele tá sempre atrasado. Parece programa de flashback. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tá com a gente aqui, Joelzão, tá dizendo que ele é macaco, somos todos macaco. Vai Ponte, macaca querida. Vem macaca, a bola aqui do André Lima. O André Lima foi indo com a bola, né? Foi indo, esperava o Brandão.
esperou da hora, e aí, quando tocou pro Richard, que sai do gol para ficar com ela. O goleirão da equipe do Vozão. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bola para a equipe do Vozão. Bola aqui pelo meio. Vem. Tenta fazer o passe, chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. Sai jogando, bola ali com o Diego Porfírio. Porfírio pro Júlio. Ele toca a bola ali no meio, bola pro Léo Gomes. Léo Gomes na direita. Olha o passe, é pra Ponte. Brandão vai fazer, bateu pro gol pra fora. Ele perdeu. Tá certo que o auxiliar número 2 levantou o instrumento. Deixa eu ver se estava impedido. Tava, né, Corsato? Não ia valer o gol. Tava um cadinho impedido. Mas é aquilo, né? Teve a oportunidade e não conseguiu. E ele chegou caído, né? Desviou ali do goleiro, o Richard, capitão do time do Ceará, mas o passe veio, ele estava uns 2 passos à frente, Carlos, a linha da bola. Mais uma vez o Brandão perdeu o gol, né? No jogo contra o Operário, eu critiquei ele fez 2, né? Mas centroavante não pode perder um gol desse, mesmo estando impedido, né? Tinha que mandar a bola pra rede. Vem Ceará, bola aqui na ponta, é pro Júlio, fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, vai bater pro gol, toque de cabeça! Gol do Ceará, mas não vale. Tá impedido. Meteu a cabeça na bola ali o jogador da equipe do Ceará. Só pra confirmar ali, foi o Vina, né? Foi o Vina, camisa número 29. Mas parece que estava à frente. Mas tem VAR, né, Corsato? Eu quero ver. Ceará chegou. A bola foi pro fundo da rede. Aí tá impedido. Tava muito na frente. Tava muito na frente. Será que essa bola ia entrar? O chute do camisa número 35, o Júlio. Não sei não, hein? Acho que o zagueiro, que o atacante, o Vina do Ceará, eu acho que ele queimou a largada. Porque se ele não mete a cabeça na bola, não entraria, viu, Corsato? Porque teve o desvio do zagueiro da Ponte Preta, né? No carrinho. E a bola estava fazendo ali um efeito e estava indo em direção ao gol. Tô com você, provavelmente essa bola entraria, né? Porque o goleiro já estava vendido. Mas sorte da Ponte, o Vina estava impedido, Carlos. Tava sim. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 10 minutos passados do primeiro tempo no regressivo. 35 para terminar o primeiro tempo de jogo. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Conosco também a Rádio Princesa do Oeste, Rádio X Alphaville, Rádio Flor de Lótus, Rádio Voz do Repórter. No placar na Arena Castelão, Ceará e Ponte empatam. Ponte e Ceará empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. O São Bernardo vai batendo o Operário fora de casa pelo placar de 1-0 pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pintou cartão amarelo no jogo, daqui a pouco a gente informa. Eu acho que foi pro Júlio. Informação para Rivalo. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade? Só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. O site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. A aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. A Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Amarelo pro Júlio, camisa número 2 da Ponte. E agora sim, né? Se o juiz colocar na súmula, ele está suspenso, não vai jogar contra o Náutico. Estava pendurado o ala Ponte Preta. O Júlio segurou o Júlio. Júlio, para fazer a cobrança da falta, Brian Borges está por lá também. O Brian bate bem na bola, hein? Bate bem na bola. Deixou o Júlio. É o Brian que vai. Jogada ensaiada, vem todo mundo para dentro da grande área. Aí o Brian Borges fez igual o Marcelo, refugou 2 vezes. Levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Zagueiro deu a testa na bola ali, o Thalisson. Saiu do gol Vinícius para ficar com ela, Corsato. Foi o Thalisson que estragou a jogada ensaiada, né? Porque veio uns 4 jogadores correndo em direção ali à meia-lua da grande área. Aí o Borges deu uma recuada, né? O Thalisson se adiantou, ele teve que esperar um pouquinho, mas a bola foi para ele de cabeça em posição legal. Fraquinho pro gol, fez a defesa o goleiro Vinícius da Macaca, Carlos. Tá perguntando aqui se a rivalidade faz bem pro Campinas. Cara, eu entendo que eles estão de pé porque são rivais. Porque vou falar, viu? Pensa numa rapaziada ruim de serviço, a diretoria dos 2 times, cara. Você acha? Guarani disputou Copa Libertadores, foi campeão brasileiro, foi vice-campeão brasileiro.
E aqui, eu sou ponte pretano, tudo, mas em 86 era pro Guarani ter sido campeão brasileiro. Guarani foi garfado, no mínimo, lá contra o São Paulo. Você acha mesmo que era para o Guarani estar disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro? Óbvio que não, né? Guarani, nessa semana, os jogadores não treinaram, greve, falta de pagamento de salário também. Mas entendo que eles só estão de pé, viu? Por causa dessa rivalidade. A rivalidade é sadia, sim, e que continue assim por todo e sempre. Ô Frank, fala do jogo aí, 13 passados do primeiro tempo, tá 0-0. Ô Carlos, como as outras partidas, né? A Ponte está duelando, a Ponte está fazendo a sua parte, já chegou também, já passou sufoco, mas o problema da Ponte é muito erro de passe, né? Esse cartão amarelo que o Júlio tomou, ele errou o passe aí, armou a descida do Ceará, daquelas de arrepiar, né? Ele estava pendurado, aliás, né? Sim, falei. Se essa for pra súmula, acabou, né? Já tá fora do próximo. Se for pra súmula. É isso, tá pendurado, já não joga contra o Náutico também na sexta-feira que vem, mas aí o jogo é aqui, no estádio Moisés Lucarelli. Vem Ceará, bola aqui na ponta direita, era pro Nico, é ele que joga aqui pela direita. A bola acabou, o Nico joga lá, o Nico joga lá na esquerda, né? É o Júlio que joga na esquerda, é verdade, é o Nico que joga aqui pela direita, aberto, mas ficou fácil ali pro goleirão da equipe da Ponte. Aí o passe vem da direita para a esquerda pro Elvis, a bola acabou saindo para lateral para a equipe do Vozão fazer a cobrança, lateral cobrado, lateral aqui pela ponta direita, mas mandou voltar porque é aqui atrás. Bate o Brian Borges, bate na... A bola vem para o João Gabriel para Pavani para Borges abre esse jogo, lá na ponta, ele toca a bola ali para o Thalisson sai jogando para a equipe do Ceará, Vila para Gabriel Silva para Sávio fez o passe no meio, sai do gol, goleirão da Ponte, para ficar com ela o goleirão Vinícius Ferrari, sai do gol para ficar com ela. FI Play, som imagem no melhor do futebol para você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Elvis, trabalha a bola para Júlio, tomou cartão amarelo no comecinho do jogo já o Júlio, toca a bola para Palácios, o colombiano da equipe da Ponte, jogador do Red Bull Bragantino, bola para Lucas Cunha, vem o Lucas Cunha, um dos 3 zagueiros do time da Ponte, bola para Brandão, no meio, o passe na grande área, é pra Ponte, é pro André Lima, vai fazer, bateu pro gol pra fora! Ele perdeu, não era o André Lima não, era o Léo Gomes, velho. Ele perdeu. E que tapa do Elvis, hein? Cara, se a Ponte tivesse uns 2 Elvis aí, com certeza, mesmo não pagando salário, que tapa. Colocou o Léo Gomes na cara do gol, mas aí na hora do agora, na hora de tirar o pedido, Corsato, jogou pra fora. Esse Léo Gomes aí, que jogou o último jogo contra o Atlético e o que começou o jogo hoje é aquele do Vitória. Quando ele ajuda o Vitória a voltar para a Série A. É um cara, é o volante que o Carlos gosta muito desse jeito de falar de volante, né? Box to box. Vai de uma área a outra, mas chegou na frente do gol, ele perdeu o gol, né, cara? Porque ele estava na pequena área, na entrada da grande área, na meia-lua da grande área, ele, a bola, o goleiro e o gol. Aí ele pegou de canela na bola e acabou perdendo o gol para a Ponte Preta. Mas é isso, cara, a Ponte é meio que um time que vai desfrutar aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tem que jogar para frente, cara. Tem que jogar pra frente. Agora o Kevson tá caído aqui no campo de ataque lado esquerdo, tá fora do gramado sendo atendido, Carlos. Tá sentindo o joelho, o jogador da equipe da Ponte. FI Play, som imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. 16, quase 17, Frank. 0-0 Ponte e Ceará. Carlos, o Elvis está jogando muito, hein? A bola do Brandão já tinha sido o Elvis que tinha colocado ele na cara do gol. O Elvis, eu tô contigo, hein? Tivesse uns 2, 3 Elvis aí no time, o negócio tava melhor, viu? Joga muito! Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente aqui. Eu vou abraçando você que tá ligado conosco. Deixa o seu like, não esquece de deixar o seu like. Quase 90 ouvindo e vendo a gente aqui pelo YouTube. 42 likes, ou seja, mais da metade não deram likes. Bom, ali a Ponte tem o Miguel e o Daniel Baianinho, né? Fazendo aquecimento, porque o Kevson tá aqui, ó.
Tá no chão. E é falta pra Ponte. Falta lado pra esquerdo. Macaca. É falta pra Ponte. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta. Força aérea da Ponte Preta, tá todo mundo na grande área. Lucas Cunha tá na grande área. O Palácios também. Vai o Elvis, bateu direto pro gol. O Elvis pegou o Richard. Aí vai todo mundo na grande área, né? Aí o Elvis estava de muito longe. Aí ele resolveu bater. Eu teria cruzado, né? Eu teria cruzado. E o Kevson continua ali, pulando na beira do gramado. A Ponte tem um a menos, né? Porque ele tá fora do campo. Isso, Macaca jogando com 10. É nesse momento, Ponte com 10. Cadê aqueles textinhos, Marcelo, que você trouxe? Sumiu, meu querido. Tá ali, ó. Ô, Frank, procura pra Não tá, gente não. aí. Sumiu. Tá ali. Tá ali, ó. Tá nesse monte de papel aí. Vamos pegá-los. É esse mesmo. Pronto, é esse aqui, ó. Não é esse não. Mas vai ter. Pode me dar todos aqui, Frank? Não. Aqui. É melhor. Aqui, ó. Pode me dar todos. Vai, me dá todos. Passa todos. Só essa pasta aí que não. Aliás, essa pasta vira ela de lado aí, que aí pode dar azar pra nós, entendeu? Pode dar azar pra nós. Perderam todos os nossos textos aqui, Marcelo? Que pena, cara. Que pecado, cara. Que pecado. Falta em cima do ex-Ponte. Deram uma limpeza aqui no estúdio, né? Não é aí, não. Marcou falta ali em cima do Maranhão Borges, mas o jogo tá parado. Falta para a equipe do Vozão fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Vem bola ali pro Sávio. O Sávio vem, disputa, o time da Ponte ganha essa bola, mas o árbitro tá parando para marcar uma falta. Cartão amarelo. Cartão Pro vermelho Júlio. pro Júlio. O Júlio também tá de sacanagem, E ele né, dá cara? cartão amarelo, é o segundo amarelo, não tem como o VAR rever, né? Então, assim, cartão vermelho. 2 amarelos tem sim. Pode rever sim. Bom. Mas... É você que tá falando. Mas- Se ele dá cartão amarelo, não pode ser revisto pelo árbitro. Quando mudou a regra depois da Copa do Mundo. Com 2, quando o cara já tem... Ele não fez nada, cara. Porque se valer essa regra que você tá falando aí, o VAR poderia chamar. Pode chamar. Pode chamar porque é pra cartão vermelho, né? Seria pra cartão vermelho, regra do vermelho. Olha lá, ó. Cara, eu não vi que ele pegou, não. Mas ele já tinha amarelo, né? Mas eu acho que não era falta pra cartão. Eu acho que nem falta não foi, tá? Mas faltou inteligência, né? Você já tem cartão amarelo, por que você vai dar um carrinho desse, cara? Porque você vai correr o risco. Aí faltou inteligência. Aí Marcelo. faltou, não vou dizer, tira a inteligência, coloca experiência. Marcelo, E não deu mas- pro Kevson, hein? Marcelo, mas tem um detalhe, hein? Esse carrinho foi lateral e ele nem encostou no jogador de Ceará, hein? Mas corre o risco. Não deu pro Kevson, viu, Carlos? Então é o Miguel que vai pro jogo, tá? Miguel, número 17. Vamos ver se vai ser ele mesmo, porque esse jogador da Ponte foi expulso, né? Não. Pro número 18. O David da hora. Que tá reclamando bastante, né? Não, é o Porfírio, perdão. Pro Porfírio. Então, amarelo pro Porfírio, Carlos, anota aí. Camisa 13. E vermelho pro Por enquanto, Júlio. amarelo mais amarelo, igual a vermelho, com 20 minutos do primeiro tempo. É a situação que já não é boa pra Ponte, né? Fica ainda pior. Ele gosta de expulsar o jogador da Ponte. Eu falei pra você no jogo contra o Náutico que ele expulsou 2, né? Então, tá pedindo pra sair, tá pedindo pro Júlio sair. Não vai, o VAR não chamou. O VAR entendeu que era lance pra cartão amarelo, então, se era lance pra cartão amarelo, não era pra mexer. A Ponte com 10 em campo. O Júlio tá expulso. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 21 minutos, 21 passados deste primeiro tempo. 24 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro. E o giro que gira o placar do futebol para você. Série B do Brasileirão. Ceará e Ponte empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. O São Bernardo vai vencendo o Operário fora de casa pelo placar de 1-0. Informação para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Mudou. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Eu não falei que ele ia trocar alteração? Vai, Corsato. Diego Leão, número 4, tá no jogo. É a primeira da Ponte. Sai o Kevson, número 32, contundido. Diego Leão tá no jogo. Por que ele fez essa alteração? Ele vai ter que arrumar lá a ala direita, né? Então, e a Ponte não tem, não tem lateral no banco, não tem lateral direito no Não. banco.
E aí ele vai ter que mudar. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. É o Brandão que tá com a bola. O David da hora pede por ali também. Vem cruzamento, pega na zaga da equipe do Ceará e sai. Linha de fundo é escanteio, primeiro escanteio do jogo. Ô Carlos, lembrando que o Nicolas, né, jogador que também poderia atuar como lateral direito, parece que não agradou muito a comissão técnica, a Ponte deve emprestar o jogador novamente na sequência da temporada e o Kevson já tem uma proteção ali, gelo no seu joelho direito. E aí, Frank, pegou no microfone, quer falar, daqui a pouco tem escanteio pra Ponte. Eu só fiquei pensando aqui por que ele não desceu o Sérgio Palácio para a lateral e o Diego para a zaga, o Diego Leão. Vamos ver se ele ainda faz isso no jogo. É escanteio pra Ponte, é o primeiro escanteio no jogo. Vem Elvis para fazer a cobrança, passamos da metade do jogo. Elvis, segundo pau, toque de cabeça do Diego Leão. E cabeça com cabeça, chegou, vai fazer, bateu pro gol, pega Richard! Mas o árbitro tem que parar o jogo agora, né? Pega Richard, pegou a bola, mas o árbitro da partida, o Zanovelli também, hein? Ele é lento, hein, velho? Brian Borges com o Diego Leão. Cabeça com cabeça ali, né? E aí, o jogo tá parado para atendimento dos jogadores, Corsato. Então, mas ele ficou num momento complicado ali agora. Eu até acho que não vou julgar, não, porque sobe de cabeça o Brian Borges, sobe de cabeça também ali o Lucas Cunha, né? E os dois ficam caídos. É o Diego Leão. O Diego Leão, é. E os dois ficam caídos, mas a bola fica viva ali na grande área, né? A bola fica viva na grande área, a Ponte tenta chegar na bola, né? E aí o zagueiro acaba recuando, quase que sobra ali pro Brandão e pro David da hora empurrar essa bola pro fundo da rede, e aí ele paralisou depois, Carlos. É isso, o jogo tá parado. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Fala, Frank Francisco, você pegou no microfone aí, a Ponte tá com 10 jogadores. Kevson foi embora, Diego Leão tá no jogo e o Júlio foi expulso. É verdade que ninguém vai dar um pênalti desse, mas o 21 tava agarrando o Brandão na disputa dessa jogada aérea. Pode ver no replay aí. Agora é um absurdo, né? Contra nós tudo vale. A favor ninguém viu. Vamos entender aqui que o VAR e a arbitragem dentro de campo entendeu que a falta do Júlio foi para cartão amarelo, né? Como ele já tinha tomado um cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo justíssimo, tá expulso o jogador da Ponte. A Ponte não tá nada fácil pra gente mesmo, né? Vai jogar aí 3/4 da partida com um jogador a menos. Você mandando mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior, e já tem jogador ali do Ceará fazendo aquecimento, hein? Já tem jogador do Ceará fazendo aquecimento. Pode ser pra vaga do parada. Brian Borges, né? Que o Brian Borges tá com aquela touca de nadador agora ali, Carlos. Brian Borges. E vem ele com a touca de nadador. Tem o passe, tem o Luca pedindo bola. Vem o Lucas Cunha, ficou na saudade. Ele traz a bola pra perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E você segue participando, mandando mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior. Um abraço pro Ronald Pinheiro, lá da Voz do Repórter, tá com a gente. Pessoal da X Alphaville, da Rádio Flor de Lotus. Um abraço pro Décio, a Márcia, pessoal que comanda lá as rádios. Um abraço pra vocês aí, obrigado pela audiência. O TLF, da Rádio Futebol na Canela, parceiraço nosso aqui, grande TLF. Um abraço pra você, meu querido. Obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco. Um abraço também lá pro pessoal da Rádio Princesa do Oeste de Divinópolis, Minas Gerais. O Douglas Clayton também tá com a gente. Que recuo safado agora do zagueiro do Ceará. Zagueirão deu trabalho pro Richard. O Thalisson. Sai jogando aqui pelo meio, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio, bola pra Pavani. Pavani tem o Vina pedindo bola, ele abre o jogo lá na ponta esquerda. Bola pro Sávio, vem ganhando jardas o time do Ceará. Ceará que tenta fazer a vitória. Bola aqui pelo meio, volta a bola pro Nico Ferreira, vai bater pro gol, sobrou, voltou pro Vina, bate pro gol, pega na zaga. 2 vezes, Lucas Cunha, tira, joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe do Vozão fazer a cobrança. Vem Brian Borges para fazer aqui o toque para o time do Ceará. Ele que estava na Ponte Preta no começo do Campeonato Brasileiro. Vira esse jogo aqui, bola para o Vina, Vina para Pavani, Pavani na ponta esquerda, trabalha a bola para o Gabriel Silva. Olha onde está aqui o quarto zagueiro, velho.
curtindo uma de atacante. Ele faz o passe, vira, trabalha a bola aqui para João Gabriel. João Gabriel retorna essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele volta a bola para o Júlio. Júlio na ponta esquerda. Trabalha a bola para Sávio. Sávio tem o Júlio aberto, livre, leve e solto. Já faz o passe. Abre o jogo. Toca a bola aqui para o Gabriel Silva. O Thalisson, seu companheiro, pede pela direita no canto baixo. Ele toca a bola para ele. Aí o Elvis vem, corre para cima dele. A Ponte faz a marcação sob pressão. Brandão também. Brandão na direita, o Elvis na esquerda. O Elvis pede para o time subir. É que a Ponte joga com um jogador a menos nesse momento. Júlio foi expulso. Vem bola aqui para a equipe do Ceará. Bola aqui na ponta direita. Vem trabalhando bola aqui com camisa número 29, o Vina. Vem buscar essa bola aqui no campo de defesa. Ele trabalha essa bola aqui para Pavani. Pavani na ponta esquerda. Já trabalhou. Tocou a bola ali para o Júlio. Tem o Sávio pedindo bola aqui um pouco mais atrás. Ele toca a bola para Pavani. Pavani no meio por 35. É o Júlio. Fez o passe no toque para o Nico. Pode queimar daí, vai queimar daí. Bateu pro gol, golaço. Gol do Ceará. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Cara, ele chutou a bola fraquinha. O Vinícius pulou, mas não pegou. Pra mim, Luca, camisa número 99. Perna direita na bola, no cantinho. Ele bate. O Vinícius pulou, mas não pegou. Tá aberto o placar na Arena Castelão. Meus amigos. Luca, camisa número 99, foi pra rede. 1 pro Ceará, 0 pra Ponte. O Vinícius pulou, mas não pegou. Aberto o placar na Arena Castelão, printa a tela aí, Corsato. Foi muito no cantinho, né? Na verdade, veio um chute ali na jogada do Ceará no contragolpe e aí a bola acabou batendo, encontrando o Luca. Ele virou o corpo na entrada da grande área, bateu cruzado. Ela foi muito no canto, na onde não poderia chegar o Vinícius, que até tentou chegar na bola, mas não conseguiu. Tá aberto o placar no Castelão. Agora o Vozão tem um, a Ponte não tem nada, Carlos. Nesse momento, a Ponte Preta vai ficando a 14 pontos do primeiro time que está fora da zona do rebaixamento. Isso é bobagem isso que você está falando aí. A Ponte já caiu já. Eu não perdi meu tempo para ficar falando esse tipo de coisa aí. Tá 1-0 pro Ceará, viu, Frank? Carlos, o que já não estava muito bom vai ficando pior, né? Um jogador a menos, dificuldade e é isso. Não há muito o que contestar. Tô contigo. O lance você descreveu perfeitamente, o do Júlio, né? Tanto o VAR como o juiz entendeu que era jogada para amarelo. Já tinha 1 segundo vermelho, não tem o que chorar. Agora, a Ponte vai ter problema no gol, né? Cara, se fosse um goleiro mais experiente, teria pegado essa bola. Ele foi correndo atrás da bola, cara. Eu não sei. Eu achei que o chute foi a bola muito foi cruzado. fraquinha. Foi fraquinha. E a Ponte tá sentando a madeira, hein? A Ponte tá sentando a madeira no time do Ceará, hein? Foi fraquinha, a bola foi fraquinha. Mas é isso. É a incompetência dos caras, né? O goleiro não ficou, foi embora, e o goleiro que eles contrataram não pode jogar porque não conseguem inscrever, porque não conseguem pagar o transferban. E aí fica nas contas, na conta dos meninos. Mas para mim, bola defensável. Bola defensável. Vai pro gol, entra. Bola para a equipe do Ceará. Passamos de meia hora do primeiro tempo. 30 minutos passados do primeiro tempo. 1-0 para o Ceará contra a Ponte. A Ponte vai perdendo mais uma na competição. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, FI, som e imagem no melhor do futebol para você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Corsato. Vinícius vai para a rede, empata o jogo para o Operário em Ponta Grossa. Agora Operário 1, São Bernardo também 1, informou o placar ao vivo, Futebol Interior. E agora o Zanovelli deu um impedimento ali que não tinha, né? O Bandeirinha também. Cara, o Zanovelli é muito ruim. Mas foi o auxiliar que ferrou ele, né? O Celso Luiz da Silva, o Mineirinho. Um árbitro ruim, cara. Jesus amado. Quem é pior, o árbitro ou o time da Ponte? A Ponte, né? Aí não tem nem o que falar. Vem Vinícius, já tomou um gol no jogo. Ele faz o passe, bola lá pro Brandão. A Ponte tem um jogador a menos e tá perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Vem ali o Sávio, bate na bola, põe bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte e tira. Aí vem com o Luca. Olha lá, tá parecendo o Lewandowski, o tal do Luca nessa zaga da Ponte. Ele volta a bola aqui pelo meio, trabalha a bola aqui pro David da Hora. David da Hora vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Léo Gomes. Léo Gomes faz o passe um pouco mais atrás. Ele abre o passe aqui na ponta
esquerda, bola pro Lucas. Lucas Cunha, trabalha a bola ali pro Palácios. Palácios trabalha essa bola aqui pelo meio, volta a bola ali pro André Lima. André Lima na ponta, volta ali pro Palácios, dá um bico na bola. Aí vem ali o Brandão para brigar com o zagueiro da equipe do Ceará. Ele vem, ganha do zagueiro, aí vem para cima dele o Brian Borges. Aí vem o Brandão, briga ali para cima do Brian. O Brian ganha fácil, trabalha essa bola aqui no campo de defesa. Bola pro Thalisson. Começa tudo de novo para a equipe do Vozão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 33 passados do primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. 21ª rodada da Série B. Macaquinha querida tá perdendo, o Vozão tá vencendo. A 27 do primeiro tempo, o Luca foi pra rede. Ceará 1, Ponte Preta 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Rodada que tá começando hoje, termina só na terça-feira. Amanhã 2 jogos, em 4 da tarde, Vila Nova e Sport. 6h30 da noite, o Botafogo pega o América. Informação para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que tá na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Costa. Ah, Macaca, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Brandão tenta jogar, chega a zaga da equipe do Ceará, tira. Thalisson mete o bico nessa bola. Agora é o seguinte, né? É aquela velha história. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Pô, tem 10 jogadores, Frank. Precisa, né, sair pro jogo para empatar. E aí vai abrir uma avenidaça na Arena Castelão para a equipe do Ceará. Tá 1-0 para os caras. E, lamentavelmente, tirou o Elvis. Não tem mais nada no time da Ponte de técnica, né, Carlos? E, como você falou, com 10 em campo agora, só um milagre para a Ponte conseguir algo efetivo. Agora o Ceará, com calma, tranquilidade, tocar essa bola, já era para a Ponte, hein? Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, conosco, Rádio X Alphaville, Rádio Flor de Lótus, Rádio A Voz do Repórter, Rádio Futebol na Canela. Um abraço para você ligado conosco e a Rádio Princesa do Oeste em Divinópolis. Vem a equipe do Vozão, bola aqui pelo meio, trabalha a bola pro Vina, chegou Diego Leão, tira dali. Diego Leão, que renovou seu contrato até o final de 2027, é menino da base, jogando na equipe da Ponte. Fez o passe, abre o jogo, toca a bola pro David da Hora. Aí o David da Hora é atacante, né? Mas ao invés de jogar pra frente, ele vai fazer. Ele errou a camisa, velho. É que a Ponte jogou bom jogo, os 4 últimos jogos com a camisa escura, preta, né? Então acho que ele entendia que os caras do Ceará eram companheiros dele. Tocou a bola aqui pro jogador do Ceará, mas aí a zaga da Ponte conseguiu tirar. A bola voltou lá pro Richard, com os pés. Richard, até agora, pouco trabalhou no jogo. Bota a bola ali pro Brian Borges. Brian Borges faz o passe ali pro camisa número 20, que é o Nico Ferreira. Nico Ferreira faz o passe, mas o árbitro tá parando para marcar aqui alguma coisa. Falta em cima do jogador da equipe do Ceará. O Nico Ferreira, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Ceará fazer a cobrança no campo de defesa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. O jogador do Ceará tá caído, viu, Corsato? Foi o Diego Porfírio que chegou nele, né? E do jeito que o árbitro gosta de dar cartão pra Ponte, poderia ter dado um cartão amarelo aí pro jogador da Ponte Preta. Você falou da nossa co-irmã hoje, a Rádio Princesa do Oeste de Divinópolis. Campinas, há umas 2 décadas atrás, teve uma rádio com esse nome, né? Rádio Princesa do Oeste, uma rádio AM. Sim. Se eu não me engano, depois ela virou Jequitibá. Jequitibá, isso. Mas teve uma rádio com esse hoje, nome. Hoje é a Jovem Pan, né? No FM. Era no estendido e foi pra frequência normal, mas ela virou a rede Jovem Pan aqui em Campinas, quando foi pro estendido. Bola pro Ceará. Trabalha a bola aí o Thalisson. Thalisson volta essa bola, né? E também tinha uma avenida aqui chamada Princesa do Oeste, que depois virou Avenida Ayrton Senna. Bola para a equipe do Vozão. Olha o segundo gol do Vozão. Bola pro Vina. Sai do gol, Vinícius. Para ficar com ela, o goleirão da Ponte. Depois ele foi atingido ali pelo jogador da equipe do Ceará, que chuta a bola com força, né? Não sei também, né, se merecia um cartãozinho amarelo ao jogador do Ceará.
O certo é que o jogo tá parado. Bola pra Ponte no campo de defesa. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Toda segunda, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. Segunda-feira, 9 da noite. Não perca, você é nosso convidado. Vai participando aqui pelo YouTube, vai deixando a sua mensagem. Daqui a pouquinho eu vou dar uma passadinha lá no YouTube para ver como é que estão as coisas por lá, viu? Quero a sua participação, tá? Não esquece de mandar mensagem pra gente. E é isso, a Ponte vai precisar atacar, né? Vai precisar atacar, vai precisar fazer gol, coisa que ela também não está conseguindo fazer. A Ponte tem menos gols do que jogos nesta Série B do Campeonato Brasileiro. São 15 gols, né? Em hoje o 21º jogo. Então a Ponte não tem nenhum gol por jogo. Bola para Brian Borges. O Brian Borges, tenho certeza que se fazer gol contra a Ponte, vai levantar a camisa e vai falar: essa é para você, Berlim. Essa é pra você, Berlim. Bola aqui pra equipe do Ceará. Trabalha a bola pra Pavani. Vira o jogo lá na ponta esquerda. Bola pro Sávio. Sávio pro Júlio. Júlio pra Sávio. Vem na marcação ali. É só encostar nos caras do Ceará que o péssimo árbitro da falta é falta. Falta pra equipe do Ceará fazer. Foi nada isso aí, vai. Foi nada isso aí. Por isso que eu tenho saudades da Copa do Mundo, velho. Porque o jogo jogava, né? Mas aí vem no Brasil aqui esse bando de árbitro ruim. Parando o jogo, falta para a equipe do Ceará fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Falta que leva perigo, hein, Corsato? E o Vina pega bem na bola, né? O Luca foi tomar água do Vinícius lá, já volta para o campo. Vina pode bater direto, apenas um jogador na barreira do Vinícius. A Ponte perde o jogo, 39 do primeiro tempo, 1-0 o Vozão na frente, Carlos. Corsato, a Avenida Princesa do Oeste ainda existe. A que mudou foi a Avenida dos Esportes. Não, a gente falou de rádio. Não, eu falei de avenida depois, Marcelo. Eu falei da avenida. Falei que tinha mudado para a Avenida dos Esportes, né? A Avenida dos Esportes hoje é Ayrton Senna. Eu achei que era Princesa do Oeste. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado aí pela audiência. Falta para a equipe do Vozão. Bateu direto pro gol, Vinícius. Meu repórter não ajudou. Eu não sei quem foi que bateu essa falta aí. Falei, Vina, pô. Vina que bate essa falta. Você não tá ligado no repórter. Você também não tá ligado no narrador. Então tá tudo certo. Ninguém tá prestando atenção em ninguém. Tá prestando atenção em porcaria nenhuma. Que a Ponte também não ajuda. Bola ali com o Nico Ferreira. É duro, viu, cara? Ainda falei, ele pega bem na bola. Vina tá ajeitando, apenas um na barreira. E o cara viajando. Só ali na boa, né? Enfim. O Paulo César Mattioli. Difícil pra Ponte hoje. Valeu. Aquele abraço pra você. O Aguirre tá pedindo pro Carlos Roberto ir lavar louça. Ô, Carlos Roberto, você não tem coisa melhor pra fazer, não? Vai lavar a louça, filho. Bola aqui pra a gente aqui. Bola pra equipe da Ponte, vem na ponta direita. Olha, o André Gomes fez o passe pro David da hora, vai fazer, bateu. Pra fora! Pra fora do gol! Foi o André Lima que fez esse passe, né? Foi o André Lima. Deixa eu ver aqui. O Elvis, André Lima, ganha aqui na ponta. Não foi o Léo Gomes, não. Foi o Lima mesmo. Aí ele tocou pro Brandão. Ah, Brandão. Não, foi o Léo Gomes, cara. Não foi o Lima, não. Foi o Gomes mesmo. Foi o Gomes que fez o passe. Tocou pro Brandão e falou, faz. Ah, pelo amor faz, de Deus. Brandão. Faz, Brandão. Ele não fez. Ele perdeu. Cara, esse gol é imperdível. O Léo Gomes falou, faz e me abraça, cara. Pelo amor de Deus. Mas é o que temos, né, Carlos? Vamos lá. Frank, precisando fazer gol, o centroavante me perde mais uma bola dessa. Era caixa, né, Frank? Ah, Carlos, na fase que a Ponte tá, ele perdeu 2 gols já no jogo, né? Também teve aquela outra jogada que ele foi muito mal nela. E assim, alguém devia falar pro Zanardi isso. Pô, o Lauro tá aí faz algum tempo. O Sérgio Palácios, ele vai muito melhor ali na lateral direita do que o Diego Leão. Isso aí tá errado e vai dar BO pra Ponte já já. O Cauã Alves diz que o Vozão vai vencer só de 2-0. Só de 2-0, Cauã. Obrigado pela audiência. O Aguirre diz aqui pra cima, macaquinha querida. Esses caras na Ponte não acertam uma. Aí não dá. Diz aqui o Ricardo Monteiro. Saudade do Monga.
E como? Vem bola pra ponte, olha o Elvis, faz o passe aqui na ponta esquerda, procurava o Porfírio, chega a zaga da equipe do Ceará pra tirar, aí vem o Brian Borges, vem o Porfírio também, bate na bola, aí ele marca a falta contra a ponte, mas pra ponte ele não dá falta e os caras da ponte estão loucos. L-O-U-C-O. E foi. S, loucos. Bola aqui na ponta direita. Trabalha a bola para Nico Ferreira. Vem o Vozão, vem o Ceará. Trabalha a bola para Vina. Vina na ponta. Aí vem ali, falta. O Lucas Cunha. Cartão amarelo pra ele. Tá descendo. A ponta tá descendo a marreta, hein, filho? Tá, assim, na verdade, o juiz tá irritando os jogadores da ponte, porque ele tinha que ter dado a falta em cima do Porfírio. Ele não deu. Né? Aí o Lucas Cunha já faz uma falta aqui no campo de ataque. Aí depois ele vem desabalar da carreira e acaba empurrando em cima do Palácios o Vinda, né? E acaba tomando cartão amarelo, mais um pra ponte, Carlos. Mas eu achei que a falta mais feia foi do Palácios. Nem foi do Lucas Cunha. E o Palácios bateu embaixo e bateu em cima. O Lucas Cunha só empurrou. Aí o Lucas Cunha, pelo conceito da obra, entendeu? Ele tomou o cartão amarelo. Ó, vamos combinar? A ponte vai ter mais um jogador expulso pelo menos, tá? Vai por mim. O Lucas Cunha parece gibi, velho. O Lucas Cunha não, o Vina. Parece gibi, tem tatuagem em tudo quanto é lado do corpo. Rapaz. O Vina que com outro treinador, o Mozart, estava afastado do elenco, né? Tá vendo como é que são as coisas? O que não serve pra mim, serve pra você. O que não serve pra você, serve pra mim. A vida é assim, cara. Essa é a vida, velho. A roda gigante, ela é gigante, ela gira. Não, a roda gigante é pequena. Ô, Carlos. O quê? Me ajuda, pô. Ó, se eu tivesse falado que a roda gigante é pequena, você podia me criticar. Agora na bola, Sávio e Brian Borges, tá, Carlos? O Brian Borges vai fazer gol e se fizer gol, ele vai levantar a camisa e vai falar, essa é pra você, Berlim. É falta pra equipe do Ceará. Brian Borges vai, não foi. Sávio levantou, tocou na boca do gol, não quis pegar não o goleirão da ponte, hein? Ele toca a bola ali pro Elvis, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, sobe Diego Leão, tira, o Elvis tá caído, vem o Diego Leão, cabeça na bola, toca a bola pro Vinícius, vai ter que parar o jogo, né, Vinícius? Ô, Vinícius, para o jogo, né, Vinícius? Porque o Elvis, o nosso capitão, tá ali, caído no gramado, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveita porque o tempo passa. E como passa? 44 e 30, já 45, aí acréscimos pro jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série B, Brasileirão, 21ª rodada, Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. Ponte perde, Ceará vence, Luca marcou a 27 do primeiro tempo. 1 pro Ceará, 0 pra Ponte, Corsato. Ó, segundo tempo lá em Ponta Grossa, o Operário vai empatando com o São Bernardo pelo placar de 1-1. No domingo teremos às 11 horas da manhã, também pela Série B, o Atlético na Arena Sicredi enfrentando o Criciúma. Vamos ter mais 4 minutos de acréscimo. Informação para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, com o Frank Francisco, com o Marcelo Corsato, com o Felipe Marques. Você manda mensagem pra cá. Um abraço aqui pro pessoal da Rádio Princesa do Oeste em Divinópolis, Rádio Futebol na Canela, Rádio Voz do Repórter X Alphaville e também a Rádio Flor de Lótus. Vem a ponte, bola com o Léo Gomes. Léo Gomes que deu uma assistência agora pro Brandão e o Brandão perdeu o gol. Bola voltou aqui pelo meio. Vem o jogador da ponte ali, é o Lucas Cunha, não, era o André Lima que perdeu essa bola, mas agora ele recupera. O Lucas Cunha dá um toquinho na bola, bota a bola pro Palácios. Palácios vai devolver a bola aqui pro goleiro, não. Olhou pra frente, saiu jogando. Fez o passe aqui na ponta direita, a zaga tirou, a bola voltou pra ponte. Bola pra Porfírio. Porfírio no meio pra André Lima. André Lima ganha essa bola. Vamos até 49. Já passamos de 45, 46, 46 e 30. 1-0 pra equipe do Ceará. A ponte perde, vem de empate. Empatou o último jogo contra a equipe do Atlético no Majestoso. Próximo jogo é contra o Náutico. Vem Elvis. Toca na bola o capitão da ponte. Bola pra Lucas Cunha. Por enquanto, 3 cartões no jogo, né? Se a gente for contar só um ali pro Júlio. Só que o Júlio tomou 3 cartões, né? 2 amarelos e 1 vermelho. E ainda tem cartão aqui pro Porfírio e também
pro Lucas Cunha. Bola pra Ponte, vem aqui no campo de ataque. Era pro Brandão, chegou a zaga pra tirar. A bola volta aqui pelo meio. Bate na bola o Pavani. Recupera essa bola aqui pra equipe do Ceará. Ele toca a bola aqui pro João Gabriel. Na ponta esquerda. Ele faz o passe pro jogo, toca a bola pro Vina. Vina pede bola aqui, o Luca, autor do gol. Fez o passe, era na ponta esquerda. É pro Júlio. Fez o passe no meio, vai fazer, bateu pro gol. Palácio chega pra tirar. A bola volta e tira de qualquer jeito ali. A zaga da Ponte tirou errado, a bola voltou de novo pro Ceará. Vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Vina, chuta, passa, vai embora, linha de fundo, Corsato. Tentou, né? Arriscou, bateu pro gol, a bola subiu, foi embora. Tiro de meta e esse cartão do Júlio aí é o seguinte, ele vai voltar pendurado depois da suspensão, né? Porque como são 2 amarelos, virou um vermelho, ele volta pendurado ainda. Cumpre suspensão e depois quando voltar vai estar pendurado com 2 cartões. Que fase. O Carlos Silva diz aqui, quem já viu o grande Ceará de tantas glórias, vê o Ceará hoje, meu Deus. É fraco esse time do Ceará. Cadê o Vozão? Pelo amor Valeu, de Deus. Obrigado pela audiência. O Ricardo Monteiro também tá ligado conosco. 48, já a última volta do ponteiro. Para terminar o primeiro tempo de jogo. Tá 1-0 pro Ceará, Ponte com 10 jogadores. Ponte com 10 jogadores no campo. O Júlio foi expulso a 20 minutos do primeiro tempo, o menino da base. Ceará também parece que não quer jogo, né? Bola ali pro Thalisson. Thalisson trabalha a bola ali pro Brian Borges. Brian Borges volta a bola ali pro Thalisson. Ele vai tocar essa bola aqui na ponta, bola pro João Gabriel. Tem o Pavani pedindo bola, toca a bola para Brian Borges. Borges na ponta, vira a bola aqui para Nico Ferreira. 48-30. Nico Ferreira volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola ali pro Pavani. Pavani na ponta esquerda é para sair, é pro Sávio. Quem sabe o último ataque do primeiro tempo. Bola ali pro Vina. Vina vem o camisa número 29 na ponta esquerda. Bola pro Sávio. O Luca tá na grande área, vem o Sávio. Cruzou rasteiro, sai do gol Vinícius. Pega o goleiro da equipe da Ponte, segura o goleirão da Macaca. Vai ficar com a bola até o juiz terminar. O juiz vai erguer os braços e apontar o centro do gramado. Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro mineiro fraco pra caramba. 36 anos, 1 pro Ceará, 0 pra Macaca. Final de primeiro tempo, fim de jogo. Fiquei devendo algum teaser? 2, então vamos lá. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. 9 da noite, mais 20 minutos. Vamos ver se alguém vai falar aí na saída dos jogadores do gramado. Antes de chamar o Marcelo, chamar mais um teaser para fechar. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Bora lá então, Corsato. Saída dos jogadores na Arena Castelão. A Ponte perde 1-0. O Palácio sai ali cutucando o órgão genital e com uma chuteira pela metade ali, né? Não sei se está sentindo alguma coisa o colombiano. Quem vai falar é o Brandão. Brandão. Perdeu um gol feito. O outro estava impedido. Não, 2. Mas estava impedido. Fala, Brandão. Concentração, ainda mais por mim, para acertar o último passe. A gente está bem na marcação. E é isso agora, pro intervalo, ver o que o professor vai falar pra gente corrigir os erros, buscar o empate e a virada. Obrigado. Tá confiante, hein? Buscar o empate e a virada. Para isso, você precisa botar a bola na rede, queridaço. Uma estava impedida, mas a outra, olha, a bola, impossível perder aquele gol que você perdeu, viu, meu querido? Vamos ver quem vai falar pro time do Ceará. E um outro detalhe é o autor do gol, né, o Luca. Vamos lá, o Luca vai falar com a gente. Fala, Luca. Primeiramente, estou muito feliz. Falar que a glória é toda do Senhor. Dedicar esse gol para minha esposa, para minha família. A gente tem que acertar o último terço ali, o último passe, né? A gente fez um primeiro tempo muito bom, mas a gente tem que concentrar aí para terminar esse jogo com a vitória. Obrigada. Tá aí então, Luca, autor do gol a 29 minutos do primeiro tempo. E eu peguei aqui também um detalhe, quando terminou o jogo, né? O Vinícius, ele tipo meio que fez um sinal de sentir cãibra, né? E daqui a pouco vem o Lauro e conversa com ele, abraça o Vinícius. Eu não sei se falando alguma coisa do gol, né? Mas o Lauro conversa com ele ainda dentro do gramado depois que o juiz apitou o fim do primeiro tempo. Final do primeiro tempo, intervalo de jogo. O Ceará vai vencendo e a Ponte, por incrível que pareça,
vai perdendo mais uma no campeonato, Carlos. É isso, Macaca perde o jogo pelo placar de 1-0 para Rivalo. Nada ganha da emoção. Patrocínio da Copa Paulista e apoio do futebol de verdade. Só na Rivalo, escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas. Pizza é no Dadá. Sexta-feira pede uma pizza, hein? Pizza é no Dadá. Hiper X-Cap. Compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. Placar ao vivo, futebol interior. O mais completo, Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Ô Frank, primeiro tempo, Ponte perdeu de 1-0, mas teve oportunidade para empatar mesmo com um jogador a menos, né? Isso nos leva a dizer uma verdade, né? O time do Ceará realmente bem abaixo do que a gente podia imaginar. E a Ponte, Carlos, é o de sempre, né? O time briga, luta, quando você acha que vai engrenar, vem um cartão vermelho. Treinador vai trocar, como o planejamento foi fantástico. Nós estamos sem goleiro, que para mim, um dos melhores goleiros da Série B era o Diogo Silva. Deixaram embora. Sobrou a bucha para os dois meninos. Tô contigo, infelizmente, vendo o replay. Achei que o Vinícius não estava bem posicionado, por isso não consegue chegar, mas não dá para culpar. A bola foi no canto também. Essa é a grande verdade. E a entrada do Diego Leão, eu vou morrer do coração, porque o Diego Leão na lateral direita não vai virar. E o Sérgio Palácio saiu com o pé fora da chuteira lá, parece que sentindo o pé direito. É isso. Daqui a pouco o Marcelo vai comandar aqui o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. Voltamos já para a Rádio Princesa do Oeste, em Divinópolis. Rádio Futebol na Canela, lá no Mato Grosso do Sul. Um abraço pro TLF. Rádio Flor de Lótus X Alphaville e Rádio Voz do Repórter, canais Futebol Interior, FI Play. Som e imagem no melhor do futebol para você. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X-Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Muito bem, 9 da noite, mais 27 minutos, de volta no Futebol Interior, FI Play Som, imagem no melhor do futebol, intervalo de jogo, Arena Castelão, 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará vai vencendo a Ponte Preta pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Luca. O narrador Carlos, comentarista FF, Franco Francisco, entendem que era uma bola defensável. Antes até de passar por Franco comentar do jogo, tá? Eu vou inocentar o Vinícius dessa. Pra mim não foi falha não. Por quê? Se eu não me engano é o Pavani. Ele tenta chutar a bola e a bola vai pro lado direito do Pavani, lado esquerdo do Vinícius. Então quem já jogou no gol sabe que você tende a ir pro lado esquerdo, porque a bola está indo pro seu lado esquerdo. Só que no meio do caminho, bate no Luca. Não foi um passe. Vai sair como assistência, mas não foi. Tentou chutar no gol. Foi um gol sem querer. Esse time do Ceará é ruim também, hein? Aí o Luca dominou na meia-lua da grande área e bateu no outro canto. Então, quer dizer, pro cara chegar no outro canto, é difícil. Então, eu, na minha visão, vou inocentar aqui o Vinícius. Mas é a minha opinião, pra mim ele não falha, não. O Ceará deu sorte no jogo. Porque poderia estar perdendo, porque, olha, se o centroavante da Ponte fosse um outro cara que não fosse o Brandão, a Ponte tava ganhando o jogo já, né? E o Júlio, eu não vou dizer o que eu quero falar, né? Mas faltou experiência pro Júlio. Porque você já tem um cartão, aí você vai dar um carrinho por trás, cara. Ah, não pegou, mas você dá um carrinho, você arrisca, cara. Você levanta a bola pro árbitro chutar e dar o cartão amarelo pra você. Então, assim, tudo bem. Júlio, menino ainda, tá? Menino ainda. Mas faltou experiência pro Júlio. E a Ponte tá com um jogador a menos em campo, perde o jogo 1-0. Frank, vai, fala do jogo. 1-0 pro Ceará, o Vozão tá na frente. Marcelo, vamos fazer assim, até a expulsão do menino Júlio, a Ponte competia, fazia uma partida, vamos dizer, razoável, né? Porque o Ceará também não tinha criado nada assim de nos assustar, a Ponte, pelo contrário, chegou com o Brandão, que nós reclamamos aqui, né? Um dos lances ele estava impedido, vou até concordar, mas também não tinha gostado da conclusão. O outro, ele me perde um gol feito. O Léo Gomes também perdeu um feitíssimo. Então vamos falar assim, se a gente for analisar o preto no branco, a turma vai falar que a gente é doido, mas era pra Ponte estar vencendo a partida. Olha o que é a oportunidade que o time desperdiça. Mas é assim, ó, quando a fase é uma fase de incompetência, né, administrativa, de quem está por trás, quem tinha que dar suporte, quem tinha que fazer as coisas acontecerem, o resultado dentro do campo só vai refletir o que é fora, Marcelo. A Ponte perde para um time do Ceará que, olha, é de assustar, hein, com os nomes que tem, os jogadores que tem. O Ceará não jogou nada. Nós estamos falando aqui que se a Ponte tivesse um time com um pouquinho de qualidade, aí com mais uns 2, 3 Elvis, sinceramente, podia estar perdendo para a Ponte aí. Então não tem muito o que falar, Marcelo. 1-0 porque o Ceará conseguiu fazer esse gol e a Ponte perdendo, como sempre, por uma expulsão. E eu vou falar uma coisa, hein? Tem uma tragédia anunciada aí, hein? O Diego Leão na lateral direita não vai virar. Eu, para fazer essa bobagem, jogaria o Palácios de lateral direito. É que o Diego Leão não vai pro ataque, né, Frank? Ele fica lá parado do lado direito. Mas eu não sei se sou só eu, tá? Ele é menino, não vou criticar isso. Precisa ser trabalhado. Eu acho ele cintura dura. Toda vez que o atacante tira pra dançar, leva. Muito bem. O Ciro Silva tá com a gente. Boa noite, meus irmãos, amigos corsatos. Time de infarto para o coração pontepretano, hein? Só sofrência. Como o coração de vocês aguenta narrar esse time? Forte abraço, Fórmula VIP sempre juntos. Um abraço pro Ciro, pessoal da Fórmula VIP em Paulínia. Senão não é fácil não, mas é o seguinte, cara, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, né? E vamos combinar, a Ponte tá de franca atiradora agora na Série B, nesse segundo turno, né? Pode perder mais 19 jogos aí, tanto faz, velho. Já caiu mesmo. Osmar Garcia, coloque o Miguel. Osmar Dantas, né? Teres também merece mais oportunidades. O Gustavo fala ele aqui. Quando esses falsos pontepretanos saírem do comando da Ponte, aí sim voltaremos a ganhar um jogo, tá dizendo o RG.
O Ricardo Monteiro. Corsato, mas quem estava marcando? Foi um chute de longe. A bola bate no jogador do Ceará que fez o gol. Por isso que eu falo, a bola estava indo para um lado e sem querer, bateu no jogador do Ceará que tocou a bola do outro lado, tá? Mas é isso. O Ricardo fala que faltou inteligência na marcação. Esses gols perdidos, que saudade do Toró. Aliás, o Toró que tá acertando com o Botafogo da Paraíba também. Filial Botafogo da Paraíba da Ponte Preta do ano passado, hein? O Luiz Beani. Todos os jogos, um expulso. Tem que resolver esse problema. Boa noite. Isso já é de tempo na Ponte, viu? De 2 anos pra cá. A Ponte tem umas expulsões. A de hoje, ele é menino, mas faltou experiência pra ele. Ele levantou a bola pro juiz dar o segundo cartão amarelo, né? Se fosse um jogador um pouquinho mais experiente, não ia dar aquele carrinho. Boa noite, pessoal. Importante é participar, né, Geldati? Obrigado. O Maurício Passarinho. Tá difícil demais. Com a expulsão ainda. Um abraço. O Edilson, projeto Destruição da Ponte, quase concretizado. Pelo 9,8, já há 2 anos. Aliás, no fim do jogo, a gente vai colocar a palavra do Torrano, que estamos com saudade de ouvir o Torrano. Você é engraçado. Aqui, ó. Você é engraçado, né? Tira, tá bom demais. Não, agora toda vez que você for falar, eu vou deixar o microfone. Você... Tira esse negócio aí. Você é engraçado, né? Quando eu coloquei na transmissão passada, você falou que não queria. Não precisa. E agora você tá com saudade, pô. Tô. Vai voltar o jogo aí, volta mancando ali o nosso zagueiro. Cara, faz alteração no intervalo. O Palácios não tem condições. Ou ele tá fazendo um teste, cara. Mas, cara, sei lá, enfim. Esse é o time da Ponte Preta. Deixa eu passar aqui a rodada da Série B. Os jogadores da Ponte já voltaram. Os caras estão com vontade de voltar pro jogo, hein? Estão com vontade de voltar pro jogo. Ceará, só o goleiro, o Richard, fazendo trabalho de aquecimento. Bom, o time do São Bernardo vai empatando. Esse jogo já acabou, né? Se não acabou, tá nos minutos finais, tá? 1-1, São Bernardo e Operário. Não, na verdade foi 3-1. Tá 3-1, cara. Já tivemos 3 gols aqui do São Bernardo depois do empate do Operário. O Operário também, hein? Desandou a perder, não para mais. Última vitória foi contra a Ponte. Aí o Ceará tá vencendo a Ponte por 1-0. Amanhã teremos Vila Nova e Sport, Botafogo e América. O domingo aponta Atlético e Criciúma, Novo Horizontino e Juventude, Náutico e Atlético Goianiense, Cuiabá e Fortaleza. Na segunda-feira tem Goiás e Londrina, Avaí e CRB, fecham a rodada. Vai entrar o número 5 da Ponte, vai sair o número 18. Vai sair um atacante, vai entrar um volante. Então o Rodrigo Souza tá no jogo e vai sair o David da Hora. Tinha que ter tirado o Brandão, cara, não o David da Hora. Enfim, deixa eu mandar um abraço aqui pro Alec Júnior. Eu não falo grego, mas com o Alec Júnior eu falo grego, porque ele não entende nada que eu falo. Mas ele está acompanhando a nossa transmissão, fez ali um vídeo com o Frank e você fazendo comentário. Ele é seu fã, viu, Carlos? Tem lá 2 posters lá no quarto dele. Seu. Sai fora. É seu fã. Mas cara, eu não falo grego, mas pra ele eu falo grego. Ele não entende uma palavra que eu falo. Alex é parceiraço, Alex. A gente só brinca com quem a gente gosta, mas sai pra lá, velho, que esse negócio de pôster aí. Ciro, tá mandando mensagem aqui no WhatsApp, valeu, mandou mensagem no YouTube, aquela parada lá a gente vai ver, mas essa semana foi puxada, semana que vem também vai ser puxada, mas é isso, cara, uma hora vai dar certo. Segundo tempo vai começar e é claro, a gente quer o seu like. O cara tá mancando, e velho. Continua no jogo. Cara, o Palácio vai jogar 5 minutos e vai ter que trocar. Ele me tira, o Frank, o David da Hora, que tava inteiro, e coloca o Rodrigo Souza. Por que não coloca o Rodrigo Souza na vaga do Palácios? Mas eu posso falar uma coisa? O que fez o David da Hora no primeiro tempo? Eu tô com você, Frank. Fez porcaria nenhuma. O Brandão, pelo menos, perdeu 2 gols. Vai começar o jogo, Marcelo. Vai começar o segundo tempo. Ele vem aí. Ele está de volta. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, apito o árbitro. A bola tá rolando. Tá rolando na Arena Castelão. É hora de printar a tela. Carlos Corsato. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Hoje ao lado do Frank Francisco, ao lado do Marcelo Corsato, também do nosso Felipe Marques. Aliás, o nosso time aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Roberto Marcondes. Fala, Marcondão, aquele abraço pra você. O Osmar Dantas tá dizendo que temos um pior que o Brandão, que é o tal do David da Hora. Hora do espanto, diz ele aqui.
Bola para a equipe da Ponte, lá no campo de ataque. Faz o passe, bola para o Brandão. Brandão passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Tentou tocar essa bola ali para o jogador da equipe da Ponte. O jogo está parado. O árbitro vai parar para marcar uma falta. O jogador da equipe do Ceará tá ali, parece uma lagartixa. Sabe quando você corta o rabo da lagartixa que ela fica tremendo toda? Tá parecendo uma lagartixa lá o jogador do Ceará. E a jogada foi com o Brandão, é o zagueiro, o Thalisson. E é alguma coisa ali séria ali. Me parece que é joelho, é perna direita, viu, Carlos? Não vai dar, não. Ele vai ter que ser substituído. O Brandão é forte toda a vida, né? O Richard já faz ali, o capitão do time, o sinal característico de troca. Faz aí, Carlos, o sinal de troca lá para a nossa audiência. Né? Ele já faz esse sinal aí. Não sei se o VAR vai chamar por alguma coisa que aconteceu ali com o Brandão, né? Mas o Brandão... Quer que eu pare já? Pode parar. Foi numa jogada com o Brandão. Tá lá um corpo estendido no chão. Ô, louco. Essa aí é do Januário de Oliveira. Grande Januário. Chamo de Januário D'Alessio. Grande Januário, hein? Puxa, parabéns, Marcelo. Essa foi lá do fundo do baú. Vai ser substituído, tá? O jogador tá sendo atendido. A camisa número 3. Já informou meu repórter aí, o Thalisson. E o que foi ali, cara? Cara, ele pisou em falso. Ele pisou em falso. Porque o Brandão não fez nada. O Brandão só tomou a frente dele. Tava de costas. Ele pisou em falso. Vai vir um grandalhão ali, já eu informo quem Otávio, é. Seria, não? Não é Luiz Otávio, não. Otávio? Eu acho que não. Vamos aguardar para conferir, então. O Thalisson, eu não vi o número do menino. Tá saindo o Thalisson. Akira Miyamoto, Marcelo, não é só você que tá com saudade do Torrano, não. Parece mesmo. Com a fala do Elvis mencionando, até hoje ele não apareceu para falar pessoalmente com os jogadores. Final do jogo, o Carlos vai colocar aquela palavra dele falando que a Ponte ia escrever os jogadores. Você estava certo, Carlos, eu estava errado para variar. Para variar, né, cara? O número 13, Luiz Otávio, vem aí, hein? Anota então, Luiz Otávio, na vaga do 3, o Thalisson. O Thalisson vai embora machucado. Primeira alteração do Dani. Carlos. Você é próximo dele assim, para chamar ele de Dani? Alguém chama ele de Dani. Você. Canais Futebol Interior, FI Play, sou imagem do melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Bora lá, vamos pro segundo tempo. O segundo tempo começou, né? E o jogo ficou parado. Teve 1 minuto de jogo. O jogo ficou parado aí, porque não tem bola rolando, o jogador tá saindo ali, jogador da equipe do Ceará. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca, 9 da noite, segunda-feira, hein? Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, é só procurar lá no YouTube, Hora da Macaca, se inscreve no canal. Toda segunda-feira, 9 da noite, a gente fala do YouTube, a gente fala da Ponte. O Luiz Otávio já entrou com a faixa de capitão já. Já entrou, já pegou a faixa de capitão, o Luiz Otávio. E agora o árbitro tá marcando o impedimento do ataque da equipe cearense. O jogo tá parado. Bola para a equipe da Ponte. Vem o goleirão Vinícius para fazer a cobrança. Eu revi o lance do gol. Ele estava adiantado. E quando o goleiro joga adiantado, o gol fica maior, né? O gol fica grande. E aí não deu para ele, entendeu? Ele pulou, mas não pegou. E o chute foi fraquinho, cara. Isso que deu dó. O chute foi fraquinho. Achei que ele poderia ter feito a defesa, o goleiro da Ponte. Mas é isso, né? Ele que começa o campeonato como terceiro goleiro, né? O Diogo Silva pede rescisão, vai embora. O Guilherme Viana, que era o segundo goleiro, jogou 4 partidas e não convenceu. Acabou sendo substituído. Esse já é o terceiro jogo do Vinícius como goleiro titular do time da Macaca. Bola para a equipe do Ceará, lá na ponta direita. Trabalha a bola para Brian Borges. Brian Borges está com a touca de nadador na cabeça. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola trabalhada ali para o Gabriel Silva. Gabriel Silva agora toca a bola para Luiz Otávio. Agora o Luiz Otávio está aqui, lá no lado direito. Tocou a bola para Sávio. Sávio faz o passe. Ele toca a bola aqui para o Pavani. Pavani volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa tudo de novo. É o 71, Gabriel Silva. Tem o Thalisson pedindo bola. Ele vira, trabalha a bola lá pro João Gabriel. João Gabriel volta essa bola aqui para Pavani. Pavani vem trabalhando bola aqui na ponta. Ele abre o jogo, faz o passe, vira a bola aqui no
campo de defesa. Tudo isso trabalhando, bola no campo de defesa. Toque de 5 minutos, você já ouviu. Bola para Luiz Otávio, novo capitão do time. Para Gabriel Silva, aqui na ponta esquerda, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, o canto baixo do seu aparelho. O Ceará atacando agora do lado esquerdo. Imagine aí, Ceará todo de preto, calção meias pretas, camisa preta com detalhes na vertical branca, ponte toda de branca, faixa preta no peito e também as costas, o time da Macaca. Macaca defendendo o gol à direita. Se estivéssemos no Majestoso, a Macaca estaria atacando pro gol da linha do trem. Olha a equipe do Ceará, bola aqui pro campo de ataque. É pro Lucas. Sai do gol, goleirão, pra ficar com ela. Na verdade era o Júlio, né? Que estava aqui recebendo essa bola na ponta esquerda. O Vinícius sai do gol para ficar com ela. O goleirão da Ponte, Corsato. Sabe a origem? A origem do lance foi uma cobrança de lateral mal feita do Diego Leão. E o Brandão, brigando sozinho também. O Marcelo tá metendo pau aqui no Brandão, mas também coitado, Não, né? pô. Jogando sozinho, velho. Tem Não, 1, 2, pô. 3, 4 jogadores para marcação para cima dele. Eu tô com o Frank. O David, da hora que não jogou nada. O Brandão, pelo menos, perdeu o gol, né? E ele dá trabalho pros zagueiros, né? Velho. Então Tá bom, deixa o Brandão mesmo, deixa o tiro da Brandão em hora. campo, deixa o cara aí. Quem E sabe, é né, falta. numa bola vadia, a Ponte consegue o gol de empate, Carlos. E é falta pra Ponte. Elvis, vem ele pra fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca, o Richard. Goleirão que tava com a faixa de capitão e agora não tá mais. Não. Porque agora é o Luiz Otávio, que tá voltando ao time agora, né? Tá voltando de contusão. Bola pra equipe da Ponte. É o Elvis, meia direita, campo de ataque, Ponte atacando. Se estivéssemos no Majestoso, pro gol da linha do trem. Vem Elvis, vai bater direto, hein? Perna direita, fraquinho, Elvis. Fraquinho, já é a segunda, cara. Que os caras vão todo mundo pra grande área e o Elvis quer bater direto. Aí ele tentou bater no canto da barreira, pegou na barreira, não deu pra ele. A bola sai pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Elvis pra fazer a cobrança do arremesso, balão pra equipe da Ponte, não. Deixou pro Diego Leão. Diego Leão vem ele pra fazer a cobrança. Ele toca a bola ali pro André Lima. André Lima pra Diego Leão. Aí o Diego Leão deu no pé do jogador da equipe do Fortaleza que vem. Bola com o Nico. Nico faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio. Foi falta. Falta, André Lima segurou o jogador da equipe do Ceará. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Ceará fazer a cobrança meia esquerda, campo de ataque. O Diego Leão não acertou nada que tentou no segundo tempo também, pelo amor de Deus, hein? Quase 8 minutos passados do segundo tempo. Tá 1 pro Ceará, 0 pra Ponte. O gol da equipe do Vozão foi marcado a 27 minutos do segundo tempo pelo Luca. Bola lá na ponta direita. Era pro Brian Borges, que tá ali com aquela touca de nadador na cabeça. A bola acaba saindo, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Carlos, o Osmar Dantas que é o Miguel no campo. Estão fazendo trabalho de aquecimento, tá? Miguel, Gustavo Teres, todo mundo ali no trabalho de aquecimento. Era pra ele ter entrado, né? Mas o Júlio foi expulso, né? E aí não deu pra ele. Bola aqui pro campo de ataque, era pro Brandão, sai do gol Richard. Pra ficar com ela, o goleirão da equipe do Ceará, com as mãos, com o braço, com a mão, ele já toca a bola aqui na ponta esquerda, põe força no braço pra tocar a bola aqui pro Sávio. Sávio volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Gabriel Silva, um dos zagueiros, agora pro Luiz Otávio, ele que entrou no segundo tempo na vaga do Thaleson, que saiu machucado. Bola pra Brian Borges, Borges trabalha essa bola ali pro Nico Ferreira, lá na ponta direita, ele faz o passe pra João Gabriel, João Gabriel vira o jogo, da direita pra esquerda, é pro Sávio, é isso, tem que alargar o jogo, porque a Ponte tem um jogador a menos. Bola pro Sávio, Sávio fez a finta, trabalhou, bola pro Luca, pro Sávio, cruzamento por baixo, vira o pé, Palácios tira. Não quis dar um bico não, tirou como categoria. O colombiano zagueiro da equipe da Ponte trabalha, teve contrato de empréstimo também estendido. Ele que é jogador do Red Bull Bragantino, fica na Ponte até a final da Série B, trabalha a bola aqui no campo de ataque, depois não quer saber de Série C não, né? Ano que vem tem Série C para a Ponte e a Ponte que foi rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista. Em 8 jogos, a Ponte conseguiu incríveis 7 derrotas e um empate na competição. Ah lá, agora era aquela famosa falta, né, para cartão amarelo. O Ceará não tem. Não tem cartão pro Ceará. O menino da Ponte, ele tomou o cartão, olha lá, ó. O menino da Ponte, o Júlio, tomou cartão porque fez isso, né? É o que tá reclamando o Zanardi, né? O meu você deu amarelo, pra esse você não dá, né?
Então, e era o Brian Borges que estava na jogada. Eu chamei, Carlos, você não me retornou, mas o Gabriel Silva... Ficou chateado? O Gabriel Silva, esse zagueiro aí do Ceará, é menino, né? E o Ceará renovou o contrato dele, é tido como uma joia do Ceará. O Ceará tá blindando o jogador, porque o Ceará pretende fazer uma boa grana com o Gabriel Silva. Outro jogador também da base, outro jogador que o Ceará bota muita fé, é o Melk, que está no banco de reservas, o número 40. São jogadores da base do time do Ceará, viu, Carlos? Olha o Brandão lá, sozinho, no campo de ataque meia esquerda, tentando fazer alguma coisa, mas a bola acabou saindo. Foi embora para lateral para a equipe do Ceará fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 11 passados deste segundo tempo no regressivo, 34 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. Arena Castelão, campo de Copa do Mundo, hein? O Ceará vence, a Ponte perde, Ceará 1.0. Placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Vai você, depois eu termino. Vem o Ceará, Sávio, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou o goleiro. Não deu rebote, Vinícius, foi pra ela, fez a defesa, Corsato. O São Bernardo, que havia pedido por Ceará na última rodada por 4-3, tá sapecando o Operário fora de casa pelo placar de 3-1, vai se reabilitando na competição. Informou o Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que tá na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Ah, macaca! Como você me fascina. Eu estou hipnotizado por você, Ponte. Apesar das derrotas. Ah, macaca, como você me maltrata. Só você me fascina. Bola aqui pelo setor de ponta direita, vem Luiz Otávio, capitão do time, troca a bola ali na ponta, bola para Brian Borges. Brian Borges foi dispensado, né? Foi colocado fora do time. O Marco Antônio Berlim brigou com o Marco Antônio Berlim, aí não com pode. O dono da porra toda, aí não pode. Fica sem bom jogador, mas brigar comigo, não. Porque quem manda aqui sou eu. Bola ali pro Rodrigo Souza, falta em cima dele, o jogo tá parado, é falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Agora a falta ali do Gabriel Silva, o Rodrigo Souza tava olhando para um lado, quando ele deu por si, tinha uma jamanta pra cima dele. 13 passados do segundo tempo. Oi, Frank. E o jogo aí? Qual é a do jogo? 1 pro Ceará, 0 pra Ponte. Joguinho duro de assistir, hein, Carlão? Misericórdia, time do Ceará, Jesus. Mas a Ponte, Carlão, é questão de tempo. Ceará ajeitar um tiquinho aí, vem o segundo. E vem o time do Ceará, a bola aqui pela ponta, é o Nico, trabalha a bola aqui no meio, bola pra Vina, Vina trabalhou pro Luca, vem cruzamento lá na direita, vai passar o Brian Borges, é pra ele, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, chega Rodrigo Souza pra tirar dali, aí a bola volta pra Ponte, é o Léo Gomes que tá na jogada, ele tenta fazer a finta, chega a zaga, tira, a bola volta ali pelo meio, na ponta direita, bola pro Nico, Nico trabalha a bola pra Brian Borges passa o pé em cima da bola, vira o jogo, trabalhou na direita, é pro Nico, não tem impedimento, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, chega a zaga da Ponte para tirar, a bola volta, Sávio, tem ali o Pavani pedindo bola, tentou fazer o passe pelo meio, procurava ali o Vina, chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar, a bola voltou aqui pelo meio, bola para a equipe do Ceará, bola para Pavani volta atrás para Gabriel Silva para Luiz Otávio trabalha a bola ali para Brian Borges na ponta direita, bola para Nico no meio, volta a bola ali pro Vina fez a finta, virou, trabalhou bola na ponta, é pro Brian Borges, está impedido. Não vale nada, o jogo tá parado, bola pra Ponte lá do lado esquerdo do campo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Mano, vem aí o Richardson. Seu time tá ganhando em casa por 1-0. Um time que tá jogando com jogador a menos, não vence há 14 jogos. Você vai alterar, você bota um volante. Ah, eu parei, velho. Você tá criticando o seu amigo do peito, Dani Paulista? O Dani tá de sacanagem, pô.
Pô, você tá ganhando de 1-0, seu time tá com um jogador a mais. O time que você tá enfrentando não ganha 14 jogos. Aí você vai substituir e você põe um volante? Ah, parei, né, velho? Bola pra ponte, bola pro Rodrigo Souza, ele abre o jogo, toca a bola ali na direita, bola pro André Lima. André Lima na ponta esquerda pro Porfírio. Não tinha ninguém na área, Porfírio. Esse Porfírio aí também. Presta que atenção no horror, serviço, velho. Não tinha ninguém na área, cara. Quando Só tinha jogador do Ceará. Quando contrataram, eu falei, fraco. 15 passados do segundo tempo, meia hora pra terminar. 26:40, viu, Marcelo? Os jogadores que vão entrar ali O no Melk. Ceará. É o Melk. 26 é o Richardson, 40 é o Melk. Melk é menino, armador, é bom jogador, meio atacante. O Melk é aquele que você falou. Isso. Que o Ceará... É uma joia do Ceará, que o joia do Vozão. Que o Ceará quer fazer uma moeda. Uma com moeda. ele. E o Gabriel Silva também. Luiz Otávio, trabalha a bola na ponta direita, bola para Brian Borges, ainda não fez o gol, mas se fizer, vai oferecer para o Eberlin, seu amigo do peito. Bola para Pavani, Pavani bota essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para o João, que é o Gabriel, ele vira na direita, toca a bola ali para o Gabriel Silva na esquerda, para o Sávio, chegou ali o Diego Leão, tá quebrando o galho na direita, mas não é a dele, né? Aí chegou o Palácios, perde na primeira, ganha na segunda, ganha na terceira, aí o árbitro não deu nada, aí vem o Palácios, bate na bola, pegou no jogador da equipe do Ceará e saiu ou não pegou no jogador da equipe do Ceará? Não pegou. Alteração. Não pegou em ninguém. Vai sair o número 20. Quem é o número 20? O número 20 é o Nico. Nico Ferreira vai sair para a entrada do 26, Richardson. E vai sair também o número 21, que é o Pavani, para a entrada do 40, Melk. Ele tira um atacante. É que o Melk é meio atacante, vai. Então tá bom. Então, Melk 40 na vaga do número 20, Nico Ferreira. E o 21, Pavani, para a entrada do 26, o Richardson. As alterações aí do Dani Paulista. As duas primeiras do treinador do Vozão, Carlos. O Ceará já havia trocado uma, né? O Luiz Otávio. Verdade. Do Thalisson. É verdade, Então, verdade. são duas alterações e não vai dar mesmo pro Palácios, viu? Tá caído ali o jogador da equipe da Ponte. É o pé direito. É o pé direito dele, também tá caído. Pedindo a maca ali, o jogo tá parado. O FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. E aí, Frank, qual é a do jogo, hein? 17 do Não segundo tem mais tempo. zagueiro no banco, tá? Ceará 1.0. Meu Deus do céu, eu tô vendo isso mesmo, ele vai pôr o Baianinho. É, o Baianinho, mas tem zagueiro no banco sim, que é o Gustavo Almeida, né? É, o Gustavo Almeida e tem o Gustavo Teles, gente. Não, mas peraí, vocês precisam entender. A Ponte tá perdendo o jogo. Não, eu não tô criticando, é o seu comentarista, o nosso comentarista que tá falando aí. Gente, eu mas tô com ele, eu também colocaria um atacante. É, mas a gente tá saindo um back central. Põe o Diego Leão lá dele, bota o Teles lá na lateral direita. Tá horrível o Diego Leão na lateral. Mas eu acho que agora ele vai fazer isso. Agora ele vai colocar o Diego Leão de zagueiro e vai botar alguém de lateral direito ali. O Baianinho vai ficar do lado Provavelmente direito o agora. Baianinho. Baianinho vai jogar do lado direito agora. Baianinho, alteração então, sai o Palácios machucado, entra Daniel Baianinho. Daniel Baianinho, terceira alteração da Macaca no jogo. Carlos. Bom, a Ponte já tirou o Kevson, o Palácios e o David da hora. Certo? Duas alterações no intervalo, então Isso. uma parada só, né? A Ponte ainda pode mexer. Mais duas vezes com duas paradas. Só confirma a jaqueta do Daniel Baianinho, por 11. Daniel Baianinho, camisa número 11 no time da Ponte. Eu acho que ele trocou de camisa, viu? Porque ele não vinha jogando com esse número aí não, tá? Ah, bom. Mas sei que hoje ele tá de 11. Deixa eu ver aqui. Ele não vinha jogando com essa... E é ele mesmo que vai de lateral, tá? Ele jogava com a camisa número 26. A 11 era do Luiz Felipe. Bola aqui na direita. Trabalha a bola aqui, equipe da Ponte. Falei, ele vai lá pra lateral direita. Já tá lá, já. Vai fazer a ala lá pela direita. E aí o Diego Leão vai pra zaga. Vai pra zaga aqui, ó. Tá jogando de lateral já, ó. Tá jogando de lateral e o Diego Leão vai pra dele, porque na ala não dava pro Leão. Melhor a zaga e a lateral. Tô com ele. Bola para a equipe do Ceará, lá na ponta direita. Bola para Brian Borges. Quase 20 minutos passados deste segundo tempo. Vem ali o time do Ceará. Bola com Vina. Vina para o Luca. Luca passou pelo primeiro, pelo segundo. Vai queimada ali, bateu pro gol. Soltou o goleiro, vai fazer, bateu para fora! Júlio! Perdeu um gol feito. O goleiro da Ponte espalmou por meio da área.
espalmou pro meio da área e falou pro Júlio, faz, deu assistência, né? Deu uma assistência pro Júlio, falou, faz aí, velho. E aí ele bateu pro gol, pra fora. De novo, falhou de novo o goleiro da Ponte. Mas a sorte é que o Júlio errou, viu, Corsato? Eu acho que você tá muito mal-humorado, muito amargo com o Vinícius. O cara espalma a bola pro meio da área, velho. Mas o tal de Júlio deu uma de Brandão, hein? Se a gente tem Brandão, eles também têm, hein? Não pode perder um gol desse, né, cara? Não pode perder um gol desse. Esse gol aí é pra você dar um chapéu no goleiro, jogar a bola debaixo das pernas dele, dar uma carrapeta, meter uma bicicleta e fazer o gol, cara. Ô, tal de Júlio, aí não, hein, queridão. Tá, é o Brandão deles. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Já passamos de 20, hein, meus amigos, minhas amigas. Chegando a 21. E aí, vão faltar 24 para terminar o jogo no Giro do Giro. Meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. A Arena Castelão. Linda Arena Castelão. Na linda, maravilhosa Fortaleza no Ceará. Ceará vence. Ceará 1, gol do Luca, 27 do primeiro tempo, 0 para Ponte, Corsato. Bom, sequência da competição, no domingo teremos 11 da manhã Atlético e Criciúma, 4 da tarde Novo Horizontino e Juventude, informou Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Aí vem o Júlio, que perdeu um gol incrível agora. Mais incrível que esse gol que ele perdeu, só o gol que o Brandão perdeu no primeiro tempo. Bola do Júlio, ele trabalha a bola aqui pro Sávio. Sávio na ponta, é pro Júlio, sai da ponta, vem pro meio, perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Que horror. Daqui a pouco ele vai sair, velho. Não pode, né? Daqui a pouco o Dani tira ele. O Ricardo Monteiro, goleiro também, hein? Meu pai, o Lauro não treina esses goleiros não, pelo amor. Osmar Dantas, Botafogo da Paraíba não é filial, apenas tem excelente técnico que soube valorizar alguns jogadores da Ponte e está puxando para lá. Joel Silva, são tantas emoções. Eu sofro, mas eu não consigo ficar longe da macaquinha. Não consegue, né, Thiago? Um abraço. Um abraço, obrigado pela audiência. O Leandro Vieira, o Márcio Zanardi será o técnico com mais derrotas em um só campeonato. A seguir esse patamar, pode ser que sim. Também pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Ponte, Daniel Baianinho, ganha a bola aqui na ponta direita. Tentou fazer o passe pelo meio, a zaga da equipe do Ceará tira. Joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita e pintou o cartão lá para o camisa número 21 do Ceará. Aleluia, 21, hein? Mas o 21 tá no jogo? Não, né? É o 81, não é? Espera aí que eu vou confirmar já para você, Carlos. Calma. Tá. Eu vou confirmar para você já, mas me parece que foi o 81 João Gabriel, tá? Mas eu confirmo já para você quem tomou esse cartão. Cartão amarelo ali para o jogador da equipe do Ceará. Vamos lá, vem bola para Ponte. Exato, ele mesmo. Bola 81. ali pro 81, né? Bola pro Brandão, Brandão foi na bola. O árbitro tá marcando escanteio. Os jogadores do Ceará querem tiro de meta. Rapaz, eu achei que foi tiro de meta. Achei que a bola pegou no Brandão por último. Mas estão marcando escanteio pra Ponte, viu, Corsato? O que você acha não vale, cara. O que vale é o que eles marcam lá dentro do campo. O Celso Luiz da Silva de Minas Gerais, o Mineirinho, deu escanteio pra Ponte. Vai, né, aqui numa bola vadia, numa cobrança de escanteio do Elvis, ou até um gol olímpico, a Ponte não empata o jogo, Carlos. E pelas minhas marcações aqui, só são 2 escanteios no jogo, tá? Só são 2 escanteios no jogo e os 2 pra Ponte. Elvis pra bola, vem pro cruzamento, segundo pau, não tá valendo mais nada. Ele pegou um perigo de gol. Falta do Lucas Cunha em cima do Richardson. O jogo tá parado. Falta para a equipe do Ceará fazer a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E o Ceará também parece que não tem pressa, hein, velho? Tá ganhando de 1-0, tá bom já, né? São 3 pontos aí que vai fazer o time subir um pouquinho
na tabela. Ó, cara, mas esse time do Ceará é ruim. É que tem um monte de desfalque. Mas esse time do Ceará é fraco e vai fazer o segundo vem gol. o Ceará, não tem impedimento não. É o Luca, tá na grande área, vai fazer, bateu pro gol, espalma o goleiro. Bate no Vinícius e vai embora. Sabe quando o goleiro faz aquele... Agora ele fez certinho. Aquele gesto de aumentar o corpo, né? Ele pula na frente da bola. E aí com os pés, ele joga a bola para a linha de fundo. Defesa de futsal, não foi com a mão não espalmou não. Escanteio pro Ceará, Corsato. Critica o Vinícius, vai. Defesaça do goleiro da Ponte, escanteio, Carlos. Escanteio, quem vem pra bola ali é o Vina, que vai para fazer a cobrança. É o terceiro escanteio no jogo, primeiro pro Ceará, hein? 25 do segundo tempo. Vina pra bola! Ele olímpico, hein? É que ele joga adiantado. O Vinícius joga sempre adiantado. E aí ele tentou jogar no segundo pau, mas não deu, né, Corsato? Não deu, tentou olímpico. Tentou olímpico lá no segundo pau. E o Vinícius tá sentindo alguma coisa também, cara. Toda hora ele põe a mão na perna ali. No intervalo ele fez o gesto característico de cãibra, mas agora evitou o segundo gol do Vozão na Arena Castelão. Quase o segundo, segue 1-0. A Ponte perde, o Vozão vence. O Ricardo Monteiro está dizendo que o Lucas Cunha não ajuda em nada. Até no escanteio ofensivo ele atrapalha. É tiro de meta para a equipe da Ponte. Vem para a bola o Vinícius. Bate na bola. Tem chute forte o Vinícius, hein? Colocou essa bola aqui no campo de ataque. Disputa o André Lima, não consegue buscar a bola. A bola volta pro Vina. Vina volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro João Gabriel, que tá amarelado no jogo. Aqui na ponta esquerda. Era o Richardson que tava por ali também. Bola pro Sávio. Cruzamento, levantamento na boca do gol. A bola vai ficar na direita. Bola pra Brian Borges. Sem marcação. Coisa horrorosa. Vai bater dali, bateu pro gol. Pegou no zagueiro do Ceará. Pegou no atacante do Ceará que jogou como zagueiro pra Ponte. Série B, que saudade que eu estava de você. Ia pro gol a bola, viu, Corsato? Mas aí a bola pegou, se eu não tô enganado, no Luca. E aí ele jogou de zagueiro pra nós, viu, Corsato? Cara. Olha, vou falar uma coisa pra você, viu? Realmente, esse time do Ceará, olha que na verdade é o segundo, né? Porque já teve o jogo do primeiro turno. Mas esse time do Ceará e do segundo turno, do primeiro turno era melhor, hein, Carlos? Do primeiro turno era melhor. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Brian Borges, toca a bola aqui pro Richardson, experiente, jogador da equipe do Ceará, para João Gabriel, aqui na ponta esquerda pro Sávio. Sávio abre o jogo, toca a bola ali pro Júlio. O Júlio tá no jogo para tentar se redimir, porque perdeu um gol feito. A bola voltou pro Elvis, chegou o Richardson, tira, joga a bola pra lateral. O Neilton Medeiros, eu também não consigo esquecer a Macaquinha. Tô assistindo aqui no Carandá. Um abraço a todos. Valeu, meu querido, obrigado pela audiência, viu? A Macaquinha, cara, torcer pra Ponte é algo de sensacional, maravilhoso. Só tem um probleminha quando ela joga. Ano passado nós sapateamos na Série C, né? Ganhamos do Guarani, deixamos o Bugrão na Série C, mas esse ano tá triste a situação, viu? Não tá fácil. Bola ali na ponta, chega por baixo. A zaga com o jogador da equipe do Ceará, o Gabriel Silva. Mete a perna na bola, joga a bola para lateral. É lateral ou falta para Ponte? O que ele marcou? Lateral, né? Ele é bom zagueiro, esse Gabriel mesmo, hein? E se fosse falta, o Elvis estaria na bola, né? Lateral. Aí vem Daniel Baianinho para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. O Nicolas, né? A informação que a gente tem é que ele não vai ser mais utilizado no campeonato. Sim. E ele poderia ser uma opção na lateral, né? A informação que a gente tem, você sabe disso, Carlos, é que ele não agradou a comissão técnica. Eu vou falar um negócio pra você. Pensa direitinho aí, coloca o menino de novo pra jogar, gente. O Nicolas, ele chega no treinamento a falar pro Zanardi que ele nunca jogou de lateral. Que não é o que ele sabe fazer. Então talvez essa frase também tenha deixado meio que o Zanardi pesão da vida. Porque vai precisar de alguém, né? Só pra lembrar que a Ponte começa o campeonato com 4 laterais. Sim, Carlos, mas tem uma coisa que me assustou agora. Quem que foi o lateral na Taça São Paulo, lateral direito da base? Mas ele jogava meio que numa segunda linha, né? Que a Ponte jogava com um esquema mais ou menos com 3 zagueiros, né?
ele jogava numa segunda linha. E quando ele entrou realmente como lateral, como agora, por exemplo, o Baianinho está como lateral. Vem Brian Borges, que foi um dos laterais que começou no elenco da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu acho que eu errei, hein? Eram 5 laterais. Porque se não vejamos, Lucas Justen, o Thales, João Gabriel, que foi pro Primavera, o Júlio e o Brian Borges. Pô, tinha 5 lateral direito. Hoje a Ponte só tem o Júlio. Rapaz, que foi aquilo? Sávio pra cima do Daniel Baianinho. Aí o Daniel Baianinho olha pro árbitro e fala, não foi nada, não? Ô, louco, velho, o cara foi com o pé em cima do Baianinho, cara. Jogada perigosa, né, cara? Pelo menos um amarelinho aí, hein? Mas não dá, né, cara? Na frente do árbitro, do auxiliar, né? Não dá, né? Você vê, o Ceará fez uma falta, o Brian Borges fez uma falta idêntica da do Júlio, que recebeu o cartão amarelo, ele não deu cartão pro jogador da equipe do Ceará. Bola pro Daniel Baianinho, passamos de 30 minutos, meia hora de jogo. Bola na ponta, abre o jogo pro André Lima, vem Baianinho na bola, chega por baixo, a zaga da Ponte pra tirar. Quem tava por ali era o Diego Leão, joga essa bola pra fora. Aí o árbitro tá parando pra marcar o quê? Bola pra Ponte Preta. Lateral pra Ponte. Lateral pra Macaca, lateral pra Ponte, aqui na ponta direita. Vamos chegar na 31 minutos passados do segundo tempo, a Ponte perde. O Ceará vence pelo placar de 1-0. Pô, tá passando a marca do ABC, hein? 2023 o ABC ficou 14 jogos sem saber o que era uma vitória na Série B. A Ponte está indo a 15 partidas sem saber o que é uma vitória. Se perder hoje, são 13 derrotas e 2 empates. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 31,5. No regressivo 13:30 para terminar. O jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B Brasileirão. 21ª rodada. Arena Castelão. Arena de Copa do Mundo. Ceará vence. A Ponte perde. Ceará 1. Ponte 0. Já o Marcelo fala porque vem a equipe do Ceará. Bola aqui na ponta. O Melk. Trabalha a bola com a perna esquerda. Vira o jogo para Brian Borges. Brian Borges para Melk. Melk pede. Trabalha a bola aqui na ponta, a bola pro Vina. Vina fez a finta, tenta tocar um pouco mais atrás. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar com o André Lima. Sai jogando pra equipe da Ponte, toca a bola aqui pro Léo Gomes. Vem Léo, passa a linha que ele vira o gramado. Vem na marcação ali pra cima dele o Richardson. Aí ele tem que fazer o break, o giro. Fez o passe pelo meio pro Brandão, escorregou, perdeu. Sai jogando a equipe do Ceará. Vem de novo o Vozão. Bola pro Luca, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Vai fazer, bateu pro gol, a bola vai entrando. Gol do Ceará é do Júlio. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 33 minutos passados do segundo tempo. Ah, essa ele não perdeu não, saiu na cara do gol. Depois de fazer a finta em 2 jogadores da equipe da Ponte. Foi muito bem agora o Júlio. E aí na cavadinha por cima do goleirão da Ponte, o Vinícius, que nada pôde fazer. Júlio, essa ele mandou pro fundo da rede. Ceará amplia, 2 pro Ceará, 0 pra Ponte. Goleirão Vinícius, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do segundo gol do Ceará. O gol do Vozão, printa a tela aí, Corsato. Ele fez o mais difícil, né? O fácil ele perdeu. O mais difícil ele fez. Mas hoje, desde que começou a jogar no time de cima, é a pior partida do Diego Leão com a camisa da Ponte Preta, tanto de lateral como zagueiro. Foi presa fácil pro Júlio, que fez o gol e depois mandou aí. Quero ouvir, porque estava sendo muito criticado porque perdeu aquele gol. 2-0 o Vozão na frente, Carlos. E aí, Franqui, 2 para a equipe do Vozão, 0 para Ponte. Ah, justo, né, Carlos? Completamente justo. E se o Ceará tem um time um pouquinho melhor, já era para estar com um placar bastante elástico. Agora... A gente, infelizmente, a Ponte não tem nem como jogar, Carlos. Está totalmente esfacelado em campo, sem jogadores originários da posição. Não tem muito o que a gente falar, né? E tô com o Carlos, com o Marcelo. Que partida horrorosa do Diego Leão.
Então vamos completar o placar aqui agora. Eu comecei girando o placar, estava 1-0 para o Ceará. Agora 2 para o Ceará, 0 para a Ponte. 34 do segundo tempo. Placar ao vivo, Futebol Interior, Corsato. Série C, amanhã o Botafogo da Paraíba encara o Santa Cruz. O jogo está marcado para 5 da tarde. Na segunda-feira, 8 da noite, com transmissão aqui do Portal Futebol Interior. O GM dá o recado, Gustavo Marques. O Guarani encara o Anápolis, 16ª rodada. Informou o Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, por aqui, na luta, na batalha, em mais um jogo da Macaquinha, que vai, cada partida, cada rodada, se despedindo da Série B. Ano que vem, se tudo correr bem, né? Vamos disputar a Série C de novo. É, rapaz, você vê, né? A Ponte que em 125 anos havia disputado a Série C 2 vezes, né? E em 3 anos, agora, vai disputar a Série C 2 vezes. É sempre um recorde em cima de outro recorde, né? E de superar, né, velho? É, cara, vamos superar. superando. É de mostrar pra falar assim, nossa, tá vendo como é que eu sou ruim? E recordes negativos, né? Olha como é que eu sou ruim, né? Olha como é que eu sou ruim pra fazer futebol, né? Aí, ó, peguei a Ponte e estamos fazendo todo mundo passar vergonha. Mas tá tudo certo, viu? Tá tudo certo lá pra eles, né? Continuam achando que o problema não é deles, o problema é dos outros. E tá tudo certo. Não cumprem com a palavra, né? E é isso. Bola para a equipe da Ponte, aqui na ponta esquerda. Bola para o Diego Porfírio. Porfírio toca a bola ali para o Elvis. O Elvis para essa bola. É melhor parar a bola do que jogar, né, Elvis? Porque se for jogar, né, tá lascado. Bola aqui no meio, bola para André Lima. André Lima volta. Só para lembrar que a Ponte joga com 11 jogadores, com 10 jogadores, né? Porque o Júlio foi expulso a 20 do primeiro tempo. Então, 3/4 do jogo, a Ponte jogando com um jogador a menos. Bola aqui para a equipe da Macaca, no meio. André Lima, bate na bola, não tem força no pé. Chega a zaga da equipe do Ceará, tira e vem bola para o campo de ataque de novo. Bola para a equipe do Vozão. É o Luca, fez o primeiro e quer fazer o segundo. Chegou o Daniel Baianinho, não conseguiu dominar. Vai o Luca, vai queimar dali, bateu pro gol! Para fora. Passa, vai embora. E tá pedindo desvio do goleiro, hein? Tá pedindo escanteio para a equipe do Ceará, Corsato. Acho que não pegou, não. Foi direto. Pegou, não. Foi direto. Deixa eu ver no lance de frente. Pegou. Desviou. E eu acho que ia pro gol. O Elvis vai sair, Carlos. Vai entrar o número 44 na Ponte, Gustavo Almeida. Para a saída do Elvis. E saiu também o número 8, André Lima. André Lima, número 8, saiu e entrou outro jogador ali que eu acabei não vendo, tá? É o 17? Não, é o Gustavo Teles, né? É o Gustavo Teles que tá entrando. Então entrou os dois Gustavos. Sim. Entraram os Gustavos, Teles e Almeida. O Teles é o 35, o Almeida é o 44. Para saídas do 10 e do 8. Elvis 10, 8, André Lima. Escanteio Vozão, lado esquerdo. Corsato. As últimas alterações da equipe da Ponte Preta. Ceará ainda tem mais 2 para fazer. Sávio para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça para fora. Meteu a testa na bola ali, o Vina. Ela passa, vai embora na linha de fundo. Os caras cansaram, né? A Ponte perdeu o meio campo, né, Frank? André Lima e Elvis, jogadores experientes. Um zagueiro e um volante para tentar não tomar mais gol. A verdade é essa. Agora é fechar a casinha aí, terminar o jogo nesse 2-0 mesmo. É condicionamento. Carlos, quando tudo tá errado, não vai dar certo. É isso aí. Vai entrar o 11, Lucas Mugni. E o Lopes, número 7. Vai sair o 29 para a entrada do 11. Carlos, o 29 é o Vina, vai embora. Para a entrada do 11, Lucas Mugni, que estava no Mirassol, né? Sim. Lucas Mugni, número 11. E o número 7 na vaga do 99, que é o Luca, que fez o primeiro gol do jogo. O número 7, Carlos, é o Renzo Lopes. Renzo Lopes, número 7. Mais 2 alterações aí no Vozão. Beleza. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior.
Você participa. O jogo tá parado, né? O árbitro tá ali com o braço esquerdo levantado. O jogo tá parado porque o jogador da equipe do Ceará tava amarrando as chuteiras do goleiro. Do Richard. Do Richard, goleiro da equipe do Ceará. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. Bom, a assembleia para aprovação da SAF da Ponte Preta deve acontecer no dia 24 de agosto, tá? Essa já é a final definitiva, que Não. todo mundo vai participar, não? Não, essa é que todo mundo vai participar, mas a definitiva é a da venda, né? Essa é para aprovação da SAF agora real mesmo. Mas os 800 conselheiros participam? Isso, essa é a que todo mundo participa, os associados todos participam. Entendi. Aí depois tem mais uma, mas aí a outra é só para os conselheiros natos e eleitos com a proposta já na mesa. Bola para a equipe da Ponte, bola para o Diego Porfírio. E a expectativa dessa reunião aí é porque havia um aporte, né? 4 aportes de 2,5 milhões por mês para a Ponte Preta tentar se manter nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E o segundo aporte não veio porque a empresa não se sentiu garantida, né, de fazer esses aportes, porque a Ponte se mostra politicamente bastante conturbada. A Ponte não conseguiu mandar um documento, né, que foi pedido pelos investidores, e aí deram uma segurada nos 2,5 milhões lá. Agora foi o Gustavo. Cara. Eu não sei se foi o Teres ou o Almeida. Não, o Teres estava lá. Foi o Almeida. Deu uma paulada no Júlio, hein? Tomou cartão amarelo aí, ó. Anota aí. Gustavo Almeida. Se for pra entrar pra fazer isso, fica no banco de reservas, né, cara? Primeira vez que ele foi chamado, já dá uma dessa no cara, pô. Ah, pelo amor de Deus também, né? Camisa número 44. Tá amarelado. É o 1, 2, 3... 4 cartões, né? Bom, amarelo, na verdade, foram 5, porque só o Júlio tomou 2, né? E aí teve o vermelho também, né? Tá amarelado aí o Gustavo Almeida, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, F-Play, são imagem do melhor do futebol pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase 42. A Ponte perde. O Ceará vence pelo placar de 2-0. São 4 escanteios no jogo, 2 escanteios para cada lado. Bola para a equipe do Ceará, que trabalha a bola com o Richardson. Richardson volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele abre o jogo para o 40 Melk. Melk para Richardson. Richardson vira aqui no meio. Trabalha a bola para Sávio. 2-0 Fortaleza. Sávio vira o jogo. Toca a bola ali na ponta. Procurava ali o Lucas Mugni. Lucas Mugni foi para o chão. Não era o 7 que estava ali. Era o Lopes. O árbitro para marcar a falta. Falta em cima do Renzo Lopes. O jogo tá parado. Falta para a equipe do Ceará, Corsato. E foi o Lucas Cunha, fez a falta e ficou pé da vida. Putaço ali com o árbitro da partida, né? É mais uma falta de média a longa distância, mas é frontal. O Vinícius tá preocupado, o goleirão da Macaca, que já tomou 2 e pode tomar mais um, viu, Carlos? E o Lucas Mugni pega muito bem na bola. E tem o Brian Borges também, que bate bem na bola. A gente já viu ele jogando aqui na Macaca. Agora, Carlos, capitão é o Rodrigo, né? Isso, pegou a abraçadeira do Elvis. 42 minutos e 30 segundos passados deste segundo tempo. A Ponte perde para o Ceará pelo placar de 2-0. Mais uma derrota da Macaquinha. Judiada Ponte. E o menino Vinícius, goleiro da Ponte, tá ali, armando a barreira. Quanta gente para bater essa falta, hein, velho? Parecendo uma reunião de condomínio, velho. Rapaz, falta para a equipe do Ceará. O Sávio tá perto da bola. O Lucas Mugni também próximo da bola para bater com a perna esquerda. Com a esquerda, né? É o Lucas Mugni para a bola, perna esquerda, bateu direto pro gol, ele escorregou, ela saiu, foi embora, liga de fundo. Tiro de volta para a Ponte. F-Play, só uma imagem do melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Conosco, Rádio Princesa do Oeste em Divinópolis, Rádio Flor de Lótus, X Alphaville, Rádio A Voz do Repórter e Rádio Futebol na Canela. Obrigado todo mundo pela grande audiência. Esse resultado coloca nesse momento o Ceará na 14ª colocação com 25 pontos e quem vai indo para a zona do rebaixamento, Londrina com 20, né? Na verdade já estava na zona do rebaixamento, mas o primeiro time fora da zona agora é o Botafogo, que tem 24.
E a Ponte tem 9, são 15 pontos de diferença, 5 rodadas. Sávio, passa a linha aqui de vídeo gramado, 44 minutos passados do segundo tempo, a Ponte vai perdendo, o Ceará vai vencendo, trabalha a bola aqui na ponta, bola pro camisa de número 40, o Melk, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalhou, já tá lá na ponta direita, bola pro Brian Borges pra Melk, tentou fazer o táxi de calcanhar, chega a zaga da Ponte pra ganhar essa bola aqui, aí vem, trabalha a bola aqui na ponta direita, é pra correr, é pro Brandão, foi por baixo. A zaga da equipe do Ceará para tirar, tira essa bola, a bola volta ali pro Richardson e trabalha a bola aqui na ponta direita, ele volta essa bola aqui na direita, bola para Luiz Otávio, capitão da equipe do Ceará, vira na direita, bola para Brian Borges toca a bola para Luiz Otávio experiente, zagueiro, trabalha a bola para o Richardson para Luiz Otávio pede bola aqui na ponta direita, ele trabalha a bola aqui para a equipe do Ceará, bola aqui na ponta, quem vem é o camisa de número 35, que é o Júlio bate nessa bola, vira, toca a bola aqui pro Richardson, que é o camisa número 26, toca a bola para Luiz Otávio, chegamos a 45, já os acréscimos, a Ponte perde, o Ceará vence, 2-0, bola aqui pro campo de ataque, mais vem 3. trabalhando, ufa, bola aqui, vamos até 48. É o árbitro que é jogo mais, né? Puta jogo ruim do caramba, velho. Bola aqui na ponta esquerda, bola pro Sávio, você tá meio pornográfico hoje, Marcelo. Dá pra dar uma segurada? Bola aqui na ponta direita, trabalha a bola ali pro Brian Borges, fez o passe no meio, pra trás, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou o goleiro. Passe de pé em pé, hein, teve até jogada de carrapeta, mas o Vinícius não deu rebote agora não, Corsato. Se sai o gol, seria um gol de placa, né? Uma jogada, não tá mais comigo, tá com você, na conclusão do Mugni. Bola no meio do gol, pegou bem, o Vinícius fez a defesa. Bola aqui para a equipe da Ponte, tenta jogar a bola aqui no campo de ataque, sobe o Gabriel Silva, tira de cabeça, a bola vai ficar ali com o Mugni, vem o Lucas Cunha, bote na bola também, o Gustavo, ganha essa bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola na ponta direita, é pro Baianinho, o Baianinho vai sempre pro lado errado, né? Tocou a bola aqui no canto direito, o Brandão, o Baianinho foi pro canto esquerdo. Quando toca no canto esquerdo, o Baianinho vai pro canto direito. Ele nunca acerta, velho, o Baianinho tá parecendo eu ultimamente, não acerta uma, velho. Tudo que ele tenta dá errado. Tudo. Que fase. Brian Borges, lá na ponta direita, 46-20. Trabalha a bola com o Richardson. Trabalha a bola aqui no campo de ataque, a bola para Gabriel Silva. Agora voltou no campo de defesa. É o Gabriel Silva lá na direita. Abre para o Richardson. Richardson tem a ponta aqui direita. É o Mugni. Vai para a linha de fundo, o cruzamento por baixo. Chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Ponte com o Lucas Cunha, tira, joga a bola para a linha de fundo, escanteio. Escanteio para o Ceará, terceiro do Ceará, quinto do jogo, Corsato. O Lucas Cunha ficou pé da vida com o Diego Leão. O Diego Leão hoje nem linha de impedimento ele tá acertando, rapaz. Foi ele que dava condição para o Lucas Mugni. Ficou pé da vida ali, o Lucas Cunha fez o corte, escanteio lado direito. Brian Borges na bola, 2-0, o Ceará vence. Vem Brian Borges para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Ceará que vence o jogo. 2-0 para o Ceará, mais uma derrota na Ponte. Uma campanha sem dizer um não, é só derrota. Histórica, vai ficar marcado, 125 anos, esse é o presente que essa diretoria deu para o torcedor pontepretano. Só derrotas, e são tão incompetentes que não conseguiram fazer nada para comemorar os 126 anos de história da Ponte Preta. E o Carlos no final do jogo vai colocar a palavra do pior presidente da Ponte Preta de todos os tempos. Tá todo mundo querendo ouvir com aquela promessa que ele não cumpriu, né? E eu estou extremamente chateado. Eu te avisei que não ia cumprir. E que não ia terminar com... Se pudesse escrever, ia escrever 4 ou 5 no máximo, porque o resto ia embora. Só tem 8 agora. Sávio, trabalha a bola aqui na ponta, bola para Luiz Otávio, 47-58, vai terminar. Os caras querem que termine o jogo, né? Aponta o centro do gramado. Paulo César Zanovelli da Silva, ruim também, igual o jogo. Ô, árbitro ruim, péssimo. 2 para o Ceará, 0 para Ponte Preta. Macaca perde, o Ceará vence. Ceará 2, Ponte Preta 0, mais uma derrota da Ponte. Mais uma que fica para a história dessa diretoria, que é a pior da história de todos os tempos da Ponte. 2 Ceará, 0 Ponte, saída dos jogadores no gramado, Corsato. Que jogo ruim, hein? De arder os olhos. Rapaz, 2 times ruins de doer. A Ponte tudo bem, mas o Ceará era pra estar melhor, hein? Que fase, hein, Vozão? Melhora não, que vai ficar entre os 4 piores do campeonato, viu, Ceará?
Eu não confio muito nessa vitória em cima da Ponte, não. Fim de jogo, jogadores se abraçando por ali, Ponte Preta mais uma derrota. Enfim, a Ponte vai seguindo o seu calvário na Série B e a equipe do Ceará dá uma renovada no campeonato aí, 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Já vamos ver se alguém vai falar, Carlos. Tá certo. Ô, Frank, 2-0 pro Ceará. Justo o resultado, né, Frank? Justíssimo, né, Carlos? Não tem nenhum que a gente falar. E hoje o time esfacelou-se em campo, né? Ele foi derretendo essa palavra. Mas a expulsão do Júlio, ela determinou aí, né? Porque o time já tem problema, né? Sim. E aí joga com um jogador a menos, né? Olha o Baianinho. Não acerta nada, hein? Baianinho fala com a gente. Ele dá sempre boas entrevistas, hein? Tem sempre frases pra pensar aí do Daniel Baianinho. Pode não estar jogando porcaria nenhuma, mas falar ele fala bem. Acho que é difícil falar, né? A gente sabe que a nossa situação não é boa, mas enquanto houver chance, a gente vai lutar. A gente havia interrompido aí uma sequência de 13 jogos perdendo, a gente conseguiu empatar. Hoje não conseguimos pontuar, né? Nosso objetivo. Se não fosse a vitória, né? Pelo menos o empate hoje, mas é difícil falar. Porque é chato também, toda vez a gente tem que falar da arbitragem, né? Acho que o último jogo a gente foi prejudicado, a gente podia ter ficado com os 3 pontos e deram pênalti onde foi falta no Palácio, né? Aí hoje, mais uma vez, cara, eu não sei o que acontece com os caras, eles sempre... Nada contra o Ceará, mas eu acho que eles sempre favorecem o adversário, né? Não sei se é pela nossa situação, mas eu queria pedir aqui mais respeito pra gente. Porque a gente é homem, pai de família, todo mundo tá aqui trabalhando. E toda vez é a mesma coisa, né, cara? Sempre a mesma coisa puxando pros caras, então acho que fica até chato, né? Mas é isso mesmo. Falei? Ele tem boas frases, cara. Boas frases. Obviamente que ele tá falando da expulsão do Júlio, né? Porque teve jogada idêntica. Idêntica no campo que o árbitro nem amarelo deu. É o tal de critério. Porque se ele dá cartão amarelo pro Brian Borges, tudo bem, tava certo. Mas dentro do jogo eles mudam os critérios. Realmente, o jogo foi fraco, os 2 times são ruins, mas o árbitro é pior. O árbitro é muito fraco, cara. É isso. Bom, vamos fazer o seguinte, hoje não vamos perder muito tempo não, Marcelo vai chegar já para trazer o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Para Rivalo, patrocínio na Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, hein? Só na Rivalo. Escaneie o QR Code que tá na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Pizza do Dadá. Em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X Capri. Compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. E placar ao vivo, futebol interior. O mais completo, a Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Tô devendo teaser... Então vamos lá. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Foi, né, Felipe? Então é isso. Depois do intervalo voltamos, hein? Estamos... aqui, FI Play, som e imagem do melhor do futebol conosco, Rádio Futebol na Canela, Rádio Princesa do Oeste lá de Divinópolis, Rádio X Alphaville, Rádio Flor de Lótus e Rádio Voz do Repórter. Transmitimos 2 para o Ceará, 0 para a Ponte, 21ª rodada Série EB do Campeonato Brasileiro. Na sequência, depois do intervalo, atenção rede, 3 minutos cravadinhos. A gente volta com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, que será apresentado por ele, Marcelo Corsato, aqui nos canais Futebol Interior, já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Couça. Salve, salve, simpatia, boa noite, tudo bem? 10 da noite, mais 32 minutos, acompanhando mais uma noitada de Série B aqui no Portal Futebol Interior. Mais uma derrota da Macaquinha no Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se eu não vou perder as contas aqui. 16ª derrota, né? Em 21 jogos, 16 derrotas, 3 vitórias, 3 empates e 2 vitórias. A Ponte tem 9 pontos. A Ponte marcou 15, sofreu 41, 26 gols negativos de saldo, 14% de aproveitamento. A Macaquinha é a lanterna do campeonato. O Ceará, com esse resultado, pula para a 14ª colocação, 25 pontos. Então, só para relembrar, a Ponte na lanterna. O primeiro time fora da zona é o Botafogo de Ribeirão, agora com 24 pontos. 9 para chegar a 24, 15 pontos. A Ponte precisa de 5 rodadas a mais aí para chegar no Botafogo, na pontuação que o Botafogo tem hoje. Infelizmente, o rebaixamento já foi consumado no primeiro turno, né? Eles conseguiram. Aqui a gente não vai ficar falando de incompetência, de má administração, mas eu queria até que, se o Felipe pudesse pegar aí a palavra do pior presidente da Ponte Preta de todos os tempos, né? Porque a gente tá com saudades dele. Tinha o podcast lá, o Em Pauta, não tem mais. Outra promessa que não foi cumprida, né? Porque no começo, quando ele fez por isso que eu falo, o menos é mais, né? Todos os dias estarei aqui para falar com os pontepretanos e as pontepretanas. Quando o Felipe tiver, a gente vai colocar, você vai ouvir, a Ponte está prestes a completar 126 anos. Dia 11 de agosto, a Macaca completa 126 anos e você vai ouvir o pior presidente da história do clube nesses 126 anos, com a palavra. Ressalto, mais uma vez, que todos estes 8 atletas já poderão entrar em campo tão logo seja aberta a janela de transferência, o que vai ocorrer no próximo dia 20. E o número de reforços que chega neste período de reformulação do elenco deverá aumentar ainda mais com a chegada de mais alguns atletas que estão em fase de negociação por parte da nossa diretoria de futebol profissional. Tá aí.
Esse pior presidente da Ponte dos últimos 126 anos. Tá na internet, na Ponte TV, programa do início do mês de julho. Ponte Preta estava contratando os jogadores e uma coisa ele acertou, né? Por enquanto são 8 mesmo jogadores à disposição aí. E ele cravou que ele iria pagar o transferban e que iria inscrever os jogadores no dia 20. No dia 20. Tô com você, ficou bem claro. Pode ser dia 20 de agosto? Não, ele falou que era o dia da janela. Ele não falou o mês, e ele não falou o mês e não falou o ano. Sei. Mas a janela de transferência, ela abriu no dia 20. A janela não de Achei exceção. que eu tinha entendido errado. Não. A data era 20 de julho. Ele disse que no dia 20 de julho a Ponte iria pagar o transferban e iria inscrever os 8 jogadores. Aqui é assim, a gente não deixa você com saudade. Se você tá com saudade da palavra do presidente, a gente coloca aqui, né? A palavra do pior presidente da história do clube nesses quase 126 anos. 21ª rodada da Série B. Ano que vem estaremos disputando a Série C. E isso se não tiver algumas mudanças aí, hein? Bom, o Operário perdeu em casa para o São Bernardo pelo placar de 3-1. Carlos narrou, Ceará 2, Ponte 0. Jogo de doer os olhos, de arder os olhos, de tão ruim. Amanhã, 4 da tarde, Vila Nova e Sport. Amanhã, 6h30 na Arena, Nicknet, o Botafogo, que é o primeiro time, nesse momento, fora da zona do rebaixamento, pega o América, que é o penúltimo colocado. O Atlético também jogando por essa rodada, só que no domingo, 11 da manhã, na Arena Sicredi, pega o Criciúma. No domingo, 4 da tarde, Novo Horizontino e Juventude. Domingo, 4 da tarde, o Náutico, próximo adversário da Ponte. Na sexta-feira que vem, encara o Atlético Goianiense. O Cuiabá, na Arena Pantanal. Domingão, 6 da tarde, pega o Fortaleza. O Fortaleza que jogou já com o Palmeiras na Arena Pantanal e ficou por lá porque vai enfrentar o Cuiabá. O Fortaleza jogou no meio de semana com o Palmeiras pela Copa do Brasil, venceu, mas foi eliminado. Na Serrinha... E com essa grana do jogo do Palmeiras, o Fortaleza pagou um transferban. Tá vendo? E muita gente criticou. É aquilo, né? O Goiás na Serrinha encara na segunda-feira, às 7h30 da noite. O Londrina, nas 7h30 da noite, na segunda-feira, vamos ter futebol aqui no Portal Futebol Interior. Na verdade, a bola rola às 8 da noite, Série C do Campeonato Brasileiro. Anápolis e Guarani, com Gustavo Marques rasgando a lata aqui no Portal Futebol Interior. Teremos na terça-feira, fechando a rodada, o Avaí pegando o CRB. Bom, para não falar que eu não falei das flores, o Frank vai falar já do jogo, mas a Ponte Preta volta a campo, então, pela 22ª rodada, contra o Náutico, na sexta-feira, dia 14 de agosto, 7h30 da noite. Já o Vozão pega no Presidente Vargas, no Ceará, a equipe do Cuiabá. O jogo está marcado para o sábado, dia 15, 6h30 da noite. Para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Pizza do Dadá, em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. E Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. Tempo de análise, 10h38 da noite, aqui no Fim de Jogo. Quero a sua opinião. Fala do jogo aí, 2-0 Ceará para cima da Macaquinha. Meu comentarista, FF. Mais do mesmo, Marcelo. Infelizmente. A Ponte perdeu novamente. Nenhuma novidade nisso, mas infelizmente a gente não tem como falar da Ponte Preta e tentar fazer uma análise tática de uma equipe de futebol. A Ponte já veio esfacelada para o jogo porque tirou Danilo Barcelos. A gente falou logo no início da transmissão, falamos sobre isso, seria um desfalque muito sensível para a equipe e de fato acabou consolidando. E foi a noite das tragédias, né? O menino Júlio, muito jovem, vinha com uma boa evolução, mas infelizmente no jogo de hoje pagou pela inexperiência e tomou um cartão amarelo muito cedo. A jogada que ele fez na sequência, para mim, não foi falta, mas é uma jogada interpretativa. E tanto o VAR como o árbitro entenderam como jogada para amarelo. Já tinha... Tomou o segundo vermelho e aí, meu amigo, foi um derreter do time da Ponte. Aí perdemos o Kevson, também uma contusão preocupante, que se durar um longo período aí nós vamos ter sérios problemas, hein? Porque o Porfírio, infelizmente, amigo, a gente quer ter às vezes um carinho com o jogador, porque tá jogando, tá honrando a camisa, não tá recebendo, mas gente, é sofrível, hein? Sofrível. Nada a contestar, Marcelo. 2-0 para o Ceará, só uma constatação. O Ceará pode tentar de correr, hein?
é time candidato a rebaixamento, hein? Não gostei nada. Se tivesse jogado um pouquinho mais de bola, hoje era goleado. Foi um dos piores times do Ceará que eu vi na minha vida, cara. Pelo menos no jogo de hoje. Que time fraco, cara. Que time fraco. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Walter José, não sei se o Carlos mandou. Ele falou que tá ouvindo a gente direto de Nova York, mas mandou ainda com a bola rolando. Obrigado, viu, Walter José? Valeu pela audiência e pela companhia. A Maria Lima tá aqui, o Joel Silva também. Enfim, todo mundo participando com a gente. Obrigado, viu? Você que nos dá o prazer aí da audiência, o carinho da audiência e da companhia. Bom, a gente quer falar de coisas boas pro torcedor da Ponte Preta, mas falar o quê, cara? Falar o quê? Acabei de falar aqui. São 16 derrotas, velho, em 21 jogos. O Baianinho falou, a gente tinha estancado aquela sequência de 13 derrotas com um empate. Ele errou. Sabe? 13 jogos sem vencer. Sem vencer, né? Mas, cara, tem a campanha do Campeonato Paulista. Olha, eu vou falar pra você, o torcedor da Ponte Preta nem nos piores pesadelos ia imaginar isso. Que fase, gente. Que fase. E não tem como vocês falar que a culpa não é de quem tá tomando conta hoje, de quem tomou conta da Ponte nos últimos 4, 5, 6 anos. Claro que é, cara. Se tá nessa situação é por culpa de vocês. Não vou nem dizer o rebaixamento, tá? Eu vou dizer essa situação precária aí. Não tem condição de treinar. Jogador que é contratado não pode ser inscrito, porque deve transfer ban, não paga salário desde o começo do ano. Sabe? É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Outro dia o Zanardi falou numa entrevista aí, futebol é coisa séria, gente. Futebol é coisa séria. Agora, se abraçaram aí na tal da SAF, e se não vier a SAF, já era. Perigoso fechar as portas antes de acabar o campeonato. Sabe? É um horror, cara. É um horror. Não tem o que falar pro torcedor da Ponte, cara. Tem que falar isso aí que o Carlos falou. Agora é esperar a SAF, sabe? Mas, gente, faltam quantos jogos para terminar o campeonato? 17? Pode te escrever aí mais 15 derrotas, pelo menos. Mais 15 derrotas. E olha, bobinhos a gente, hein? A gente achava que a Ponte ia chegar a 25, 26 pontos no campeonato. Se chegar a essa pontuação aí, vamos levantar a mão pro céu. A Ponte não vai bater 15 pontos no campeonato, cara. Em 38 jogos. Olha, é de chorar a situação da Ponte Preta. É de deixar o torcedor da Ponte Preta triste, cara. A Ponte vai completar 126 anos. E comemorar o quê, velho? Comemorar o quê? Sabe? E você vê os bastidores, né? A arrogância, a prepotência de quem tá no comando, quem não tá no comando, quem já teve no comando. Vocês maltrataram a Ponte Preta. Vocês acabaram com a Ponte Preta. Agora, a SAF pode ser a solução? Pode ser, pode não ser também. Porque tem SAF que dá certo, tem SAF que não dá certo. Mas, pelo menos, vamos ver se a gente vive dignamente, né? Você sabe que esses dias eu tava raciocinando, né? E pensando no seguinte, porque eu acho que a gente tem que tentar pensar de tudo quanto é lado, né? E quando eu vejo gente falando, não, quem é contra a SAF é contra a Ponte Preta. Quem assina o papel para destituição da diretoria também não quer bem o clube, porque a narrativa é de que quem está assinando o papel pode atrapalhar a SAF. Ninguém é criança, todo mundo sabe que isso aí é só narrativa, né? Para não falar que é mentira, né? Mas você sabe que eu comecei a pensar de uma outra maneira? O torcedor da Ponte, talvez ele ainda, né, seja aquele cara que fala, vai vender o clube que eu gosto, né? Vai vender, pode Bugrino tomar conta, torcedor do Curitiba, do Atlético, pode ser qualquer um, né? Tomar conta. O cara vai lá, vai pagar, o futebol é dele, ele faz o que ele quiser. Obviamente com a camisa do clube. Mas o que eu tô achando, quando fala que a torcida, né, e a torcida aprova isso, é um gol para eles mesmos. Por quê? A torcida não vê a hora da turma sair fora. Então, pelos meios do conselho, do qual eu faço parte, e que, infelizmente, nós deveríamos pedir desculpas, né, para a torcida da Ponte, porque a gente não consegue fazer nada. Para conseguir 13 assinaturas, eu demorei 45 dias. E eu vejo gente criticando o Vale e o de Márcio, que já conseguiram 140 assinaturas em menos de 30 dias.
Olha o que esses caras conseguiram. Mas nós somos em quase 800. Uns não assinam porque não assinam, outros não assinam porque não tem medo de assinar. Para quem tem medo de assinar, eu vou pedir um favor. Cara, para de ser conselheiro. Para de ser conselheiro. Porque essa é a única função que a gente tem, né? E o presidente do conselho também, que não faz nada. Porque se fosse um lugar sério, né, não precisava de 150 assinaturas para pegar uma reunião para tirar esse pessoal de lá. Não. O próprio presidente do conselho levava o negócio para frente, né? No Brasil, a gente tem histórias aí de nego que era corrupto até o final da história. Até o final. Mas era presidente de Câmara corrupto, hein? O cara corrupto, chegou até a ser preso. Mas fez o papel dele, colocou lá o negócio lá para votação. Só que o cara é corrupto também. Mas ele fez o papel dele, né? Fez o papel dele. E o presidente do Conselho da Ponte, tá tudo certo. Parece que a Ponte tá ganhando 10 de 11. Você quer falar, Frank? Que eu queria pontuar duas coisinhas aqui. Mas eu respeito, mas não concordo com o Carlos falou em algumas coisas aqui. Mas vai, termina. Tá, então, já que no Conselho não vai conseguir fazer nada mesmo, né? Então, por que a torcida tá olhando a SAF como uma coisa muito boa, né? E quem sou eu aqui para ser contra a SAF? Tá muito pelo contrário. Mas, cara, o que livra o meu coração, sabe? O que livra o meu coração, pô, Corsato, você queria vender a Ponte? Cara, eu não queria. Toda vez que o Marcelo vem com aquela bobagem lá do Red Bull Bragantino, e o Marcelo outro dia falou uma outra bobagem, né? Não, podia ser o Touro, sei que tem, tava disputando a Libertadores, tá bom, tá tudo certo, cada um pensa. Mas eu não queria. Mas, sabe, o que conforta o meu coração, cara, é saber, Corsato, mas você é bobinho, eles não vão sair, mas não vão mandar mais nada. Porque o dinheiro não é deles. E não há no mundo, a não ser que a lavagem cerebral, igual os Homens de Preto, sabe aquele filme lá? Que no final, né, o cara faz as coisas, aí no final, o MIB, né? Aí ele pega uma maquininha e põe na frente da pessoa, ó, pum, esqueceu tudo. Você esquece tudo. Então o que o Homem-Aranha fez com os amigos dele aí nesse último filme, né? Esquece tudo, né? Mas não vai esquecer. Então, isso alivia meu coração, porque é um jeito desse pessoal incompetente deixar a gente em paz, Marcelo. É só isso. Carlos, eu respeito muito tudo que você fala. Vou deixar você falar agora, porque... Eu respeito tudo que você fala, mas não é porque a pessoa não quer assinar o papel para chegar lá no conselho, a ata para chegar no conselho para destituição do primeiro presidente e do primeiro vice-presidente, se o cara não quer assinar, o cara tem que deixar de ser conselheiro. É a opinião do cara, ele tem a opinião dele e aí tá tudo certo. Eu acho que no mundo real, o que está acontecendo na Ponte Preta hoje já era para ter acontecido essa reunião aí, como você falou, a pedido pelo presidente do conselho. Não precisava desse papelão aí, de esperar os conselheiros chegarem a 150, 160 votos para uma petição, para uma reunião no conselho, para destituição. Porque o que eles estão fazendo com a instituição, esse pessoal que está na diretoria hoje, por si só, já era um negócio para o conselho estar esperto. Agora, se o conselheiro não quer assinar o papel, não é porque ele não quer assinar o papel que ele tem que pedir destituição do conselho. Eu respeito a sua opinião, mas não concordo. Eu não sei, talvez eu tenha me expressado errado. Não necessariamente, não é isso que eu quis dizer. Então tá bom. O que eu quis dizer é assim, eu não gosto... Você pode até tomar decisões erradas na vida. Sim. Mas eu não suporto gente que fica em cima do muro. Mas não é eu por tô isso, dizendo, não é o por meu isso que ele tem que recado. deixar de ser conselheiro. Não, mas o meu recado é. Mas por quê? Se você é conselheiro. Carlos, se você é conselheiro, ou você está a favor, ou você está contra. Não tem como você ser meio termo, Marcelo. O clube tá morrendo. O meio termo não vai servir para nada. Mas quem não tá assinando é porque é contra assinar. É a favor da diretoria. Não tem meio termo aí. Não tem meio termo aí. Então quer dizer que 600 pessoas são a favor. Sim. Então tá tudo certo, então. Não, se não chegar... Quando chegar... Vamos ver se tá tudo certo. Se chegar ao número mágico, que eu acho que não vai chegar. Eu tô falando aqui, não vai chegar. Vai demorar um ano e não vai bater 160 assinaturas. Porque, olha,
Vou falar uma coisa pra você, devagar esse pessoal aí Semana também. que vem vai ser colocado. Ah, então tá bom. Se chegar na semana que vem, se o papel for protocolado, eu vou chegar aqui na sua frente, Carlos, vou fazer um Pix de R$100 na sua conta, se chegar a 160 na semana que vem. Mas não vai chegar. Sei que vai ter que fazer o Pix pra mim. Agora, eu não postei. Você que falou que vai me dar. No mundo ideal já era pro Conselho ter trabalhado e ter, pelo menos, colocado em votação, né? Acabei de falar aqui, a gente acabou de ouvir a palavra do pior presidente da Ponte em quase 126 anos. E olha que ele sucedeu um que foi muito ruim, foi péssimo, né? Agora, essa história aí da SAF, por exemplo, tem aqui o Celso Fittipaldi, nosso colega de profissão, foi colega de curso, é pontepretano também, eu acho que ele não esconde de ninguém, né? Ele fala, SAF, vinda da gestão desses incompetentes, vocês acham que pode dar certo? Esses caras não merecem confiança nenhuma. Conselheiros, abram os olhos. Mas, ô Celso, cara, eu também entendo que a Ponte poderia caminhar por um outro caminho. Mas do jeito que tá hoje, ou é SAF ou fecha. Acabaram com a Ponte. Não tem outro caminho, Acabaram Celso. com a Ponte. Não tem outro caminho, cara. Acabaram não com a tem Ponte. outro Gente, caminho. vamos pensar que cara que tem e que investe e que tá administrando uma grana de 1 bilhão, né? Uma coisa eu posso garantir pra você. Burro esse cara não é, porque senão ele não tinha 1 bilhão. Rasgando dinheiro. Rasgando ele também não Na rasga. verdade, não é um cara, é um grupo, né? Então, mas é um grupo, só que alguém desse grupo... A empresa tem vários investidores. Mas alguém, né? Alguém comanda, mesmo sendo um grupo, alguém comanda para onde vai ser investido esse dinheiro. Eles vão eleger alguém para comandar a SAF. Eu sei, mas eu tô dizendo, você acha que esse pessoal é burro? Que esse pessoal vai colocar gente incompetente para tomar conta? Eu vou dizer aqui, eles compraram lá o porto de Vitória e Espírito Santo, no leilão que foi feito, por 180 milhões de reais. Recusaram 3 bilhões há 3 meses atrás. Bobos eles não são. Então, gente, eles estão fazendo um negócio, eles estão aproveitando, eles estão pegando uma oportunidade, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão vendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Simples assim. E, ó, a única coisa que a Ponte Preta vai ter nesse conselho aí de SAF é uma cadeira de 5. Que é voto vencido já. E 15% do lucro que vai ficar para a associação. Isso. Mas poder de voto é uma cadeira. Seja lá Eberlin, seja lá Torrano, não vai mandar. Se forem 3 cadeiras, uma cadeira é... São 5 cadeiras. Agora 5 cadeiras, aí o peso já é menor. Agora sim, ô Frank, não tem outro jeito, cara. Do jeito que tá, a Ponte tá falida. A Ponte tá socateada. Nós temos aí 2 pontos. Você não deixa de ter razão, mas o Carlos também. Agora eu vou colocar uma palavra aqui que, para mim, ela é um dos piores problemas da sociedade que nós vivemos hoje. É a omissão. A pessoa que se omite, porque assim, ou você é ou você não é. Isso. E principalmente questão de conselho da Ponte Preta. Gente, não tem como. Ou eu sou a favor ou eu sou contra. O meio do caminho, o presidente do conselho está fazendo o que lá? Ele está esperando um respaldo de 170 assinaturas, é isso? 160, mais ou menos. 160, vamos lá. 160 para fazer o quê? O que era obrigação dele? Cara, não precisa disso. Convoca o pessoal e vamos votar. Não, no mundo real, no mundo ideal, isso aí, e o que está acontecendo com a Ponte Preta hoje não é de hoje, tá? Não é de hoje. Isso aí o conselho já tinha que ter agido. Já tinha que ter ido em votação, E já tem tinha que ter outra, trabalhado. Você fala uma coisa na hora da macaca e você tem toda a razão. Porque tá tudo atrapalhado. Porque, por exemplo, essa reunião aí para votação de que se o presidente e o vice-presidente seriam afastados ou não, essa reunião já era para ter acontecido lá no Campeonato Paulista. Pronto, esse é um ponto. E outra coisa, né? Teve gente que votou na chapa, no segundo dia ele tinha se arrependido, tá? E tem outra coisa também. Uma outra coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, né? Que se essa SAF tivesse sido trabalhada na gestão anterior, talvez hoje a Ponte Preta estaria melhor. E você sabe o que esse quebra-cabeça não está unindo? Porque, vamos lá, quando foi a primeira votação da SAF, o discurso do Dr. Spesse, que hoje é diretor jurídico e diretor comercial da Ponte Preta, era de que era uma SAF pura e simples para impostos. Já ele pega a financeira também. Pura e simples para impostos. Agora,
como você contrata o técnico, o Zanardi, e o Zanardi foi contratado há 2 meses atrás, antes da reunião da SAF. E o Zanardi disse que antes de vir para a Ponte, ele já estava conversando com o cara da SAF. Internamente Quer dizer, estão falando que o Zanardi falou demais. Internamente lá no clube. Eu não acredito. Mas é claro, Marcelo. Internamente. Não, mas todo mundo que faz coisas... O pessoal não gostou muito, não. Não, mas todo mundo que fala coisa que não bate com o pessoal lá... Discurso do Big Boss? Eles Dos Big Boss? Eles vão achar ruim. Dos Big Bosses? Mas assim, ou... Vamos combinar? De novo, infelizmente tem que eleger aí. Nós temos um mentiroso na história. Ou a Ponte Preta, ou o Zanardi. Um dos dois é Pinóquio. Mas que um é mentiroso, é. Isso é fato. E contra fato? Não há argumento, né? A história tá, no mínimo, torta. Pois é. E se for mesmo, e aqui eu tô dando uma opinião, eu não tô cravando, mas se for a quadra capital, e por que eu acho que é a quadra capital? Porque o estádio tá incluído no meio. Então, se não for a quadra capital, a Ponte teria um outro problema. Por quê? Vou explicar de novo aqui. O estádio da Ponte está penhorado para o Sérgio Carnieri. Então a quadra capital vai conversar com o Sérgio Carnieri. Isso já foi falado pelo representante da quadra capital lá na reunião do conselho, que a quadra iria conversar com o Sérgio Carnieri para liberar o estádio, para pagar o que deve para ele, liberar o estádio para poder fazer as reformas necessárias, né? Se não for a quadra capital, essa empresa tem, fora todos os problemas que ela tem que arrumar, ela teria 2 problemas. Porque para tirar o estádio hoje da quadra capital, né, a quadra capital ela tem preferência. A Ponte só pode reformar o seu estádio com uma outra empresa caso a quadra capital, no papel, diga: olha, Ponte Preta, eu não tenho como cobrir essa oferta. Então, você reforme o estádio. Porque, senão, os 400 milhões do estádio não poderiam estar empenhados nesse número. E aí que eu digo que talvez faltou um pouquinho de experiência. Se vocês não querem que a gente entenda que é a quadra capital, então tirasse o estádio fora. Aí ia ficar em dúvida quem que era o futebol. Porque o estádio e o futebol, eles não andam necessariamente juntos, apesar de andar. Por quê? Porque o projeto do estádio são 30 anos. E isso não muda. A concessão do estádio, a Ponte vai ter uma administração do estádio compartilhada 30 anos. A Ponte será sócia do estádio com a quadra capital durante 30 anos. E o futebol são 10 anos. Ou seja, daqui 10 anos, se a quadra capital vender, ou se não for mais a quadra capital e a Ponte vender para outra empresa, essa empresa vai ter que negociar com a quadra capital, porque o estádio vai ser da quadra capital por 30 anos, né? Então, e aí que eu vou voltar lá no meu começo da minha atividade. Se a quadra capital realmente aparecer como dona da SAF, olha quanto tempo nós perdemos, cara. Isso aí poderia ter sido feito com o Marco Antônio Eberlin, porque na última reunião do Conselho, o projeto já estava na mão do Marco Antônio Eberlin, inclusive foi dado de presente para Ponte Preta o projeto. E sabe quantos meses os caras ficaram aqui para fazer projeto do estádio? Porque para eles terem interesse no estádio, primeiro, eles analisaram o estádio, e não foi pouca gente não, mais de 10 engenheiros analisando o estádio. Depois eles foram na prefeitura para saber como é que era zoneamento, documentos. Você acha que isso vai rapidinho? Eles ficaram 180 dias examinando o estádio. Então, vamos resumir? Se a última reunião do Conselho foi lá em setembro, a última reunião do Conselho na administração anterior, eles estão aí desde o ano passado. Olha quantos pontos a Ponte Preta perdeu, quantas derrotas a Ponte Preta teve, quantas vergonhas nós já passamos, né? E esses caras já estavam aí. Muito bem. A gente vai agora para os quadros aqui. Eu tenho
as notas do jogo, tem a ficha técnica do jogo, tem comentário final. O Zanardi, será que fala, Carlos? Você recebeu alguma coisa aí? Ou você até agora não. Nem olhou? Não, tava olhando, até agora não. Ó, esse papel da prioridade da quadra, você já viu, Corsato? Acho que ninguém viu esse contrato. Tá perguntando o Carlos Z. Responde rapidinho pra ele. Não, eu ainda não vi, mas já teve gente que viu sim. Eu tinha marcado pra semana passada, quinta-feira da semana passada, a Ponte desmarcou e ficou de marcar um outro dia, ainda não me falou. Não, mas ele não tá falando da SAF, ele tá falando da prioridade da quadra capital no estádio. Tá aprovado no conselho, esse papel é público. Essa é a pergunta que ele fez. Esse papel é público. Não, ele não tá falando da SAF aqui. Não, o estádio é público, tá? O projeto do estádio, 30 anos com a quadra capital. Se a Ponte for reformar o estádio com outra empresa, tem que primeiro falar com a quadra. Muito bem. E a gente tem que dar graças a Deus que tem alguém interessado na SAF da Ponte, gente. Porque com esse pessoal que tá aí, com esse conselho deliberativo que tá aí, meu pai... E chegaram a falar que o Denezini iria pegar o futebol da Ponte Preta. Eu fui checar com duas pessoas importantes, diz que nada a ver, o Denezini não tem interesse na SAF da Ponte Preta, não é o Denezini que vai tocar o futebol da Ponte Preta, porque a informação que corre no Majestoso é que a quadra vai ficar realmente com o projeto do futebol e a quadra vai subdividir. Então, por exemplo, futebol e dívida é com ela, que estádio e dívida é com ela, que é onde ela acha que ela tem possibilidade de ganhar dinheiro. Levantar mais dinheiro com a dívida da Ponte Preta e com o estádio. E o futebol, ela terceirizaria o futebol. Isso é o que está correndo nos meandros na política da Ponte Preta. Tem que ver se pode fazer isso também, né? Pode, ela é dona, ela faz o que ela quiser. Muito bem, 11h01, Felipe, vamos pro intervalo? Aí depois a gente volta com os quadros aqui do programa. Tem 1h20 do Zanardi, viu? Você quer colocar agora ou depois do intervalo? Não, depois do intervalo a gente coloca. Então segura a onda, você que tá junto com a gente, vamos pro intervalo, já volto com o Zanardi, falando com a gente, treinador que até agora não venceu no comando da Ponte Preta. Já já a gente volta, fica aí. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá duas combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção
em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, 11 da noite, mais 5 minutos, 11h05. Vamos lá então com a palavra do técnico da Ponte Preta, pode ser, ô Felipe? Para Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. Hoje estivemos com um pool de rádios. Cara, a nossa rede de rádios hoje estava maior que a rede de rádio da Jovem Pan, da Bandeirantes, da Massa, Rádio Princesa do Oeste, Divinópolis, o Douglas Clayton, a Rádio X Alphaville, Rádio Flor de Lótus, lá do Décio, a Rádio Futebol da Canela, zoa, como é que é o nome dele mesmo? TLF. TLF, zoa bastante, que o ano que vem só vai dar nós, hein? Só vai dar nós, hein, o TLF. E a Rádio Voz do Repórter, o pessoal tá feliz da vida lá. Mas que de Tiangá, no Ceará. Tiangá, mas que time ruim esse time do Ceará, hein? Pelo amor de Deus, mamãe. Vamos lá. Pode ser, Felipe? Vamos ouvir o professor? Ó, ele estreia no dia 14 de junho, derrota pro Juventude 3-0. De lá pra cá, 9 jogos. 8 derrotas. 8 derrotas e um empate. Vamos, fala, professor. Boa noite. Fazer um balanço do que foi o jogo. Acho que nós tivemos 20 minutos de jogo, né? Depois da expulsão do Júlio, que é um garoto novo e faz parte. A gente tem que proteger ele, errou, mas tem que levantar a cabeça. Tivemos 5 chances de fazer o gol, não fizemos. Um jogo desse tamanho, com as peças que a gente tinha, a gente jogou 80 minutos com 1 a menos. Aí muda toda a estratégia. Então, dar moral para os atletas. Muitos saíram machucados, com o tornozelo machucado, correram pra caramba. Infelizmente, esse problema que a gente tem, a gente está torcendo para que a direção resolva esse problema cada vez mais. E agora é ter cabeça boa, porque nós só temos 17 atletas para jogar o próximo jogo. Então, infelizmente o tempo está passando e a gente está perdendo as chances de poder pontuar, mas agora é a hora de ter tranquilidade, porque os jogadores se entregaram, se dedicaram e agora é descansar e se apresentar e já pensar no Náutico. Que fase, hein? Caramba. Que fase. Ele deve estar falando do Sérgio Palácios, né? Do Palácios. E do Kevson. Kevson. E ainda tem o Júlio, né? Então, o Júlio, então por isso o que ele está falando Danilo. 17. Danilo. A Ponte tinha 19 jogadores no jogo passado. Aí perdeu o Danilo e o Nicolas. 18. O Nicolas que saiu do time. Isso. Mas Márcio Silva. Márcio Silva. Então, 17. Aí voltou com o Daniel Baianinho e o Brandão, 19. E agora 17 de novo, porque saiu 2. Que fase. E ainda não vai ter o Júlio. E vai pegar o Náutico, que é muito melhor do que o Ceará, tá? Quer dizer, daqui a pouco é mais uma bucha. Daqui a pouco não é escolha. O treinador vai colocar quem tem pra jogar. Daqui a pouco, se eu tivesse inscrito no campeonato e no bid, eu ia ficar lá no banco. Não sei, porque o Nicolas, por exemplo, disse que ele não gostou do Nicolas. Mas acho que ele muda, viu? Daqui a pouco não vai ter jogador, vai ter que pôr. Porque até pra fazer coletivo, pra fazer coletivo ele tá jogando, usando serve pra 8, isso, né? Os 8, né? O jogador que tá contundido é o Alex. O Alex, zagueiro que veio do Santos, tá? Sim. Esse tá contundido. Tá voltando, mas tá contundido. Ainda tem o Murilo Cavalcante, né? Que também tá na transição e não sai nunca da transição. Mas é isso, até pra fazer coletivo tá difícil, né? Porque daqui a pouco não vai ter jogador. Eu tô pra te dizer que esses caras que foram contratados aí, se pôr no coletivo, ganha desse time da Ponte aí no titular. No coletivo. É isso, gente. O goleiro, esse eu posso garantir. O goleiro veio pra ser titular. O Tombense tá fazendo uma parceria lá com o Joinville, que vai disputar a Copa Santa Catarina, né? E o técnico do Joinville vai ser o Diego Souza, ex-jogador, que vai assumir o Tombense no ano que vem. O Tombense é do Eduardo Duran, que é o empresário, e ele colocou jogadores aqui na Ponte. Se a Ponte tivesse sem transferban, não sei não, se a Ponte não ia pegar esses caras e ia jogar a Copa Santa Catarina pra botar aqui, porque não tem dinheiro. E lá no Joinville ele vai fazer parceria. Ele vai pagar o salário. O Joinville só vai bancar a alimentação e a estadia. O resto é tudo o Eduardo Duran que vai pagar.
É isso. Tem que ter inteligência, cara. E Joinville, hein? Muito bem, vamos fazer o seguinte, Felipe, ficha técnica do jogo não, é notas do jogo. Notas do jogo, eu vou falar jogador por jogador da Macaca e o Frank vai gabaritar. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. No pique, 2-0, o Ceará venceu a Ponte. Vinícius Ferrari. Nota 5. 5? Uhum. Júlio. 4. 4? Sim. Lucas Cunha. Lucas Cunha, 5. 5? 5? Peraí, Frank, Lucas Cunha? 5. Eu pergunto, que vai que ele muda de ideia. É. Palácios. Ao Palácio 5,5, hein? Não vou dar mais porque acabou tendo que sair machucado. Diego Porfírio. Diego Porfírio. Ó, por consideração, nota 5, mas eu queria dar um 2, viu? É que não dá, então a gente tem que respeitar o profissional. Tá jogando sem receber, amigo. Então vou segurar aqui, nota 5. Kevson. O Kevson dei nota 5 também. Léo Gomes. Léo Gomes, gostei da partida dele, 5,5. Não foi tão perfeita, mas o meio-campo da Ponte hoje não teve mal. André Lima. 5,5 também. Elvis, não morreu. 5,5 também, porque cansou no final e justamente, né, correu pra caramba. Ele meteu 2 bolas no jogo hoje que era pra gol. Aí os caras perderam o gol. David, da hora. 4. Qual a nota do David? 4. Tá. Brandão. Dei 4 com dor no coração. Ele perdeu o gol, mas ele lutou, levou pancada, deu pancada. 4. Diego Leão, meu, que horror o Diego Leão hoje, hein? Ó, é da base e eu vou dar um descontinho, nota 4. Rodrigo Souza entrou no final. Ó, Rodrigo Souza sabe jogar, né? O problema é condicionamento, nota 5. Daniel Baianinho, o melhor dele foi a entrevista coletiva. 4. E os Gustavos, o Teles. Sem nota. Almeida. Sem nota. Mas o Almeida tomou um cartãozinho. Ah, não, mas não tiveram tempo de jogar. Mas o cartão não sobe a nota não, dele? Não. Pode descer, né? Então melhor não dar nota. E o Márcio Zanardi, cara, que história que o Márcio Zanardi tá fazendo na Ponte, hein? Que história, cara. E é uma que coisa... história. 9 jogos, 8 derrotas. Marcelo, e eu vou te falar, é uma situação tão estranha, tão esdrúxula, que a gente tem que... Ele não tem culpa. É, ele não tem culpa nenhuma. E ele tá fazendo um trabalho que eu tenho que classificar como decente. Porque ele não tem time pra pôr em campo. Você viu ele falando aí, quantos jogadores pra próxima partida? 17. Aí a gente vai pedir o quê pra ele? Tá fazendo muito. Tem uma música de uma banda que chama Finca Balt. Só o Carlos conhece essa música. Chama Coisa de Maluco. Cara, o técnico perde 8 de 9. E a gente fala que a culpa não é dele, cara. Que fase. Muito bem, no Castelão deu Ceará 2-0. Você acompanhou as notas da peleja. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, agora vamos fazer o seguinte, Felipe, com o comentário final, porque o Carlos vai brilhar, vai comandar o comentário final. Eu e Frank Francisco vamos interagir, participar. Esse comentário final vai ser recortado e ficará disponível no nosso YouTube. Solta a vinheta. Agora, o comentário final. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior mais uma derrota da Ponte, 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a derrota de número 15 da Macaca na competição, 15 ou 16, já perdi até as contas, 16, 16ª, né? 16. 16ª derrota, são 2 vitórias, são 21 jogos, 16 derrotas, 2 vitórias e 3 empates, 16 derrotas em 21 partidas. Frank, 2-0 Ceará, resultado justo? Foi muito? Foi pouco ou foi justo? Não, foi justo. E se o Ceará tivesse um time bacana, podia ter uma larga vantagem no placar. Mais do mesmo, Carlos. A Ponte hoje foi mais do mesmo, infelizmente. Mas assim, eu não tenho coragem de dar nota baixa para os jogadores que estão aí. E eu vou ser bem claro, a culpa não é deles. A culpa é do incompetente motivado que montou esse elenco. Você começou falando hoje, nós tínhamos 5 lateral direito. Quanto tem hoje? Lateral só tem um, só o Júlio. Isso. E agora na esquerda, o Kevson, se ficar afastado muito tempo, o Barcelos vai ficar também. um mês.
Vai ficar só quem? Só vai ficar só o Porfírio. O Porfírio que não tá jogando nada. Então, Carlos, é melhor a gente fazer assim, ó. Mais do mesmo, parabéns pro 9.8. E aí, Corsato, 2-0 Ceará. Cara, a Ponte Preta, como disse o treinador, o Márcio Zanardi, agora há pouco aqui pra gente, 20 minutos. Depois o Júlio faltou experiência pro menino, né? Ele já tinha cartão amarelo, dá um carrinho por trás. Ele levantou a bola pro árbitro, que é muito ruim, né? O Paulo César Zanovelli, árbitro do jogo, muito fraco, né? O jogo foi ruim, a Ponte tem um time péssimo, o time do Ceará é um dos times mais fracos do Ceará que eu vi em toda a minha vida, e o árbitro muito ruim, um jogo de doer os olhos de ruim. Mas a Ponte Preta mereceu a derrota, o Ceará mereceu a vitória e a Ponte segue o seu calvário. O Márcio Zanardi, 9 jogos no comando da Ponte, 8 derrotas, 1 empate, ainda não venceu, viu, Carlos? É isso, a Ponte volta a campo na próxima sexta-feira, majestoso, jogo marcado para 7h30 da noite, para encarar o Náutico de Hélio dos Anjos. O Ceará joga no sábado contra o Cuiabá, fora de casa. Comentário final. 11 da noite, mais 16 minutos, 11h16. Vamos para a ficha técnica do jogo, senhor Corsato. Lembrando que lá no Portal Futebol Interior, daqui a pouco as notas do Carlos no blog da Macaca. 11h16. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Ponte perdeu para a equipe do Ceará pelo placar de 2-0 com Vinícius no gol, Júlio, Lucas Cunha, Palácios, Diego Porfírio e Kevson. Léo Gomes, André Lima, Elvis, David da Hora e Brandão. Saíram Palácios, Kevson, André Lima, Elvis e David da Hora para as entradas de Gustavo Teles, Gustavo Almeida, Rodrigo Souza, Daniel Baianinho e Diego Porfírio. A Ponte teve um jogador expulso no primeiro tempo. O Júlio tomou o segundo cartão amarelo a 20 minutos do primeiro tempo. Foi expulso pelo árbitro da partida. O Ceará de Richard no gol, Brian Borges, Thalisson, Gabriel Silva e Sávio, João Gabriel, Pavani, Vina, Júlio, Nico Ferreira e Luca. Saíram Thalisson, Pavani, Vina, Nico Ferreira e Luca. Entraram Luiz Otávio, o Lopes, o Richardson, o Melk e o Lucas Mugni. Daniel Paulista, técnico do Ceará. Márcio Zanardi, o técnico da Ponte. Luca marcou a 27 do primeiro tempo, 1-0 Ceará. Júlio, a 33 do segundo tempo, deu números finais. Ceará 2, Ponte Preta 0. Paulo César Zanovelli da Silva, mineiro, 36 anos, o árbitro. Celso Luiz da Silva, também mineiro, 42 anos, assistente 1. Assistente 2, Cipriano da Silva Souza, 35 anos. E o Rafael Garcia de Andrade, 42 anos, foi o árbitro do VAR. Chamou a atenção aqui, público. Total, 21.838. 21.838 público total. Mas o público pagante, 21.812. Não pagantes, só 26. Só 26 pessoas tiveram a faixa da Ponte Preta, tiveram essa moral, hein, de entrar lá na Arena Castelão de graça. A renda, R$ 217.479. Ceará 2, Ponte Preta 0. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 11h18. E você tem aí também quanto que deu de lucro no jogo, né? A arrecadação foi mais de 200 mil. Isso. Deu quanto de lucro? 217.479. O lucro, 41.143. É caro jogar no Castelão, mas a torcida do Ceará paga a conta, né? E o Carlos falou, esses de graça, de graça, são pessoal da imprensa, gente que tem que trabalhar. Não, mas só 26, pô. Não, então, é da imprensa, esse povo aí. Não. Imprensa não conta. Conta, não conta? Não. É só quem vai pra assistir o jogo. Imprensa, você é credenciado. Então por que esses caras entram de graça? Hã? Por que entram de graça? Deve ser convidado de alguém, alguma coisa. Mas... Tá certo. Muito bem. Frank, seu destaque final, mais uma derrota da Macaquinha. Infelizmente, vou repetir de novo, chega a ser chato, mais do mesmo. Mas a gente vai ficar aqui até a última rodada do campeonato, porque assim, o pessoal consegue ser mais lento que uma tartaruga. Grávida. Porque, nós falamos aqui, num bate-papo muito rápido, já no Campeonato Paulista já devia ter sido tomada uma atitude. Mas agora não tem dinheiro, Frank.
Não, mas, Carlos, vamos não tem lá, né? dinheiro. Vamos lá. Se tivesse tomado atitude lá atrás, esse fato que você citou, que já na época do mandato anterior do Eberlin, a quadra capital estava aí com a proposta, quanto tempo a gente perdeu para chegar nesse momento agora? Ah, pelo amor de Deus. Faça-me um favor, pega o seu boné e vai embora. Deixa a gente em paz. Cara, eu não sei se a SAF é um bom negócio, mas eu não vejo a hora de não ouvir nome de certas pessoas comandando a ponte, cara. É dois. Eu não aguento mais. É o comentário que eu coloquei. Eu não aguento mais. São 3. Talvez seja a grande possibilidade e a grande virtude. Eu vou insistir aqui. Eu falei pro André Carelli na live da Hora da Macaca e repito aqui. E que bom, né, que a gente tem essa possibilidade de falar o que a gente fala no microfone e falar para as pessoas também. Eu acho que isso é importante, né? Falei pro André, André, quando a diretoria sair, o estádio vai lotar de novo. Pode ser o último jogo, a Ponte já na última colocação, há 30 rodadas, mas a hora que alguns nomes deixarem a Ponte Preta, o torcedor vai se animar e vai voltar pro campo de novo. Valeu, Frank, obrigado, viu? Quando nesse momento começa a chover aqui no Taquaral. Obrigado, Marcelo, obrigado, Carlos, Filipão e Nação Ponte Pretana. Abraço, até a próxima. Beijo do gordo, fui! Valeu, Frank Francisco, comentarista do Portal Futebol Interior, sexta-feira tá com a gente de novo. Rapidinho aqui, o Carlos Z, a oposição vai fazer um debate sobre a SAF? Confere? Já tem data? Não tem data ainda não, mas falaram no último sábado, quando das assinaturas, de que iria promover um debate, inclusive estavam convidando membros da diretoria, mas falaram isso na live da Ponte News lá com o Cerone. Não sei se esse convite foi feito no papel, entendeu? Infelizmente, para essa diretoria, tudo é dinheiro. A prefeitura já liberou o uso dos estádios para shows. Eles só vão pegar o futebol por causa do estádio, tá dizendo aqui o Marco João Carvalho. Valeu, Marcão. Mas é lógico que vai pegar o estádio para Cara, é uma empresa capitalista. É uma empresa que vive de lucro, pô. Tá aqui, eu vou te dar R$1 milhão, mas eu sei que eu vou tomar prejuízo. Ninguém faz isso, cara. É porque os caras que estão comandando a ponte não sabem trabalhar, porque senão era pra ponte ficar com lucro. Do jeito que tá aí, não tem. Com eles não dá. E ó, eles estão. Com esse pessoal que tá aí não dá. E outra informação. Nem com quem é da oposição também. Outra informação. Estão prospectando terrenos ao lado do Majestoso para fazer estacionamento. Eu vi uma parada dessa também. O Ciro Silva, tô com vocês. Ele fala, Rádio Fórmula VIP. Vai colocar uma rádio aí, me contrata. Eu tô precisando de job, hein? Tô precisando de job. Se bem que a minha voz já tá claudicando já. Marco João Carvalho, 15% do dinheiro que entrar vai ficar com o clube. Agora, quem vai administrar esse dinheiro é essa diretoria? Sim. Mas só que não é 15% do dinheiro que vai entrar, é 15% do lucro. Não é 15% do dinheiro que entra, é 15% do lucro. Se não der lucro, não vai ter dinheiro. É lamentável o que está acontecendo com a nossa macaca, tá dizendo o JHN. Carlos, seu destaque final, solta a voz, manda pro ar. Segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite. Faz tempo que a gente não fala de futebol, né? E não vamos falar de novo segunda-feira. Vamos ver, né? Vamos ver o que pode Cara, acontecer. você fez uma Hora da Macaca com mais de 3 horas de duração. Vamos diminuir um pouco essa Hora da Macaca? E ó, cara, fechei com mais de 150 live, cara. Então tá bom, tchau. Então, assim, cara, apesar de você não ter acreditado no projeto, o projeto deu certo, né? Graças a Deus e graças a quem acompanha aí o nosso trabalho, cara, de tudo que eu fiz na minha vida, uma das coisas que deu muito certo foi isso. Foi esse projeto aí, Hora da Macaca, que faço com carinho, cara. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu pudesse, eu ficaria 4, 5 horas conversando ali com o torcedor da Ponte, porque é o nosso meio, entendeu? Conversar com pessoas que gostam do que você gosta é uma maravilha, cara. Sabe, você saber que o cara que tá ali, claro que tem gente que é anti, depois entra lá pra tirar sarro, e tá tudo certo, viu? Tá tudo certo, não tem problema não, faça isso. Eu só não dou moral lá, né? Só não dou moral, mas tá tudo certo. Agora, como é gostoso você conversar com as pessoas, e pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta, do mesmo time que você gosta, e a gente tá ali pra tentar procurar soluções, debater, tentar explicar da melhor forma o que acontece fora do campo, dentro do campo a gente está vendo tudo que está acontecendo aí, mas segunda-feira estamos lá, na Hora da Macaca, 9 da noite, você participando da sua maneira brilhante e entra quando quer, sai quando quer, fica à vontade também. Um abraço, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe, ilumine e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tá vendo? Cutuca.
Cutuca a vara com... A onça com vara curta dá nisso. Muito bem. Falar em projeto, dia 11 de agosto, terça-feira, né? Aniversário da Macaca. Vamos estrear, aliás, o Futebol Interior vai estar também lá na VV8, programa de esportes. A princípio, segundo o Gustavo Marques, mas tudo pode mudar, 6h20, 18h20. 1 hora de duração até às 7h20. Né? O pessoal do Futebol Interior vai estar participando, Pedro Lino, a Luísa Matias e também o Davi. Eu ia falar que só tem gente feio, mas aí você falou a Luísa, pronto, melhorou. Pedro Lino não é bonito? Cara, lamento. É um gato. Pedro Lino. Esse é o que eu com todo respeito, viu, chefe? Mas eu acho que o único gato ali, ou gata, é a Luísa. O resto, tudo mal acabado e feio. Eu não tenho a informação ainda do nome do programa certo, né? Eu não sei se vai ser Grande Área, se vai ser Esportes na VV8. Eu sei que o programa é para ir pro ar na terça-feira. Era para começar no dia 3, não deu certo, dia 5 não deu certo, dia 7 não deu certo. Aí o Gustavo, dia 10, tem job aqui. Isso, dia 10 tem Guarani, pô. Então vai começar dia 11. Então, 6h20, 18h20, estaremos lá na VV8 para debater, né? Eu vou fazer parte do time da VV8 e o pessoal do Futebol Interior representando o Futebol Interior. Mas é claro, também se precisar, vou vestir a camisa do Futebol Interior, que eu faço com muito orgulho, tá? Então, estreia terça-feira, dia do aniversário da Ponte Preta. Vamos comemorar 126 anos e estaremos no ar na VV8. Quando eu falo vamos comemorar, que vai ter um monte de bugrino lá junto, né? Mas eu falo os ponte pretanos lá da bancada. 2, 3 vai ter, pelo menos, né? 3 terão. Eu sou um deles, os outros eu não interessa. Como sempre, a maioria. Os outros me interessam. Apesar de tudo que está sendo feito, como sempre, em qualquer bancada que você for, é mais nós. Beleza, então. Você já deu tchau, viu? Eu sei. Ô, Felipe, desliga o canal aí da mesa pra ele, não fala mais. É isso, então, dia 11, 6h20, 18h20, teremos o programa de esportes lá na VV8 e a gente conta com a sua audiência, tá? A apresentação vai ser do Gustavo Marques. Finalzinho aqui, deixa eu mandar um abraço pro Edson Cláudio. Que presente, hein, Ponte? Comemorar aniversário ou velório. Olha quem está aqui. Se espirrar, saúde. Elcio Paiola. Do jeito que está a Ponte Preta, pode deixar de pagar os 3 Transferban e perder pontos. Só não quitar em 60 dias. Nós temos quantos pontos? 9? Não vai fazer diferença nenhuma. É perigoso a gente ficar devendo ainda. Deixa eu ligar aqui o microfone dele. É perigoso a gente ficar devendo ponto. Vai ficar devendo ponto. Será que vale para a Série C ou Série D do ano que vem? No outro campeonato, não. Elcio, se espirrar, saúde, grande abraço pra você. É isso, gente, agradecer a Rivalo, o patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que tá na tela e mude para a Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, tá? Pizza do Dadá em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador. Tudo para o seu poço artesiano. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. É isso. Agradecendo aqui ao Elcio Paiola, que fala dia 11 de agosto também é meu aniversário. 65 velhinhas. Opa, então vai ter bolo aqui no Futebol Interior. O Carlos vai comprar um presentaço para você, viu, chefe? Fica tranquilo, eu só vou vir aqui para comer bolo, porque, ó, eu tô duraço, velho. Tá feia a coisa, mas vai melhorar. Vai melhorar. Um abraço, parabéns aí. Eu queria ter nascido dia 11 de agosto também, cara. E ele é Ponte Pretano, hein? É os Paiola, hein? Ponte Pretano. Muito bem. Parabéns, Paiola. Agradecendo ao Felipe Marques da mesa de som, ao Frank Francisco que comentou o jogo, ao Carlos Corsato, esse baita profissional, um dos melhores aqui no Taquaral. Tá entre os 15. Acaba. Tá entre os 15 melhores. Todas as informações no site futebolinterior.com.br. Tchau, um abraço, até a próxima. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.